seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 8 horas mais 31 minutos. Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria é narrar. Tô aqui nos canais Futebol Interior em parceria com a Valinhos FM 87.9, prontinho pra botar pra quebrar. Você, amigo ligado, conectado nos canais Futebol Interior, seja mais do que bem-vindo a mais uma super jornada esportiva. Sexta rodada do Campeonato Paulista, metade do estadual de São Paulo já foi. De um lado o Guarani, uma vitória, 3 derrotas, um empate, precisa desesperadamente da vitória para pensar em primeiro, se distanciar da zona de rebaixamento e segundo, quem sabe, tentar alcançar a Ponte Preta e buscar a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Do outro lado, o Leão da Paulista, a equipe da Inter de Limeira, que vem fazendo campanha surpreendente aí neste Campeonato Paulista, também tem 4 pontos, mas vem de uma vitória importante diante do São Bernardo, encostou no Mirassol. O Mirassol vai vencendo a equipe do Santo André com 9 e vai a 9 pontos, vai abrindo 5 de vantagem para a Inter de Limeira, que tem um jogo a menos e, claro, busca essa vitória diante do Guarani fora de casa para tentar encostar no Leão e, quem sabe, buscar uma vaga também no Grupo C do Campeonato Paulista. Jornada esportiva dos canais Futebol Interior, sempre no oferecimento de Café Canecão, o café no seu melhor momento. Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, delivery 99788-3821 ou 3242-3125, chamou, pediu, chegou. Sua marca em destaque aqui nos canais Futebol Interior. Tá na tela para você o nosso número do departamento comercial, 19-989-3526. Peça um orçamento, fale com o nosso departamento comercial e tenha a sua marca exposta nas nossas transmissões e também na nossa programação. Canais Futebol Interior, na direção executiva de Elcio Paiola, o pequeno grande homem. Direção geral de Arthur Eugênio Matias, nosso doutor Arthur Eugênio Matias. Mesa de áudio e vídeo dele, hein? Felipe Samurai Marques. Rádio Valinhos FM, com o diretor de programação Ismael Neto, presidente Wagner Faneco e a equipe técnica mais técnica do Brasil, Maila Siqueira e Gustavo Baldezin. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Você ligado, conectado conosco, daqui a pouquinho acompanha Guarani e Inter de Limeira. Jogão de bola no Brinco de Ouro da Princesa, um jogo que vale muito para as duas equipes e trazendo o seu destaque inicial da nossa transmissão, ele, o melhor locutor de Valinhos, Vinhedo e adjacências, ele que é o repórter, é também comentarista, vai dar o seu destaque inicial da nossa transmissão. Quem é ele, Felipe Marques? Albert Cavalcante. Albert Cavalcante, sobe o hino do Bugrão, Felipe Marques. Sempre comigo, em todo o campo que eu fui, a bandeira do verde e branco. É com essa alegria, com essa ousadia que o Guarani precisa da vitória. Será que vai mudar a formação? Humberto Loser treinou Regis entre os dois volantes, entre Camacho e também Matheus Bueno. Será que vamos ter o Regis entrando como titular no jogo de hoje? Responde essa e outros destaques do Guarani aí, Alberti. Boa noite pra você. Opa, legal, Alberti Cavalcante. Tô esperando a vinheta. Pera aí. Albert Cavalcante. Opa, legal! Bom dia, boa tarde ou boa noite, claro, dependendo do seu ponto de vista, tudo bem?
É isso aí, amigos dos canais Futebol Interior. É você que está conectado em todas as plataformas. Estamos multiplataformas aqui pelos canais Futebol Interior e também pela Rádio Valinhos FM, a Rádio Valinhos FM 87,9. Quero mandar um abraço a todos aí da minha cidade, né? A minha cidade querida aí, Valinhos, hein? A minha cidade onde me acolheu, né? E tenho a honra. A cidade do Figo. E a cidade do Figo, a cidade do Fico, né? Eu desde 1998 estou na cidade do Fico, a cidade do Figo. Mas, né, vamos para o que interessa, né, Lucas de Souza? O Guarani vem de 2 derrotas, hein? Meu Deus. Tomou uma chinelada. Jesus. Tomou uma chinelada dentro de casa por 3-2 e depois apanhou de cinta fora de casa contra o Santos. Dito isso, né, Lucas de Souza e amigos, aí estamos na 6ª rodada. Chegamos, né, na metade do campeonato. Lembrando que o campeonato são 12 rodadas. Ou seja, o Guarani por 3 anos consecutivos teve a mesma pontuação que está tendo agora, tá? 3 anos consecutivos, 2022, 2023 e agora em 2024. E o Guarani tenta virar a chavinha agora. Tudo por quê, né? Vai enfrentar a Inter de Limeira. O Guarani já faz, né? O Guarani, quando a gente fala de Inter de Limeira, nós já lembramos do Campeonato Paulista do ano passado, né? Onde... Tá difícil, chama a Inter de Limeira, exatamente, hein, nós estávamos aí com 10 pontos, se eu não me engano, né? Exatamente naquela rodada, com aqueles... nós havíamos perdido por 1-0 para a Ferroviária, a demissão do técnico Mozart Santos, né, que agora está no Mirassol fazendo uma ótima campanha, e ali o Moisés Moura, né, que acabou aí, né, ficando à frente do Guarani na partida contra a Inter de Limeira e contra o Palmeiras, foi um empate 0-0. Contra a Inter de Limeira, nós sabemos o que aconteceu, né? 5-0, Jamerson e companhia limitada, né? Fizeram aí o Bruninho. Até o Neilton fez gol. Bruninho fez gol, né? Conhecemos o Bruninho fazendo gol pelo lado direito, né? O Guarani totalmente mudado, né? E na rodada contra o Palmeiras, na última rodada, nós lembramos aí que foi um 0-0, mas estava ele, né? O Rafael que acabou ali, né, jogando, né, o final na temporada 2022 contra a Chapecoense, né, e também a última rodada, né, jogou essa partida no começo do Paulista com o técnico Mozart Santos e também no final do Campeonato Brasileiro, né, que no empate contra a Chapecoense ele acabou entrando em campo. Depois disso ele voltou pro Sub-20. Porém, entretanto, passando por tudo isso, né, o Guarani fez uma boa campanha na Copinha e o Guarani não vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Paulista. Nada mais, nada menos que o técnico Humberto Louser chamou a cavalaria, né? O goleiro Vladimir, pode estar entre os titulares, né? Ele não jogou na partida contra o Santos, óbvio, por conta de questões contratuais, ele é atleta ainda do Santos. E o Rafael, ele que estava aí no Sub-20, foi chamado aí pra ajudar, né? Pra ajudar o Guarani, que precisa agora de toda ajuda. O técnico Humberto Louser, ele fez tudo o que ele achava que podia. Agora ele vai aumentar, agora ele vai apelar, como diria o outro. Ele virou o boné. Quando a gente joga videogame, a gente faz isso, a gente vira o boné. E também tem, né? Corre a notícia que ele vai abrir mão dos 3 volantes, né? E vai colocar o Regis, que teve os problemas, né? Antes do começo do campeonato, né? Acabou sendo relacionado contra o Santos, participou, né, de alguns minutos, ganhou a famosa minutagem e agora está, né, não está ainda, né, vamos esperar sair a escalação, mas ele é um que pode estar entre os selecionáveis. Acho até legal, né, essa atitude do técnico Humberto Louser de mudar, né, de tentar mudar, porque, querendo ou não, nós estamos com 4 pontos, né, não estamos na zona de classificação, e lembrando que é o seguinte, né, os que estão lá embaixo, né, o Santo André e o Corinthians, isso mesmo, se o campeonato terminasse agora, o Corinthians estaria rebaixado com 3 pontos. Então, pra não ficar flertando com perigo, chegar na última rodada, depender de resultado, o Guarani precisa hoje, famosa virar a chavinha, né, Lucas de Souza e amigos? Mas tá passando da hora de virar essa chavinha. Virar a chavinha, então agora ele vai começar testando, né, as peças, né? Por exemplo, o Mike que sentiu, né, na partida anterior, né, do Santos ali, ele acabou não jogando contra o Mirassol, ele não jogou, foi poupado. Ele pode, né, estar no banco de reservas e o Diogo Matheus está na transição física. Eles estiveram, né, nos treinamentos durante a semana, mas ainda não está apto ainda. Agora vamos aguardar a escalação do técnico Humberto Louser para ver o que ele vai levar de melhor, porque é o seguinte, o Lucas de Souza.
é vencer ou vencer e é famoso 12 pontos. Como sempre bato nessa tecla. É o número mágico. É o né? número mágico, tem que fazer 12 pontos e depois a gente vê o que acontece. Mas o técnico Humberto Louser tentando aí mudar aí não mudar, né? Vai mudar nominalmente, mas as características do seu time. O Matheus Bueno, que se ele estiver no banco hoje, pode ter certeza que ele é o substituto do Regis, tá? Ele foi promovido a cover de meia, né? Ele que jogou por tanto tempo como a volante. dublê de armador. Exatamente, a dublê de armador. Então, se caso nós, né, fomos ver aí, ele colocar mais 2 volantes, né? O Camacho e o Wenderson, Camacho, e não ver o Matheus Bueno em campo, com certeza aí o Regis já tem sua sombra, né? Antes do Chay voltar, que a gente não sabe qual é o Chay ainda entrar em condição física, mas vamos aguardar aí ver o que o técnico Humberto Louser, daqui a pouco não saiu a escalação ainda não, né, Lucas de Souza? Se saiu, eu não tô sabendo. Se saiu, eu não tô sabendo. Opa! Em primeira mão, Albertinho. Definida a escalada, engraçado, viu, Lucas de Souza? Como você conseguiu isso, meu querido? Porque eu estou no aguardo também e chegou aqui também no meu... Você é sensacional. Entendi. Você é sensacional. Tá certo. E Então agora, vamos lá? Vamos lá. Definida e escalada? Isso aqui é a abertura da jornada com a hora do Bugre, tá? Um pouco de cada. De cada coisa, tá tudo junto e misturado. E o Guarani do técnico Humberto Louser para a partida daqui a pouco, hein? A partida que pode, né? Pode custar muito caro, Sim. né? Em caso de derrota. Há boatos. Os torcedores, Aqueles né? burburinhos de vestiário, né? Dos bastidores. Os torcedores, né? A gente acompanha muita rede social, né? E a gente vê, né? Que descontentamento com a forma que que o Guarani vem jogando, né? E não é de menos, isso é verdade, né? O que importa é os 3 pontos. O que importa é a bola no barbante. Se jogou no 10-5-1, 24-3, 6-6-2... Cara, não interessa. Interessa o seguinte, filho. É objetividade. Bola na casinha. Então, dito isso, o Guarani vem definido e escalado assim. Vladimir, isso mesmo, Vladimir no lugar do Douglas Borges. Existe a informação de se o Douglas Borges sentiu alguma coisa, Albertinho? Não, opção do treinador, mesmo. Até na partida contra o Santos ele seria, né, entre aspas, titular. Porém, entretanto, como ele tem aquela cláusula, né, aquela cláusula interessante que os times fazem agora, né, então ele não pôde jogar. Então Vladimir, Heitor, aí ó, Diogo Matheus continua fora. Léo Santos e Ryan. Mike coisa! Ele está recuperado, hein? Ele voltou, hein? Após um desconforto, voltou, treinou, está entre os titulares. Anderson Leite, Camacho e ele, Regis capitão, o Regis não, né? Camacho capitão, Regis camisa número 78. Os 3 homens do meu campo, então Matheus Bueno vai esquentar o banco, hein? Matheus Bueno vai esquentar o banco. Exatamente. Na frente, os homens de frente do Bugrão. Derek, Reinaldo e Bruno Mendes. Repeteco do Bugrão. No pique do rádio. Vladimir, Heitor, Léo Santos, Ryan, Mike, Anderson Leite, Camacho e Regis. Derek, Reinaldo e Bruno Mendes, Lucas de Souza. Escalado Guarani, vamos fazer o seguinte. Vou passar rapidamente os resultados do Campeonato Paulista Série A1. Depois do intervalo tem Arthur Eugênio. Eu passo das outras 3 divisões de acesso, Série A2, Série A3 e Série A4. Começando pela Série A1. Ontem, a Ponte Preta, você acompanha aqui nos canais Futebol Interior, bateu o Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 3-0. O Santos venceu o Corinthians por 1-0. O Corinthians que está para anunciar o técnico Antônio Oliveira, que estava no Cuiabá. O Bragantino bateu o Novo Horizontino em Novo Horizonte pelo placar de 2-0. O São Bernardo venceu a Portuguesa pelo placar de 1-0 em São Bernardo. E o São Paulo bateu o Água Santa pelo placar de 3-0. Estes os jogos da quarta-feira. Pois não, Albertinho? Esse técnico Portuga, não foi aquele lá que mandou a brasa em cima do Cássio, quando o Cássio fez cera? Ah, foi ele mesmo. E vai trabalhar com o Cássio. E o Raniel, ex-pupilo dele. E que o Mano Menezes falou que tá achando que tá jogando... Pois é. Que legal. O mundo não gira, ele capota. Hein? Que coisa. E jogam nesse exato momento Mirassol e Santo André, 4-0 pro Mirassol. Situação do Santo André, hein? Que situação a do Ramalhão. O Guarani tá triste. Neste momento vão jogar ainda Palmeiras e Ituano a partir das 9 horas e a partir das 21h30 você acompanha Guarani e Inter de Limeira. Rapidinho, rápida pausa, 2 minutinhos, estamos de volta com o Eduardo Torletino, também diretamente do Brinco de Ouro. E muito mais informação pra você aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. Gente, só aqui nós torcemos por você. Valinhos FM. Futebol Interior.
Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Lucas de Souza. Cria fazer o que gosta e aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos 87.9. Eu, Lucas de Souza, até feliz da vida. Diretamente do Brinco de Ouro da Princesa, ele. A maior revelação do rádio no Brasil e no mundo. De Recife para todo o planeta Terra, Eduardo Tolentino. Suas primeiras informações diretamente do Brinco. Boa noite pra você, Dudu. Boa noite, Lucas de Souza, boa noite, Albert, boa noite para você que está ligado nos canais Futebol Interior, na Rádio Valinhos FM. Hoje o Guarani tenta quebrar de vez esse tabu de quase 5 meses sem vencer dentro de casa. Nesse momento vai rolando um pagodão aqui no Brinco de Ouro, galera vai chegando na Vitalícia, vai chegando também no tobogã, daquele jeito que a gente já tá ligado, o pessoal deixa para chegar em cima da hora, então ainda não dá para fazer uma expectativa de público aqui para vocês. O horário é ingrato, é uma quinta-feira, 9h30 da noite, chuviscando aqui no Brinco de Ouro, mas a galera tem que acreditar, afinal, o Guarani precisa vencer hoje a Inter de Limeira para seguir vivo na busca pela classificação. A Ponte Preta venceu e incomoda o Guarani o fato de estar no último lugar do seu grupo, o Grupo B, com apenas 4 pontos. Lucão, é com você. Valeu, Dudu, diretamente do Brinco de Ouro, Albert Cavalcante. O que você me destaca desse time da Inter de Limeira que enfrenta o Guarani logo mais? Antes disso, né, falar que a última vitória, né, que falou de 5 meses, né, 30, deixa eu ver, na 30ª rodada. Contra o Tombense. Novo Horizontino. O Novo Horizontino. De virada, 2-1. Gol do Derek, ele chuta, um gol espírita, né, que ele acaba chutando e encobrindo o goleiro. E ali, né? Nasceu o apelido João Vitor da Lapada. Exatamente, então vai fazer desde na 30ª rodada. O Guarani vem, tá mal, hein? Tá mal. Mas tudo bem. Né, hoje é os 3 pontos, hoje é 3-0 pra nós, fora os ameaças. Eu coloquei no meu stories, né, uma foto com o Bruno Mendes, né? Sim. E coloquei lá. Pra chamar o gol, né? Exatamente, eu falei 3-0, 2 gols do Lewanderick e um gol do Bruno Mendes. Vamos ver se eu tô certo. Tomara, né? Vamos ver se a bola de cristal tá funcionando. Já do lado da Inter de Limeira, né, o técnico Júnior Rocha terá 2 novidades para escalar o time. São 2 jogadores, né, que foram inscritos na lista A do Campeonato Paulista nessa semana e já estão aptos para estrearem. São eles o volante Johnny Douglas e Matheus Galdesani. O primeiro sofreu um estiramento no posterior da coxa durante um jogo treino na pré-temporada contra o Red Bull, mas teve uma recuperação rápida e já está treinando com bola. Ele correu o risco de ficar fora dos inscritos. E já a situação de Galdesini é parecida, viu? Ele chegou lesionado do Remo. E o Guarani, e tem um torcedor que queria o Galdesini. Não sabia da situação clínica dele, né? E no começo da temporada, mas ele está se recuperando e quer jogar. Já porque, né?
Ele tá com aquele apetite de jogar porque ele tem um contrato de produtividade. Então, mesmo ele tá meio, né, ainda não tá 100%, ele precisa jogar, obviamente, né? Porque ele fez o contrato de produtividade. E se você não produz, Lucas de Souza, você não recebe. Então, esse aí, né, são os destaques do Inter de Limeira. E só lembrando, né, que o goleiro Zé Carlos, o volante João Paulo Silva, o atacante Rafael Silva, seguem entregues no departamento médico. Então isso aí são os destaques da Inter de Limeira do técnico Júnior Rocha. Perfeitamente, tá aí o destaque do Leão da Paulista, que enfrenta o Guarani logo mais às 21h30, você ligado, curtindo, compartilhando a nossa transmissão, curta, compartilhe, comente e participe da nossa enquete. Quem é que vai vencer hoje? É o Guarani? É a Inter de Limeira? Fique ligado conosco na melhor transmissão esportiva do interior. Vamos agora com o destaque, vamos agora com a participação dele, Arthur Eugênio Matias, o maior cronista esportivo do interior do Brasil, sem dúvida alguma, trazendo informações deste confronto entre Guarani e Inter de Limeira. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Vamos falar de Guarani e Internacional de Limeira? Eu consegui montar um combinado interessante de jogadores que jogaram tanto no Guarani como na Inter de Limeira. E um detalhe, Guarani e Inter de Limeira, confronto novo em termos de futebol paulista. A Inter conquistou o acesso em 1978. Olha, um time da Inter que conquistou o acesso em 1978 e somente a partir de 1979 é que Guarani e Internacional passaram a se enfrentar de forma oficial. Um combinado de jogadores que atuaram no Guarani e na Inter de Limeira. O time ficou assim: Silas, o goleiro, defesa, João Luiz, Jorge, Valdir Carioca e Almeida. O meio-campo, Salomão, Manguinha e Ademir Melo. Um ataque interessante: Tato, Lola e Ziza. Técnico dessa seleção, Pepe, o lendário Pepe. Conquistou acesso no Guarani em 1991 e campeão paulista pela Internacional em 1986. E o Manguinha, campeão no Guarani, campeão na Internacional. Vamos falar de posição. Silas, o goleiro, campeão paulista pela Internacional em 1986. No final de carreira, Silas esteve no Guarani em 1991, Campeonato Brasileiro da Série B. Mas no Guarani, já em final de carreira, não foi bem. Nesta foto, Silas está dando uma entrevista para o Edivaldo Tites, da imprensa de Piracicaba. Na lateral direita, João Luiz, outro campeão paulista pela Inter. João Luiz esteve no Guarani em 1982 e também não foi bem. Curiosidade, em 1982, quando veio para o Guarani, João Luiz atuava como meia ponta de lança. Somente depois é que ele foi fixado como lateral direito e um grande lateral. Jogou do Palmeiras, jogou em Portugal, dupla de zaga. O primeiro zagueiro é Jorge, que veio do São Bento de Sorocaba. Jogou no Guarani, foi para o Santa Cruz de Recife e depois esteve na Internacional, completando a zaga Valdir Carioca. Valdir Carioca hoje mora em Taubaté e participou do ótimo time do Guarani em 1986, vice-campeão brasileiro. Somente não foi campeão, pois foi garfado por José de Assis Aragão. Olha uma imagem de Almeida no melhor Guarani de 1982. Excelente campanha no Campeonato Brasileiro. Terceiro colocado. Em pé, o Wendel, o goleiro, Jaime, Júlio César, Amaral, Edson e Almeida. Agachados, Lúcio, Hernani Banana, Careca, Jorge Mendonça e Capitão. Meio campo, Salomão, Manguinha e Ademir Melo. Olha o Salomão num jogo da Inter contra o São Paulo. Salomão divide bola com Everton, que também jogou no Guarani. Salomão chegou ao Guarani na venda de Renato para o São Paulo. Surgiu bem nas categorias de base da equipe do tricolor do Morumbi. No Guarani, Salomão foi mais ou menos,
mas na Internacional foi muito bem, negociado com o Cruzeiro e jogou muitos anos no exterior. Hoje, Salomão mora em Araras. Completando o meio-campo de um lado, Ademir Melo. Neste combinado, é o único falecido. Você vê uma imagem de Ademir Melo no time da Internacional, que conquistou o acesso em 1978. Ademir Melo é o penúltimo agachado. Em 1975, emprestado pelo 15 de Piracicaba, Ademir Melo jogou no Guarani. Nesta foto, fixa a foto, produção. O Vininho é o segundo em pé, depois do goleiro Lula. Vininho, zagueiro, teve uma meteórica passagem também pelo Guarani. Completando o meio-campo, Manguinha. Edson Aparecido Acedo. Manguinha foi campeão brasileiro pelo Guarani em 1978. Inclusive, olha a foto da final. Ele é o penúltimo agachado. Ele jogou a final no lugar de Zenon, que estava com 3 cartões amarelos. E na Internacional, ele era titular absoluto. Nesta foto, Internacional, campeão paulista em 1986. O Manguinha é o quinto em pé, logo depois do goleiro Silas. No ataque, Tato, ponta direita, revelado pela Internacional, muito bem na Internacional, foi para o Palmeiras e depois, quando o Guarani vendeu Neto para o Palmeiras, Tato veio para o Guarani. Olha uma imagem de Tato jogando no Guarani em 1989. Guarani São Paulo. Tato divide bola com Nelsinho. No ataque, Lola, um dos principais jogadores dos anos 1970. Lola chegou ao Guarani para o Campeonato Brasileiro de 1973, vindo do Atlético Mineiro. Depois esteve no México e em final de carreira, vindo do Grêmio Maringá, Lola jogou na Internacional e depois foi para o Corinthians de Presidente Prudente. Na ponta esquerda, o ótimo Ziza, um dos principais pontas do Brasil nos anos 1970. Revelado pelo Juventus, Ziza chegou ao Guarani e em 1977 foi negociado com o Atlético Mineiro. Jogou no Botafogo do Rio e depois na Inter de Limeira, onde ele parou de atuar, passou a ser preparador físico do técnico Pepe e durante muitos anos esteve no Oriente Médio. Um Guarani com Ziza de ponta esquerda para a torcida bugrina. Guarani 1975. Em pé, Joãozinho, Bessa, Amaral, Flamarion, Odair, lateral direito, Cláudio, lateral esquerdo. Agachados, Hamilton Rocha, Davi, Zé Carlos, Alexandre Bueno e Ziza. Davi também jogou na Inter de Limeira. Este, o combinado, Guarani e Internacional. Ficou um combinado interessante, uma equipe até que razoável. Silas, João Luiz, Jorge, Valdir Carioca e Almeida, Salomão, Manguinha e Ademir Melo, Tato, Lola e Ziza. O técnico, eu coloquei o Pepe, mas poderia ser também o Carlos Gainetti. Nicolás, coloca aí uma foto do Carlos Gainetti, que foi muito bem no Guarani em 1986 e que também comandou a Internacional de Limeira. E no final, uma homenagem a um jogador revelado pelo Guarani e que logo no início de carreira foi emprestado para a Internacional em 1975, na retomada ao profissionalismo da Internacional de Limeira. Ricardo Coscorão, lateral revelado pelo Guarani. Em 1975, ele disputou a segunda divisão pela Internacional. Na época, o acesso estava congelado. Você vê uma foto de Ricardo Coscorão. Dos jogadores, ele é o último em pé. O goleiro é o Doná, já falecido, que jogou no Palmeiras e no 15
de Piracicaba em 1976. E agora, uma foto de Ricardo Coscorão em 1973, jogando no Guarani. Guarani em 1973, em pé, Tobias, Moacir, Jair Pisserni, Amaral, Flamarion e Ricardo Coscorão. Agachados, Barnabé, Amauri, Washington, Zéito e Jader. E hoje, Ricardo Coscorão, imagem recente. Jogou muito bem no futebol do Nordeste. No Ceará, Sport Recife, Ferroviário. Aqui no futebol interior, um combinado, Guarani e Inter de Limeira. Quer falar de algum assunto que você tem na memória? Quer que eu recupere a história de algum jogador? Fale aqui nos canais do futebol interior. Se a notícia é de futebol e não está no futebol interior, é fake news. Sempre aqui no futebol interior. Tá aí, a memória viva. Arthur Eugênio Matias, sem dúvida nenhuma, um dos maiores cronistas esportivos do Brasil e, por que não, do mundo. Abraçando você ligado, conectado conosco aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9, como prometido. Passando aqui os resultados deste campeonato paulista, né? Eu passei os resultados, vamos averiguar aqui a classificação dos grupos neste momento. No grupo A, Chave do Peixe, que tem o Santos como líder, 15 pontos ganhos, praticamente já classificado. Por quê? Na segunda colocação, o Ituano com 4, ou seja, o Ituano com 4 pontos, a mesma pontuação do Guarani, está passando de fase nesse regulamento um tanto quanto confuso da Federação Paulista em relação ao Paulistão. Na terceira posição, a Portuguesa com 3 e o Santo André, que perdeu, né, acabou o jogo lá em Mirassol, 4-0 para a equipe do Mirassol diante do Santo André, mais uma derrota no Ramalhão, 2 empates, 4 derrotas, 10 gols sofridos em 6 jogos, é a pior defesa disparado do Campeonato Paulista, tem apenas 2 pontos ganhos. No grupo B, o Palmeiras, que joga neste momento contra o Ituano, tem 10 pontos ganhos, seguido pela Ponte Preta, que venceu o Botafogo de Ribeirão Preto com 9, o Água Santa, que perdeu para o São Paulo com 7. Esse resultado foi bom para o Guarani. Se o Guarani vencer o jogo, encosta no Água Santa, vai aos mesmos 7 pontos e embola de vez esse grupo B. No grupo C, temos o RB Bragantino com 10 pontos, o RB Bragantino, que jogou na rodada e venceu o Novo Horizontino fora por 2-0. Tem o Mirassol com 9, a Inter de Limeira com 4 pontos, também de olho nessa segunda vaga do grupo C, e o Corinthians com apenas 3 pontos. Sim, senhoras e senhores, o Corinthians está na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. E lá no grupo D, o São Paulo lidera com folga, com 13 pontos, atrás o São Bernardo com 11 pontos, fechando a segunda colocação. São Bernardo que bateu a Portuguesa pelo placar de 1-0, jogando em São Bernardo do Campo ontem, o Novo Horizontino e também o Botafogo de Ribeirão Preto. Então essa é a classificação de momento do Campeonato Paulista. Vamos para o Paulista A2. Paulista A2 que vivencia neste final de semana a sua 8ª rodada, mas que teve rodada no meio de semana, né? Na terça-feira, a Ferroviária bateu a Portuguesa Santista pelo placar de 2-0. Comercial e Primavera, que coisa o Comercial, hein? Comercial que anunciou o técnico novo. Técnico novo na equipe do Comercial. Chegou primeiro a informação no portal Futebol Interior, o Wagner Lopes. Wagner Lopes é o novo treinador do Comercial, ele que substitui o Luiz Carlos Martins, que foi para o Grêmio Prudente. Então o Luiz Carlos Martins saiu do Comercial, foi para o Grêmio Prudente e no lugar do Luiz Carlos Martins na equipe do Comercial assumiu o Wagner Lopes. E o Primavera treinado pelo Roger, né, que estava no Atlético, jogador da Ponte Preta, também do Corinthians. O Rio Claro bateu o Linense por 3-0, 3 gols do mesmo jogador, rapaz, do Denilson. O Denilson marcando 3 gols no jogo diante do Linense. O Noroeste perdeu em casa para o Velo Clube do Guilherme Alves, que substituiu o Fael Júnior, né, há 3 rodadas atrás, bateu o Noroeste fora de casa por 1-0, resultado importante. O Monte Azul venceu o Oeste em Barueri pelo placar de 1-0. O São Bento, vice-líder do Campeonato Paulista 2, bateu o Taubaté pelo placar de 1-0. O São José, hein? Quem diria? Alô, Ricardo Costa. Ricardo Costa, que é primo, sabe de quem, Albert Cavalcante? Quem? Edinho Campos.
Ah, vá. Sério? Ricardo Costa fazendo um trabalho fantástico no São José. São José 5, Juventus 0, jogo lá no estádio em São José, lá no Martins Pereira, em São José. E o 15 de Piracicaba ficou no empate com o Capivariano por 0-0. Vou passar a classificação, os 8 primeiros e os 2 que estariam rebaixados da Série A2. São José, São Bento, Taubaté, Noroeste, Veloclube, Portuguesa Santista, Ferroviária e Rio Claro, nesta ordem do primeiro ao oitavo, né? O São José tem 17 pontos, o São Bento 16, Taubaté vem um pouco atrás com 12, Noroeste com 11, Veloclube com 11, Portuguesa Santista também com 11 e Ferroviária com 11, fechando o G8, o Rio Claro com 9 pontos ganhos. Nas duas últimas colocações, o Monte Azul com 5 e o Comercial de Ribeirão Preto, agora com Wagner Lopes de treinador, com apenas 4 pontos ganhos. Paulista 3, promete, hein? Exclusividade também dos portais do Portal Futebol Interior. O TJD anulou a partida entre Grêmio Prudente e Catanduva. Na ocasião, a comissão técnica do Catanduva realizou 6 substituições, o que é terminantemente proibido. Que legal, a comissão de arbitragem e também o quarto árbitro daquela partida acabaram punidos aí pela Federação Paulista. Aquele gol do Ribeiro lá que ele fez. Exatamente. Então esse jogo foi anulado, será remarcado. Com isso, Catanduva, com 4 jogos, 4 vitórias, vai jogar sua quinta partida neste sábado contra o Esporte Clube São Bernardo. Da mesma forma, o Grêmio Prudente, o Carcará. Classificação de momento do Paulista 3. Partidas desta última rodada, né? Da quinta rodada, o Desportivo Brasil bateu a Matonense por 2-0. O União São João venceu finalmente, na primeira vitória do União São João no Campeonato Paulista 3, diante do Rio Preto por 1-0, jogo em Ribeirão Preto. O Lemense enfiou 4-1 no União Suzano, jogando em Suzano. Bragantino 2 e Itapirense ficaram no empate por 1-1. Votuporanguense e São Bernardo também 1-1. Grêmio Prudente 2, Sertãozinho 0. Catanduva 2, São Caetano 1. Marília e Bandeirante ficaram no empate por 1-1. Classificação de momento dá 3. Catanduva lidera com 12 pontos, né? Foi anulado o jogo, será remarcado, então Catanduva ainda fica na frente, tem 12 pontos ganhos, mais um jogo a menos. Lemense com 11 na segunda colocação, na terceira posição Desportivo Brasil com 10. Quarta colocação, São Bernardo com o Esporte Clube São Bernardo com 9 pontos. Na quinta posição, Votuporanguense com 8. União Suzano, Grêmio Prudente e Marília com 7 pontos. E nas duas últimas colocações, o São Caetano. São Caetano na zona de rebaixamento da Série A3. Pode ser rebaixado para a Série A4. E o São Caetano tá arriscado a jogar a quarta divisão do futebol paulista pela primeira vez na história, com apenas 2 pontos. E a Matonense com apenas 1 ponto ganho. Estive ontem lá em Limeira, né, na terra da Inter de Limeira, na transmissão para a Federação Paulista de Independente de Limeira e Vossen. E lá no Campeonato Paulista 4, o 15 de Jaú, o Galo da Comarca, canta alto. 3 jogos, 3 vitórias, lidera com 9 pontos ganhos. Seguindo aí pelo Grêmio São Carlense, 7 pontos ganhos, assim como o Taquaritinga e o Barretos. Na quarta colocação também com 7 pontos. Francana com 6 na quinta posição. Audax Osasco com 5 na sexta colocação. Penapolense na sétima colocação com 4 pontos. E o Rio Branco fechando o G8 com 4 pontos. Na zona de rebaixamento, o SK Brasil não tem nenhum ponto ganho. E a equipe do Joseense também com apenas 1 ponto ganho. Resultados de ontem, né, do Campeonato Paulista A4, o América empatou com o Audax 2-2, o Rio Branco perdeu em casa para a equipe do Jabaquara por 2-1, Taquaritinga 2, São Carlense 2, a equipe do Taquaritinga vencia esse jogo por 2-0, o Penapolense bateu o Josense por 3-1, a Francana venceu o União Barbarense por 1-0, o 15 de Jaú meteu 5-1 no Nacional da Comendador Souza, jogo lá em Jaú, o Barretos bateu o SK Brasil por 2-1 e o Independente de Limeira ficou no empate com o Vossen de Assis pelo placar de 1-1. Eduardo Toletino, diretamente lá do Brinco de Ouro da Princesa, traz mais um destaque para nós, Eduardo. Fala, Lucão, muito boa noite para todo mundo ligado nos canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM. O Guarani tenta voltar a vencer depois de 2 derrotas consecutivas e aposta em algumas mudanças na escalação, a começar pelo goleiro. Hoje o Vladimir faz a sua estreia com a camisa do Guarani. O Guarani era o time com menos defesas no Campeonato Paulista, apenas 14 nesses primeiros 5 jogos, com uma média de 2,8 por jogo. O time com menos defesas no Paulistão. Portanto, Douglas Borges hoje começa no banco e Vladimir assume a vaga de titular. No ataque, o Derek está lutando para fazer o seu primeiro gol em 2024. Ele é o jogador em todo o Paulistão, segundo o SofaScore,
o segundo em finalizações por jogo. Ele tem uma média de 4,2, só está atrás do Flaco Lopes, atacante do Palmeiras, que tem uma média de 4,3. Está faltando acertar a pontaria para o Derek colocar a bola lá dentro. E o Heitor, lateral direito, foi criticado no último jogo porque os 2 gols do Santos foram por aquele lado, mas ele merece destaque porque é o primeiro em desarmes por jogo no Campeonato Paulista. A média dele é 4,8, quase 5 desarmes por jogo entrega o Heitor. É um jogador importante no esquema do Louser. Falou Eduardo Toletino, interessante, né, Albert? O Derek é o segundo que mais finaliza, mas a bola não tem entrado. O Heitor é o que mais desarma, todavia, entretanto, a falta de eficiência no ataque tá cobrando o seu preço na defesa do Guarani. E como o Bruno José faz falta, né? Meu Deus do céu, ia falar isso agora. Como o Bruno José faz falta. Querendo ou não, o técnico Humberto Louser, né, até a 30ª rodada, ele tinha os seus auxiliares de laterais, né? E vem sofrendo muito, né, pelos lados. O Heitor sofreu muito na Vila Belmiro a partir da saída do Reinaldo, né? Reinaldo que acabava fazendo a dobra com ele e o Santos não conseguia trabalhar para aquele setor. Aí começou a mandar a bola ali nas costas do Helder, né? O Helder por conta de tudo, né? Até mesmo pelo Lewanderick. O Lewanderick, por mais que ele seja muito incisivo no ataque, na defesa ele não faz como o João Vitor, né? Aquele box to box, como diria o outro, né? Box to box. É o box to box? É, box to box. Você sabe o que significa o box to box? Área a área, né? Então ele não faz esse box to box, né? Não faz esse box to box. Tá ligeiro, hein, Albert? Eu tô esperto. E ele acaba não fazendo, né, essa sombra, né, pro Helder. Aí entra também os nossos volantes, né? Porque o Camacho sozinho não faz milagre, né? E a partir do momento que você pega o Matheus Bueno, coloca ele como um meia, só que esse meia, ele acaba flutuando entre o campo de defesa e o campo de ataque, ele tem a força física, mas ele acaba, né, sendo nulo, né? Não adianta o meia ele jogar, né, ele querer fazer essa flutuação, fazer a dobra, sendo que o seu lateral ali ele está nulo. E toda jogada ali, o Otero caiu muito pelo lado do Helder ali. O Helder experiente ali, vários embates e acabou ali, né, ganhando, né? Muitas vezes ali no físico. Apesar de ser jogador de 35 anos, o jogador com mais, né, com a idade mais avançada desse elenco do Guarani, ele se portou muito bem. E falando nisso, eu vou dar uma passada aqui no Facebook. Opa, vamos lá, passar no Facebook e mandar um abraço a todos aí, você que está aí, né? No Facebook, mande mensagem no Facebook, que é aqui comigo mesmo, tá? No YouTube é comigo, hein? Participa, família, vambora! Isso, o Lucas ficará no YouTube e eu no Facebook. Então vamos lá, Luiz Cláudio Luiz Leal. Boa noite, Luiz Cláudio, tudo bem? Walter José, boa noite, Pará. É de Pará, hein? Vocês, flecha neles, hoje dá-lhe bugrão, é isso aí. Walter José, hoje tem que encostar na linha do trem. Eu sei do que ele tá falando. Tem que vencer mesmo, senão nós estamos na roça. Johnny Alves, 2-1 Inter de Limão. Aí não dá, né, meu irmão? Não brinca comigo não, irmão. Não faz isso aí comigo não. É o Carlos Eduardo Lemos Matozinho, que ele está assistindo. O Frank Francisco mandar um beijo no coração dele, né? Eles estão assistindo. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho, boa noite a todos. Boa noite. E o Alerta Vinhedo está com a gente. Conhece o Alerta Vinhedo? Eu conheço, parça. Boa noite a todos, uma ótima transmissão, viu? Pode compartilhar à vontade na sua página, viu? Compartilhe essa jornada, viu? Nós agradecemos, não custa nada, viu? Manda aquele like, manda aquele joinha. Quem estiver no YouTube, ative o sininho. Você que está na Rádio Valinhos 87,9, um abraço, um beijo no seu coração. Você que estão aí em todos, né? E nos barzinhos, estão em casa, está no trabalho, quem, né? Os porteiros, os motoristas, todo mundo que está acompanhando a gente aí. E também não se esqueça, viu? Se caso você tiver saindo um pouquinho e não pegou, coloca aí no seu celular no Radiosnet, né? Nos aplicativos aí de rádio, que você ativa lá o Futebol Interior, a Rádio Valinhos, e nós estaremos aí juntinhos e misturados até o final da jornada. Falou o Albert Cavalcante, vou aproveitar aqui e mandar um grande abraço pro torcedor verde, dizendo aqui que o time do Guarani piorou seu elenco de um ano pro outro. A gente trouxe nas primeiras transmissões do Guarani, fez um comparativo de elenco. E a gente até comentou que o elenco a gente não enxerga que é pior do que o ano passado. Na verdade, a gente até considera que o elenco é melhor, que a coisa não tá encaixando ainda, né, Albert? O ano passado foi a mesma coisa, viu, gente? Nas 5 primeiras rodadas foram 4 pontos. Então agora é a mudança de chavinho. Só lembrando também que por 2 ou 3 anos consecutivos o Guarani fecha com 14 pontos e não consegue, né? 2021
conseguiu passar, né? Pegou nas quartas de final o Corinthians. Depois o ano passado, né? O ano passado ele foi, né, na última colocação, não conseguiu, né, passar de fase, caiu, foi na Copa Independência, né? Onde o Guarani perdeu pro Mirassol. Mirassol é fogo, hein, velho? Meu Deus do Mirassol céu. Mirassol venceu hoje 4-0. Hein? Exatamente. Então nós tivemos aí momentos de 14 pontos. Nós temos que quebrar essa marca, né? Quando ali as imagens aparece ali meu Deus do céu. Olha, rapaz do céu. Aparecendo o treinamento ali, né? Do ataque ali. E a bola quase entrou. Exatamente. Olha, que se acontece um lance desse, eu vou ficar maluco, Albertinho. Mas a cabeçada ali foi mortal, porque querendo ou não, são jogadores, né? Todos jogadores à frente do goleirão Vladimir. E o Vladimir fez uma defesaça agora, velho. Vladimir, que Nossa Senhora do Brinco de Ouro esteja com você, Vladimir. Rapaz, que defesa, é um outro momento da sua carreira. Você que não era unanimidade no Santos, é bem verdade. Mas toda a sorte do mundo pra você, é um grande profissional. Vai deitar aqui. Esperamos. Não, vai deitar e é o seguinte, né? Ganhou a posição do Douglas Borges, que vinha como unanimidade. Exatamente. Né? O Douglas Borges é um goleiro seguro. Exato. Né? Então, ele... Toda a sorte do mundo pro nosso querido Vladimir. Deixa eu passar rapidamente aqui alguns resultados do nosso placar ao vivo Futebol Interior, o maior e mais completo placar da internet, hein? Quer ficar por dentro de todas as atualizações em tempo real dos jogos do seu time do coração? Placar ao vivo Futebol Interior. Joga lá no Futebol Interior, na parte de cima do site, você coloca placar, você vai clicar lá e vai acompanhar a todos os resultados, como este, por exemplo, torneio pré-olímpico, hein? O Brasil acaba de abrir o marcador contra a Venezuela. Gol marcado aos 2 minutos do segundo tempo. O Brasil vai vencendo a Venezuela pelo placar de 1-0. A Argentina e Paraguai empataram por 3-3. Com esse resultado, o Brasil pula na frente da Argentina. Vai aí a 3 pontos ganhos. Fica com a segunda colocação deste quadrangular final, que serve como classificatória para as Olimpíadas de Paris. Olimpíadas de Paris em 2022. Gol de Maurício, hein, Lucão? Gol do Maurício. Grande Maurício. Vamos ouvir o técnico Bertolozzi. E o técnico Bertolozzi falando, vamos ouvir o treinador do Guarani. Terceira oportunidade aqui. Sabedores daquilo que a gente precisa fazer, além de performar, desempenhar bem, como a gente já performou e desempenhou bem em outras oportunidades. Hoje nós precisamos unir essa performance e desempenho, de fato, ao resultado. Então isso tem nos incomodado, mas a gente não pode trazer um peso a mais, porque isso acaba tirando a naturalidade do atleta quando ele está dentro de campo, colocando em prática aquilo que ele já faz naturalmente. Então a gente procurou pontuar algumas coisas que a gente está deixando e está devendo para que a gente possa já vir para hoje e não permitir essa situação para o adversário. E, é claro, colocar nossas ideias, colocar aquilo que a gente traçou como planejamento, como estratégia, para que a gente consiga fazer um grande jogo, como eu falei, unir essa performance ao desempenho e, claro, fazer a nossa primeira vitória dentro de casa, que é muito importante você vencer dentro de casa para que você conquiste os seus objetivos em qualquer campeonato que seja. Quando é o Campeonato Paulista de tiro curto, a importância ainda é maior. Tá aí, Falou o professor, né? Querendo ofertar a primeira vitória do Guarani dentro de casa, o Guarani, hein? Meu Deus. E um detalhe, né, Albert? Transformar esse desempenho em resultado. Né? Desempenho... Se a gente for falar do desempenho, o desempenho foi bom contra Ituano, contra Corinthians, contra, né, o São Bernardo não chegou a dever tanto, mas contra o Mirassol e contra o Santos... contra o Santos foi um catadão ali, né? Foi Desculpa falar ali, uma desorganização geral, né, da equipe do Guarani. Claro, tem o jogo fora, né, Albert? Tem o jogo... o fato de ter jogado na Vila Belmiro, mas não justifica o fato do Guarani ter se apresentado tão mal. Então, e outra coisa, Campeonato Brasileiro da Série B, você vai enfrentar o Santos de novo na Vila. Pois é, exatamente. Então, assim, se você for ver as equipes que estão performando, né, como diz o técnico Humberto Loser, no Campeonato Paulista, são seus futuros adversários no Campeonato Brasileiro da Série B. Você vai enfrentar eles de novo na Série B. Exatamente. Então, se caso você São 7, hein? 7 times paulistas na Série B. Então, se caso for levar nesse fator casa, né, obviamente que faz sim, né, o Santos veio ano passado, se eu não me engano, foi derrotado, mas o Guarani precisa do mais. O Guarani precisa do mais, né? Primeiramente é vencer hoje. 12 pontos. Ponha na sua cabeça, torcedor. Primeiro vamos fazer os 12 pontos e depois vamos ver o que vai acontecer no campeonato. Eu preciso de 12 pontos, porque isso aí já garante a permanência. Claro, obviamente vamos, né, depois dessa vitória aqui,
O técnico Humberto Luz, o Guarani não consegue mais 2 vitorinhas ainda? Vai pegar o Santo André, cara. Pois é. Tem o Santo André pela frente. Que tá sendo fiel da balança. Exatamente. Hein? Só que, né, aí eu vou ser também advogado, né? Aquele advogado ruinzão, né? Contra o ABC também. O ABC rebaixado. Perdemos para o ABC. Então... Inexplicavelmente, né? Ou explicavelmente, né? Ou inexplicável ou explicavelmente. O Alan Santos tinha cantado a bola antes. Quem lembra, o Alan Santos já tinha cantado a bola antes. O Alan Santos que já não está mais conosco aqui no Guarani. Então o Guarani precisa realmente mudar, e esse choque de realidade, eu achei muito legal aqui a formação do técnico Humberto Louser. A mudança, né? A mudança na equipe do Humberto Louser, que ele quer mudar. Ele quer o diferente. Né? Se o Chay tivesse inteiro, será que o Chay seria titular? Poderia ser. Então o Chay não está apto ainda não performa do jeito que ele quer, então vamos colocar o Regis, o capitão, 78, o capitão não, né? Já foi, né? Mas o jogador diferente, né? O camisa número 78, Lucas Souza. Pois é. Ele, Lionel Regis, quem sabe não possa incorporar o que fez quando ele reestreou com a camisa do Guarani no passado no jogo contra o Avaí, primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Entrou em campo, mudou a história do jogo, o Guarani venceu por 4-1. Regis, toda a torcida do mundo pra você, meu querido. Abraçando o Lemuel Santos, meu cunhado, meu irmão, meu camarada. Parabéns pra você, Lelê. Fazendo aniversário hoje, nesse dia 8 de fevereiro de 2024. Lelê, um beijo no seu coração, meu querido. Tamo junto, meu irmão. Ele que acompanha todas as transmissões aqui dos canais Futebol Interior. Lelê, Deus te abençoe, meu querido. Muitos anos de vida pra você. Adecir Mendes, salve Futebol Interior, tamo junto. Otávio Souza, o mais novo redator do Futebol Interior lá de São Paulo. Fez faculdade comigo. Você acredita, Albert? É meu? É, sim. Foi meu companheiro de faculdade e está conosco no maior e melhor portal de futebol do mundo. Portal Futebol Interior, 10 milhões e meio de acessos. É sensacional. Abraçando também aqui o Shotoko Makabe, lá em Nagoya, no Japão. Exatamente 9 horas 22 minutos do dia 9 de fevereiro, né? E a galera acompanhando aqui a nossa transmissão. Você tem certeza disso? É, rapaz, horário de Tóquio. Você tem certeza? Posso perguntar? Pode perguntar, Silvio. Oi. Muito bem, exatamente 21 horas 22 minutos em Campinas. Albert, o Guarani está definido? Escalado. E a Inter de Limeira está escalada? Definida. E a arbitragem? Na pedra. Então, neste exato momento, rufem os tambores, prepare o seu coração, torcedor do Bugre, vamos para a ficha técnica de Guarani Internacional de Limeira. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Humberto Louser vem definido e escalado assim. Vladimir, o goleiro, camisa número 89. Na lateral direita, Heitor, o camisa número 2. A dupla de zaga do Bugrão. Léo Santos, o camisa número 3. E Ryan, camisa número 4. Na lateral esquerda, Speed Mike, o camisa número 6. Os homens no meio-campo do Bugrão. Anderson Leite, o camisa número 5, Camacho, capitão 14, e hoje, ele, o cérebro pensante, bem-vindo, Lionel Regis, o camisa número 78. Os homens de frente do Bugrão, Lewanderick, o camisa número 11, Reinaldinho Gaúcho, camisa número 20, e ele, o matador, Bruno Haaland Mendes, o camisa número 9. Repeteco do Bugrão, Vladimir, Heitor, Léo Santos, Ryan e Mike, Anderson Leite, Camacho, Regis, Derek, Reinaldo e Bruno Mendes. Caso o técnico Humberto Louser queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Douglas Borges, Pedro Henrique, Márcio Silva, Helder, Matheus Bueno, Lucas Araújo, Wenderson e Chay, Rafael Freitas, Marlon, João Vitor e Pablo Tomás, Lucas de Souza. É o Guarani Futebol Clube, último colocado no grupo B, hein? 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 5 gols marcados, 6 gols sofridos, aproveitamento de apenas 26,7%. Guarani, que vem de derrota no Campeonato Paulista, perdeu para o Santos pelo placar de 2-0. Futebol Interior. E a Inter de Limeira, do técnico Júnior Rocha, vem definido e escalado assim. Max, o goleiro, camisa número 23. O Felipe, o lateral direito, camisa número 2.
A dupla de zaga da Inter, Jussani, o capitão, ele já jogou no Guarani, camisa número 4, e Maurício, camisa número 3. Na lateral esquerda, Zé Mário, camisa número 6. Os homens do meio campo da Inter, Emerson, camisa número 5, Lucas Bochecho, 21, e o Gustavo Bochecho, camisa número 8. Os homens de frente da Inter, Everton Brito, camisa número 7, Juninho, camisa número 11, e ele, o matador Quirino, camisa número 9. Repeteco da Inter, Max Felipe, Jussani, Maurício, Zé Mário, Emerson, Lucas Bochecha, Gustavo Bochecha, Everton Brito, Juninho e Quirino. Caso o técnico Júnior Rocha queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Jonathan, JP Galvão, Mariano, Mancini, César, Canezin, Cauê, Albando, Andrei, João Felipe e Gabriel Lucas de Souza. É a Inter de Limeira, o Leão da Paulista, hein? 4 jogos, 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, 6 gols marcados, 6 gols sofridos, 33% de aproveitamento. Fala, Eduardo Toletino. Não, aproveitando, né, a novidade na escalação, a torcida gostou do Regis, viu? Quando o locutor empolgado aqui do Brinco de Ouro falou Lionel Regis. Não sou eu que tô falando, não. Foi ele mesmo que falou, 78, Lionel Regis. A torcida do Guarani aplaudiu. Reconhece a tentativa do Louser de investir no diferente. Já que os resultados não estão vindo, o Louser vai lá e promove o retorno do Regis ao time do Guarani. Não jogava de titular desde 27 de outubro, pela 34ª rodada da Série B, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, aqui mesmo no Brinco de Ouro da Princesa. Mas ele saiu aos 37 do primeiro tempo, quando o zagueiro Lucão foi expulso e o Louser colocou o Valber para completar o sistema defensivo. E a arbitragem do jogo, Albert Cavalcante. Arbitragem. Quem apita a partida hoje é o Gabriel Meira Bispo, com seus auxiliares. Com ela, Neuza Inês Bach e o seu auxiliar número 2, Daniel Paulo Zioli. O quarto árbitro é o Leandro Carvalho da Silva. E na salinha da TI, lá no árbitro de vídeo é ele, hein? Vinícius Furlan. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Futebol é aqui na Rádio Futebol Interior em parceria com a Valinhos FM 87.9. Vai rolar o melão, vai começar a emoção, você ligadinho, curtindo, compartilhando mais um show de transmissão, mais um show de informação com muita descontração e, claro, muita alegria para você nesta noite de futebol. Seja bem-vindo, fique à vontade, a casa é sua, mande mensagem no YouTube, também no Facebook, abraçando aqui o Sandro 8, mandando aqui vai ser 1-1 Bugre e Leão da Paulista, abraçando a todos que estão também no Facebook, no canal de áudio oficial dos canais Futebol Interior e a você ligado, conectado na Valinhos FM 87.9. Curta, compartilhe e comente a nossa transmissão. O Albert Cavalcante vai ler sua mensagem lá no Facebook. Vai ler sua mensagem lá no Facebook. A sua interação conosco é sempre muito importante. Vai rolar o melão. Guarani que estreia o goleirão Vladimir. Toda a sorte do mundo pra você, meu querido. Que a Nossa Senhora do Brinco de Ouro esteja ao seu lado. Assim como toda a equipe do Guarani. Guarani é vencer ou vencer. O bugrão do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone, da sua Smart TV. Camisa verde, calção branco, meia branca. A equipe da Inter de Limeira. Do lado direito do seu smartphone, da sua Smart TV, do seu computador, camisa branca com detalhes pretos, calções pretos, meias pretas. Vai trelar o apito árbitro, vai começar a emoção no Brinco de Ouro da Princesa. Gabriel Henrique Meira Bispo colocado no centro do gramado. Aguarda pelas 21 horas mais 30 minutos. Aguarda pelo momento exato para começar o jogo. É protocolar, Albert Cavalcante. Tem que dar 9h30 para o jogo começar. É isso mesmo, 9h35 no caso, 21h35, né, na partida hoje, né? Não, 21h30. É 21h30, então falta um minutinho só, então. Falta um minutinho, o árbitro já olhou pro relógio. Vai trilar o apito, trila o apito, árbitro. Apita Gabriel Henrique Meira Bispo, boa sorte, Guarani. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, nação bugrina. Vem comigo, torcedor espalhado no Brasil e no mundo inteiro. Curtir a primeira etapa de Guarani Inter de Limeira. Muito boa noite. Fique à vontade, a casa é sua. Desejamos a você uma ótima noite de futebol. Trabalho de bola da equipe do Guarani, campo de defesa. A equipe da Inter de Limeira já marca a saída de bola. Bola no campo de defesa, dentro da grande área. Domina a parada. Vladimir manda pra frente. A bola sobe e desce. Tentou tocar o Mike. A bola vai pela linha de lado. Primeiro lateral do jogo em favor do Leão da Paulista. 35
5 segundos no relógio. Vem pra balançar o esqueleto, camisa número 2, Felipe Albuquerque, aquele mesmo, passou por Campinas. Tentou a jogada no toque ali do Lucas Bochecha, tira a defesa do Guarani. A bola sobe e desce, cai na intermediária, campo ofensivo da equipe do Bugre. Rebate, manda pra frente lá o zagueirão do Jussani. A bola bate, volta, passa ali pela linha de lado, vai pela linha lateral, novo arremesso pra equipe da Inter de Limeira lá pela ponta direita. A arbitragem parou o jogo, deu falta, Albert. Marcou falta, né? Uma dividida ali, né? Na linha lateral, né? No campo de defesa do Guarani. E acabou marcando falta. Pra mim não foi nada ali, foi também não achei nada. Juizão, já começou. Pois é, trabalho de bola da equipe da Inter de Limeira com Jussani, manda pra frente, desvio de cabeça do Quirino no costado da defesa, tentando buscar o Juninho, sai do gol, Vladimir firme, faz a defesa. Olho nesse Juninho, esse Juninho, camisa número 11, também no Everton Brito, camisa número 7, jogadores de perigo, atenção, defesa bugrina, trabalho de bola da equipe do Guarani, campo de defesa, tá marcado, Anderson Leite, volta a jogada na zaga central, quem domina a parada é Léo Santos domina, tá parado, pensa, pisa, olha, avança no gramado, avança no terreno, 2 passos pra frente, chega na intermediária, campo defensivo, descola o lançamento, a bola vem alta, cai lá do lado esquerdo no campo de ataque do Bugre, sobe também, tira a defesa da equipe da Inter com Felipe Albuquerque, rebate, a bola volta na metade do campo, domina a parada, Everton Brito volta a jogada com Felipe Albuquerque, tá marcado pelo Derek, rebobina a fita, volta o lance com Jussani, camisa número 3, faz o rodopio, volta a jogada lá com o goleirão Max despacha, manda pra frente, a bola sobe e desce, cai na metade do campo, rebate a bola, o Mike vai ficar com o Léo Santos manda de perna esquerda, despacha, manda pra frente, a bola sobe e desce, cai no peito de Derek tenta a jogada, Felipe Albuquerque rebate, a bola volta com o Ryan tenta o domínio de bola, deu uma chaleirinha na pelota, ajeitou com habilidade, volta a jogada, volta o lance com o Mike, cabeça erguida no camisa, pois não, Eduardo Toletino. E teve gol no pré-olímpico, hein? Opa! A Venezuela empatou o jogo, 1-1, chegou a fazer um 2-1, mas o segundo gol da Venezuela foi anulado. Se a Venezuela vencer o Brasil e a Argentina vencer o Paraguai, o Brasil está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Rapaz, de Paris, perdão. Isso é grave, hein? Jogos Olímpicos de 2026, o Brasil fora, realmente é preocupante. É o 2024. reflexo, né? 2024, perdão. É o reflexo, né? Reflexo. É o reflexo do nosso futebol aqui, né? Jogos de Paris que acontecem em junho desse ano, inclusive. Então prepara pra cobrir outra equipe. Prepare o seu coração, porque vem Bugre. Lançamento pra Derek, posição normal. Dominou, ajeitou, rolou pra trás. Heitor manda pro gol, mandou pra fora. Tava parado o jogo. Tava marcado impedimento no lance, o lançamento longo, arbitragem. Na verdade, isso mesmo, estava impedido na jogada do Derek, mas a assistente, a Neuza Inês Bach, demorou uma semana para marcar o impedimento, Alberti. Mas mesmo assim, né, bola em profundidade, pelo meio, a chamada aquele, né, L1 triângulo, né, uma cavadinha por cima, encontrou o Derek, quando vê os homens, pera aí, Lucas. Lançamento longo, Quirino buscado na linha de fundo, tá esperto, Léo Santos, a bola vai pela linha de fundo, completa o destaque aí, Alberti. Mesmo assim, o Derek recebeu, né, dentro da grande área, ele dominou e não tinha ninguém perto dele, ele viu o Heitor chegando. Se ele levanta um pouco a cabeça e vira do lado, estava aparecendo ele, né? O Bruno Rala Mendes. Ele não, preferiu rolar pra trás. E aí o Heitor pegou embaixo da bola, meu amigo. Mandou. Longe. Nossa, aquele gol, se fosse gol de futebol americano, ele tinha feito o Falar em gol. Futebol americano, sabe o que acontece neste domingo, Albert Cavalcante? Nem imagino. O Super Bowl. Kansas City Chiefs contra San Francisco 49ers. É o time que eu torço na NFL. Qual que é? O San Francisco 49ers. Eu torço para o Red Snap for Nick Canadians. Conhece? Sim. Então, não existe. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Reposição de bola para a equipe da Inter de Limeira pela direita, Felipe Albuquerque. Deixa a jogada com Gustavo Bochecha, joga a bola novamente com Felipe Albuquerque no campo de defesa. Ele volta o lance com Jussani. Jussani, perna direita na bola, inverte a página, vira a folha buscando do lado esquerdo. Juninho tira a defesa do Guarani, afasta Heitor. Rebote e volta com Gustavo Bochecha na meiuca. Abre jogada na ponta esquerda, domina a parada Zé Mário. Zé Mário à frente da linha que divide o gramado. Puxa a tabela curta com Juninho. No overlap, Zé Mário bota na frente. Tá esperto Heitor. Desarma, manda a bola pela linha de fundo. Escanteio, primeiro no jogo em favor do Leão da Paulista, Alberti. A Leão da Paulista vai chegando e já viu que é pelo lado esquerdo, que seria no lado direito, né? Do campo de defesa do Guarani, do lado do Heitor, né? Ali na correria, o camisa número 6, o Zé Mário, engatou a primeira, a segunda, a terceira. Ali o Heitor fez o toque providencial, mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio para a Inter de Limeira, a primeira, hein? Pelo amor de Deus, o Guarani tá devagar, hein? Escanteio para a Inter de Limeira lá pelo lado esquerdo, vai pintar chuveirinho na área, tá armado o Pagode na defesa do Guarani. Jogada ensaiada, tabela curta, bola pela
pela ponta esquerda com Everton Brito, chamou pra dançar a marcação, soltou pra Juninho, atenção, linha de fundo, abriu pra perna direita, vem levantamento, a bola por baixo, tira a defesa, tem rebote na intermediária da equipe do Inter de Limeira, bola volta na metade do campo, abertura na ponta esquerda pra Zé Mário, linha lateral dos técnicos, chama a jogada com Juninho, na ponta esquerda, bico da grande área, soltou dentro do tumulto pra Quirino, tenta o cruzamento, a bola bate na marcação, afasta Heitor, tenta puxar contra golpe, Regis de primeira, bom passe pra Reinaldo na ponta direita, apostou corrida, engatou a primeira, segunda marcha, foi derrubado. E a arbitragem dá saída de bola em favor da equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Escapada do Guarani pela ponta esquerda, vinha com Derek, tira a defesa da Inter, tira com Jussani, tabela curta com Felipe Albuquerque, volta com Jussani que se enrola todo com a posse da bola, manda direto pela linha de lado. Lateral para a equipe do Guarani no campo de ataque, Anderson Leite tem espaço na meia esquerda, inverte a página, vira a folha da esquerda para a direita, domina Heitor, olhou para dentro do tumulto, ameaçou cruzar, atrás por dentro, volta o lance com Anderson Leite, 2 toques na bola, gira o corpo, gira a jogada lá pela ponta esquerda com Rayan, deixa a jogada mais à frente com o capitão Camacho de perna esquerda, vira a jogada da esquerda para a direita, troca passes, roda a bola Guarani, bola solta com Anderson Leite, por elevação, buscando a jogada pela direita, dominou, Heitor se livrou da marcação no primeiro, bola com o Reinaldo, botou na frente, foi desarmado, foi desequilibrado, chega tranquilo, chega na jogada Maurício, manda a bola pela linha de lado lateral para o Guarani pela ponta direita, 7 minutos da primeira etapa, o Guarani tentando seu primeiro ataque efetivo, já teve uma chegada boa, mas estava impedida a jogada com o Heitor, o Guarani tentando assustar de novo a defensiva da equipe da Inter de Limeira que se defende nesse momento, 7 minutos da primeira etapa, 0-0, o Guarani no campo de ataque, dominou, Derek ajeitou, Anderson Leite, bico da grande área, voltou para Reinaldo, olhou para dentro do tumulto, abriu para Heitor dominou, tentou cruzamento, a bola bate na marcação do Juninho, vai fora, vai pela linha de lado, novo lateral, pressão do Guarani, Albertinho. O Guarani vai para cima, né, tentando o seu primeiro ataque efetivo, lateral pelo lado direito, lá vem o Guarani. Vem Bugrão, lançamento, bola para dentro do tumulto, afasta a defesa da Inter, rebote e volta com o Reinaldo, tentou trazer por dentro, foi desarmado, e tome contra golpe, quase o que o Quirino consegue fazer, a recuperação de bola, ia sair na cara, ia sair de frente para a jogada, na sequência uma entrada dura em cima do Rayan, Albertinho. Graças a Deus, hein? O Juninho em cima do Rayan, né? A bola saiu, né? Numa dividida, camisa número 9, foi com o Quirino, viu? Ali o Rayan veio de trás ali pra estourar a bola, né? Porque o contra-ataque ia ser monstro, né? O Guarani acabou perdendo a bola, não conseguiu a conclusão. Ali teve que ir pro pé de ferro, né? Graças a Deus marcaram falta a favor. A falta é de longe, é verdade. Mas ali está parece que ali quem que tá ali na bola ali? É o Reinaldo. Nossa. Reinaldo é muito camisa longe, 20. cara. Vai muito lançar longe. essa bola dentro do tumulto, quem sabe? Quem sabe? Bola na área é sempre um perigo. Reinaldo na bola na perna direita, arbitragem do Gabriel Henrique Meirabispo. Conversa alguma coisa aí, Albertinho. Acho que ele vai dar uma jantada já, né, no Juninho, que tá muito na frente, né? Atrapalhando ali o jogador Reinaldo. E engraçado que o juiz ele manda o cara ir pra trás e anda de costa. O que ele tá fazendo? Mandando pra frente de novo. Exatamente. Sensacional. Falta pra equipe do Guarani, Reinaldo na bola e ele reclama, exatamente. Da posição ali do Juninho, a bola parece que saiu da posição ali, tá ventando bastante lá no Brinco de Ouro, tem falta o Bugre, que demora pra bater essa falta, Reinaldo, 9 minutos no relógio, ele levanta o braço esquerdo, busca uma jogada ensaiada, Reinaldo na bola, levantou a bola, vem baixa, Regis desvia, tira a defesa da Inter, rebote em volta da equipe do Guarani, tapa de primeiro do Heitor, soltou pela direita com o Reinaldo, tentou fatiar pra dentro do tumulto, bate a bola no Quirino, sobra pra equipe da Inter, Everton Brito tentou carregar, chega ali Anderson Leite, tentou tirar a bola, ficou com o Everton Brito e tome contra-golpe da Inter, Everton Brito domina, carrega no gramado, carrega na contramão, desarmado, perdeu ali a bola e tome contra-golpe do Bugrão, Regis puxou a jogada pelo meio, abriu na perna esquerda, soltou pra Derek dentro da grande área, encarou a marcação do Jussani, devolveu pra Derek por cima, a bola subiu, desceu, Anderson Leite brigou no meio do tumulto, a bola na entrada da área, sobrou pra Regis em cima da marcação, em cima do Regis, do Derek, o chute do Regis, rebote do Guarani, Reinaldo tenta o cruzamento, a bola bate na marcação, e na sequência o jogo para a falta marcada, teve a chance o Guarani, a bola ficou limpa pro Regis dentro da área, mas ele chutou, parece que a bola bateu em cima do seu próprio companheiro, teve a chance o Guarani, Albertinho. O Regis veio carregando a bola, é isso que a gente precisa, né, do camisa 78, camisa número 10, ele achou ali o Derek, né, pelo lado esquerdo, e ali o Derek, ele deu a famosa refugada e fez o cruzamento, no primeiro cruzamento da primeira trave, ali o Regis tocou de cabeça, a bola ganhou altura, mas não ganhou distância, a bola acabou
pingando dentro da grande área. E ali, jogadores todos da Inter de Limeira, jogadores do ataque do Guarani, a bola acabou sobrando para ele. Pro Regis, que bateu firme, bateu forte, mas acabou pegando na zaga. Nesse amassa-massa, né, ali o Bruno Mendes, ele caiu, sentiu alguma coisa. Pisou em falso. Exatamente, Mendes, né? Não sabemos se foi na hora do chute, foi na aterrissagem, mas parece que o João Vitor está no aquecimento. Pois não, Eduardo Toletino. É isso aí, Albert tem razão, o João Vitor está no aquecimento. E agora a equipe médica do Guarani sinaliza, vai mexer o Guarani. Xiii. Vai sair Bruno Mendes, está mancando, passou aqui um gelol no tornozelo, vai entrar João Vitor no lugar do Bruno Mendes. No que ele caiu, Albert, pisou em falso, hein? Na hora que ele foi dar a alavancada, né, ele caiu, beleza, mas na hora que ele foi dar a famosa, né, pra dar aquele famoso sprint, ele acabou torcendo ali o tornozelo ali, ó, e vai sair mesmo. Vem aí, João Vitor da Lapada, Albert Cavalcante. Eu já errei já, né? Coloquei numa história que ia ser um gol do Bruno Mendes. Albert, você está zicando o Bruno Mendes, Albert. Meu Deus do céu, e vai entrar o João Vitor, né? Agora, rapaz. Então, agora vai entrar naquela configuração que o tanto Beto Loser insistiu no ano passado, que deu certo e depois não deu certo, e o João Vitor agora vai voltando. Agora o Derek vai fazer a função de 9, né? E o João Vitor fará o lado, né? Vamos esperar agora mais velocidade e bumba mamãe. Meu Deus do céu. Olha o chute de fora da Inter de Limeira para a defesa do Vladimir. Um chute de longa distância, uma bomba do Jussani. O zagueirão arriscou no centro da meta, Vladimir, para fazer a defesa, Eduardo Toletino. Vou trazer só um destaque aqui, você falou do vento no brinco de ouro da princesa, eu tô aqui atrás do goleiro Max Waller, a placa de publicidade balançando a 1000. Vai você aí. Trabalho de bola da equipe da Inter de Limeira, campo de defesa, domina a parada, o Maurício engata a primeira, segunda marcha, passa a metade do campo, esticou na ponta esquerda, bom passe para Juninho domina, faz o compasso de espera, volta a jogada com Zé Mário, tabela curta do Zé Mário com Juninho, lançamento em profundidade para Zé Mário dominou, bola no chão, voltou para Juninho, olhou para dentro do tumulto, chamou a tabela curta com Quirino, de primeira para Zé Mário, atenção dentro da área, cruzamento por baixo, a bola passa, vai fora! Passa a bola, vai fora, vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor do Guarani. Que perigo danado esse ataque dentro de Limeira, Alberti. E o detalhe é que o Morrinho artilheiro salvou o Guarani. Isso mesmo, né? Jogada na diagonal, pelo lado esquerdo, o cruzamento do Zé Mário. Ele cruzou rente, né? Cruzou na diagonal. E ali vinha o Quirino no carrinho. O Quirino ia acertar a bola, viu? Já tinha passado ali o zagueiro, já tinha passado o goleirão Vladimir. Quando ele ia acertar a bola deu o famoso kick na frente dele. A bola pegou no Morrinho artilheiro, o mesmo Morrinho que acabou aí, né, pelas imagens, acabou tirando o Bruno Mendes. Que chance teve a Inter de Limeira. E ó, vamos tomar cuidado agora, vamos com a entrada do João Vitor, né, que vai ser o auxiliar, né, porque senão o Heitor vai se lascar de novo. Nós iremos dançar de novo. Precisa, eles fazem a dobra pelas laterais, o Guarani ainda, não sei como, não se tocou ainda. E o Guarani não consegue fazer, né, carregar a bola do meio pra frente. O Guarani jogadas esporádicas. Esse lance que o Bruno Mendes acabou se machucando foi a fórceps. Você vê que o Guarani ele vai tentando e não vai saindo do lugar. Não evolui, né? Não evolui. O Guarani precisa ser mais incisivo. O Guarani precisa assustar seu adversário. E vem pro campo de ataque lá pela ponta esquerda. Puxa a jogada. O Mike na tabela com o João Vitor. Levou no fundo, tenta o cruzamento. A bola bate na marcação, vai fora, escanteio. Escanteio para o Guarani pela ponta esquerda. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Café Canecão. O café no seu melhor momento. E a lesão do Bruno Mendes parece séria, hein? Nem põe o pé no chão. Do Bruno Mendes parece séria, lesão de tornozelo é complicado, Albert. Exatamente. Escanteio para a equipe do Guarani, vem para a cobrança, Reinaldo. A cobrança na esquerda, Reinaldo na bola no primeiro pau, aparece a marcação, tira do jeito que dá por ali o Maurício, rebote do Bugre, bola na ponta direita, Heitor tentou trazer por dentro, desarmado ali pelo Lucas Bochecha. Lucas Bochecha tentou a jogada, foi derrubado, falta marcada, jogo parado, cartão amarelo pro Regis, Albert. O Regis, né? Força totalmente desproporcional, né? Primeiramente ali, eu não sei que o Reinaldo tá batendo escanteio. Primeiro, vamos começar por aí. Pô, você tem um Regis, caramba. Deixa o Regis bater o escanteio, tem mais qualidade. E ali, né, na saída, né, do contra-ataque, ali o Regis, ele veio no carrinho, no Bochecha, rapaz, eu vou falar pra você.
É que não pegou em cheio, que se pega em cheio, tinha machucado mesmo, hein? Então, camisa número 8, Gustavo Bochecha também, os jogadores sabem, né? É pular, né? Pra não se machucar. Se é eu ali, tinha quebrado minhas duas pernas, né? Mas, mais uma vez, o Guarani vai, quando o Guarani chega, não sabe o que faz e tá totalmente fora de rotação. Guarani não tem meio campo, Albertinho. A Inter de Limeira tá prontinha pra dar o bote. A segunda bola, o Guarani não ganha a segunda bola, gente. Em uma oportunidade, impressionante. Vem de novo o Inter, bola com o Zé Mário, volta a jogada. Pois não, Eduardo Toletino? Agora sim vou conseguir passar o destaque para você. Da última vez eu ia falando, a Inter de Limeira chegou com perigo, né? O Bruno Mendes participou de entrevista coletiva ao longo da semana, falou sobre ter se tornado o terceiro maior artilheiro do século do Guarani. E aí os repórteres, depois da coletiva de imprensa, falaram pro Bruno, vai dar sorte, hein? O coletivo vai dar sorte, você vai voltar aqui, vai meter 2 gols. Eu acho que o Bruno Mendes, depois dessa, nunca mais vai dar coletiva, viu? Pois é, rapaz, que situação. Zicaram o Bruno Mendes, meu Deus do céu. Vem Inter de Limeira pela direita, Lucas Bochecha ajeitou para Everton Brito, daí para Felipe Albuquerque, na perna esquerda, levantou a bola, vem alta, passa por toda a extensão da área. Vai morrer aqui na linha de fundo, o Heitor tá esperto. Só deixa a bola sair, tá tranquilo, tá favorável. Só tiro de meta, mas ficou sentindo o Juninho, Albertinho. É, o Juninho ali tá acusando ali, quando sai dos jogadores, o Guarani está levando ali o Bruno Mendes, hein? Carregado o Bruno Mendes, ali estão acusando aí um pescotapa, né? Do Heitor, que fez ali a proteção. E só lembrando que hoje é aniversário do Ricardo Chuva. Ele é auxiliar técnico. Auxiliar técnico do Humberto Lousa, né? E só lembrando, né? O retrospecto das equipes. São 59 jogos, 21 vitórias do Guarani, 26 empates e 12 derrotas. E aquela, né? O Guarani volta a enfrentar a Inter de Limeira depois de 16 anos do último confronto no Brinco de Ouro da Princesa. Era válido também pela 6ª rodada. O Guarani venceu por 2-0. Tomara assim que, né? Pela A2. Tomara assim que se repita. A informação para Café Canecão. Perfeitamente, que hoje o resultado de 16 anos atrás se repita. Pra cima, Guarani. E saída de bola errada do Rayan, dormiu no ponto, Everton Brito tomou e sofreu a falta. Falta marcada, jogo parado, amarelou pro Rayan. Essa saída de bola apoiada é um problema desde a Série B do ano passado. E o Rayan não é um primor com a bola no pé, né, Albertinho? Não, e outra, a bola veio dominada ali, ele acabou se perdendo, né? Bola dominada, né, pelo lado esquerdo, dominadíssima. Ele acaba levando o cartão amarelo, o segundo cartão amarelo para os jogadores do Guarani. O Guarani tá meio fora de sintonia, viu, Fora Lucas de esquadro o Guarani, hein? Meu Deus do céu, mas Fora que falta boba. Não, na linha defensiva, cara, pelo lado esquerdo, bola dominada. Ele foi dar um tapa mais na frente, é aquela famosa, né? A pressa, né? A pressa sem qualidade dá isso. Ele acabou ali perdendo o tempo de bola, foi obrigado a fazer a falta. Quando o Regis chega ali, né, na frente dos jogadores, dos cobradores da Inter de Inter de Limeira, é que o cara mandou limão aqui, eu fiquei com limão na cabeça. Inter, né? Exatamente, ali cobrando seus jogadores, porque o Guarani não entrou em campo ainda. Falta pra Inter de Limeira lá pela ponta direita, vem pra cobrança Everton Brito na perna esquerda, vem também o Lucas Bochecha na perna direita, todo mundo na boca do gol. É o Juninho na perna direita pra bola, Juninho levantou na boca da botija, confusão na boca do gol, afasta a defesa do Guarani, rebote e volta lá pro lado esquerdo, tentou brigar pelo rebote o Maurício, tentou também o Camacho, último toque do jogador do Guarani, lateral, bola para a equipe da Inter de Limeira, campo de ataque, Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Lateral para a equipe da Inter de Limeira, já cobrado, volta a jogada Maurício, rebobina a fita. Tem gol no pré-olímpico. Tem gol no pré-olímpico, Eduardo Toletino. É gol brasileiro, Guilherme Biro coloca o Brasil na frente. Ufa, estamos neste momento de volta ao páreo. Precisamos vencer a Argentina na próxima rodada para poder garantir essa vaga nas Olimpíadas. Tá difícil. Possível? Possível sim. Provável talvez. Vem Inter de Limeira. Bola de Gustavo Bochecha na triangulação. Everton Brito para Quirino. Quirino foi derrubado. A arbitragem manda seguir. Recuperação de bola da equipe do Guarani. 19 minutos deste primeiro tempo. Passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para o tempo. Placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9.
Campeonato Paulista, Série A1, sexta rodada. Por enquanto, 0 para a equipe do Guarani, 0 também para a Inter. Acompanhando o ataque do Bugre pela esquerda. Derek volta o lance com Regis. Regis olhou para dentro do tumulto, trouxe por dentro, deixou a jogada mais atrás com Camacho. Camacho, capitão do Bugre, virou da esquerda para a direita. Bom passe ali com o Léo Santos. Esticou na ponta direita, bom passe para Heitor. Heitor volta o lance. Volta a jogada com Anderson Leite. Anderson Leite, cabeça erguida do camisa 5, tentou passe no comando, passe errado. A bola bate e volta, vai ficar com a equipe do Guarani, que insiste no campo de ataque. Camacho volta, jogada no campo de defesa. Placar ao vivo, Futebol Interior informando. Tem gol na Arena Barueri, é gol de Flaco Lopes. Palmeiras 1, Ituano 0. Valinhos FM 87.9. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos 87.9. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. 20 minutinhos do primeiro tempo. Tentou o lançamento longo por ali, Juninho. Perde a bola, Regis retoma e tome contra-golpe do Guarani. Vem com o João Vitor. Engatou a primeira, segunda marcha, se livrou da marcação. Ainda João Vitor se enrolou um pouquinho, parou na linha de fundo. Encara a marcação ali do Zé Mário. Ainda João Vitor. Deixou para Anderson Leite. O tapa no ponto futuro para Reinaldo. Reinaldo domina, evita a saída. Protege a jogada. Tá marcado de perto ali pelo Maurício. Ainda Reinaldo tentou o giro, vai chegar a cavalaria ali em cima dele, Juninho também chegou na cobertura, ele tenta o cruzamento, a bola bate e volta pro campo de ataque do Guarani, mas já havia saído pela linha de lado lateral para a equipe do Bugre. O Guarani insistindo no campo de ataque em busca do primeiro gol. Tabela curta na ponta direita, Reinaldo para Heitor, levantou na boca da botija, afasta a defesa da Inter. Rebote e volta pela ponta direita, Léo Santos. Léo Santos olhou para dentro do tumulto, levantou a bola na entrada da grande área. Tira do jeito que dá Felipe Albuquerque. A bola sobe, desce e volta na metade do campo. Camacho domina, encara a marcação de Quirino, volta o lance, volta a jogada com o Léo Santos. Léo Santos esticou, bom passe para Reinaldo. Reinaldo botou na frente, tentou se livrar da marcação de dois, foi pro chão, é falta! É gol, hein? Falta marcada, jogo parado, falta pra equipe do Guarani, Albertinho. Eu vou falar pra você, hein? O Mike tá em campo, né? O Regis também, né? Jogadaça pelo lado direito. Ali o Guarani vai martelando pelo lado direito, hein? Ali o Guarani achou o mapa da mina. Reinaldo, de vez em levar a bola pra linha de fundo, ele foi esperto, puxou pro meio. Dois jogadores em cima dele, aí não tem como, né? A física não existe, não dá pra passar no meio. Ele acabou tomando, né, o tranco. Dois jogadores pegaram ele, falta marcada, falta no bico, perto do bico da grande área, ali pelo lado direito. E ali tá certinho ali, ó. Lembra o Mike? O Mike fez um gol mais ou menos ali, só que do outro lado, né? Contra o Ituano. Contra o Ituano. E ali está o Regis e o Mike. Regis, por favor, sai daí. Deixa o Mike bater. Capricha aí, Guarani. 22 no relógio. Quem sabe o primeiro gol do jogo. Regis na perna esquerda. Fatiou, levantou a bola. Vem fechada. Tira a defesa da Inter. Rebote, volta, pinga a bola na intermediária. Briga Everton Brito. Briga também o Reinaldo. O árbitro para o jogo da falta. Canais Futebol Interior. Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Guarani recupera a posse da bola, volta o lance, Anderson Leite, volta lá no campo de defesa com o Léo Santos e o Albert Cavalcante fica maluco da cabeça, fica doido com a bola que tá na entrada da grande área, volta todo mundo, aí o Ryan faz isso aí, faz um lançamento totalmente torto, direto lá nas mãos do Max, Albert. Não, legal que o Guarani ganhou fez a falta, né? E acabou ganhando a bola de graça. A bola acabou pegando do jogador de Inter de Limeira e acabou voltando para os pés do Guarani. O Guarani com campo, né, pelo lado esquerdo. Ninguém encosta. O Guarani não sabe o que fazer. O que ele faz? Volta novamente para trás. Eu não vi o Vladimir só no começo do jogo, tocou 2 vezes na bola. Depois agora o Guarani tá jogando para frente. Mas a falta de movimentação, o Guarani precisa se mexer mais, gente. Agora a culpa também é do Humberto Loser agora. Ele colocou um meia no lugar de um volante. E agora? Agora os jogadores do Guarani tem que ter o famoso sangue. Porque a Inter de Limeira vem apertando. A Inter de Limeira, olha essa saída de bola apertada, afasta Léo Santos do jeito que deu. A bola sobe e desce, dá certo ainda. O Guarani consegue recuperar a bola e vai embora. Vem com o Derek, engata a primeira, segunda marcha. Se livrou da marcação, quem sabe agora. Derek domina pelo lado esquerdo, se ajeita aí, torcedor do Guarani. Mais um drible, nova finta, lindo lance, cruzamento, a bola bate na marcação, vai fora. Escanteio para a equipe do Guarani pela ponta esquerda, desce de novo o Bugre, Albert. É engraçado que o Lewanderick não está jogando centralizado, né? Ele está jogando mais pela ponta esquerda, bela jogada, hein? Jogada, né? A famosa jogada autoral. Ele foi sozinho, foi levando toda a zaga e o Guarani, mais uma vez, hein? Devagarzinho para chegar. Reinaldo na bola. É brincadeira pelo lado esquerdo. Para. Reinaldo na bola, pé trocado, perigo dobrado. Vem na cobrança na perna direita do lado esquerdo, vai mandar essa bola
fechada, primeiro pau. Anderson Leite desviou, ficaram pedindo um pênalti. Opa, acho que pegou na mão, Ficaram pedindo um toque de mão, arbitragem no primeiro momento, não vi nada, mandou seguir o jogo. Bola aberta na ponta esquerda, Reinaldo domina, encara a marcação do Lucas Bochecha. Fatiou, levantou, bola fechada, tá nas mãos do goleiro Marques. Vinícius Furlan, vamos dar uma olhadinha. Firme, seguro, faz a defesa e repõe a bola rapidamente. Lançamento pro lado esquerdo, dominou Juninho, atenção, linha lateral da grande área. Juninho domina, evita a saída, escorrega e facilita o trabalho do Camacho, que chuta, manda a bola pela linha de fundo, a bola bate no jogador da Inter, só tiro de meta pra equipe do Guarani, Albertinho. E o pênalti? Eu quero ver o pênalti, ó. Quando parece ali, ó, o Reinaldo batendo no escanteio e a bola pegou no... pegou no peito, né? Pegou no peito do Jussani, nada a marcar, segue o jogo. O Reinaldo também chutou mais chão do que a bola, hein? Subiu, né? Subiu aquela areia, né? Pelo amor de Deus, gente, o Reinaldo não, põe o Regis pra bater, gente. Pelo amor de Deus. São alguns detalhes que fazem a diferença. Pelo amor de Deus. Desce a ladeira, vem Bugre pro campo de ataque, bola com o Heitor. Heitor domina, tá marcado, volta a jogada. Volta o lance no campo de defesa, Canais Futebol Interior. Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Trabalho de bola do Guarani, campo de defesa, Capitão Camacho domina, joga a bola na ponta direita, domina a parada, Heitor, bom passe no comando, quebra linhas, bola pra Regis, se livrou da marcação, perna esquerda, uma bomba, ela passa, a direita vai fora. Passa, a direita vai fora, vai pela linha de fundo, tiro de meta pra equipe da Inter de Limeira, fala Dudu. Segunda chegada com perigo do Guarani, né? A primeira com o Derek aqui pelo lado esquerdo do ataque, agora com o Regis por dentro e a torcida da Inter, a defesa da Inter de Limeira é a ponta daqui, a ponta dali, preocupados porque foi a segunda vez que o Guarani bagunçou o sistema defensivo da Inter. E o Júnior Rocha apareceu aqui jantando todo mundo, Alberto Cavalcante. Ele tem que jantar, né? Mas quem tem que jantar mesmo é o Humberto Louser, né? O Guarani chega, não chega, né? Quando chega com perigo, mas tem que chegar mais, tem que agredir mais o adversário. Vou mandar um abraço pra turma aqui no Facebook, né? Vamos lá, Albertinho. O Luciano Alves está assistindo com a gente. Um abraço, Luciano. O Reinaldo Cardinali. Como pode um time desse levar pressão da Inter? Pois é, esse time é uma vergonha. Eu também não acho. Coloca o meia da base, o Rafael, que ele está pedindo. Vamos esperar para ver como, se caso ele for entrar, ele vai estar jogando mais. Antes ele jogava pela esquerda, né? Agora mas, na verdade, mais centralizado. Né? Mais centralizado. Ele também sabe fazer a direita. Ó, o Guarani. E saída de bola errada, Regis de letra, que beleza, Reinaldo derrubado! A arbitragem manda seguir, tira a defesa da Inter. Gabriel Henrique Meira Bispo não deu nada. Reinaldo caído com a mão no tornozelo esquerdo. 27 minutos no relógio. Saída de bola errada da equipe da Inter, arbitragem, mas nem verificou nada. Não, ele só mandou seguir. Só que o Reinaldo caiu dentro da grande área, né? Pelo lado esquerdo, ele deu bobeira, né? E ali estava, né? Deu bobeira pra ele, pro Regis. Regis achou o Reinaldo entrando dentro da grande área em velocidade. O carrinho disse o árbitro que foi na bola. Mas o Guarani veio no campo de ataque. Vem de novo o Mike, tentou passe errado. Recuperação de bola da equipe da Inter que tá nas cordas. O Guarani pressiona. O Guarani vem pra cima da Inter de Limeira. Coloca a pressão no tubo. Tá faltando o gol, Guarani. Tá faltando o gol. Que tapa do Regis. Um calcanhar sensacional. Foi na bola. E aí o Felipe Albuquerque foi cirúrgico. Vai lá, Eduardo. Trazendo uma atualização agora aqui dos Jogos Olímpicos, pré-olímpico, torneio pré-olímpico. O Brasil venceu a Venezuela, terminou o jogo em Caracas. Nesse momento está na zona de classificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Segura aí porque vem Inter, bola com o Juninho, invadiu a área, pé direito, chute em cima da marcação. A bola bate na marcação do Ryan, vai pela linha de lado. Lateral para Inter, completa aí, Dudu. Perfeito. O Brasil agora em segundo, então vamos ao quadrangular final. Paraguai em primeiro, 4 pontos. Brasil segundo, 3 pontos. Argentina terceiro, 2 pontos. Venezuela em último, com 1 ponto conquistado. A vaga nos Jogos Olímpicos de Paris será decidida no Super Clássico das Américas. Brasil contra a Argentina será o último compromisso da seleção pré-olímpica para tentar uma vaga em Paris. Rapaz, que jogo, hein? Vale vaga nas Olimpíadas e é só um Brasil e Argentina, meu Deus do céu. E aqui vem Guarani, bola com o Mike, esticou para João Vitor, tentou botar na frente. Só faz a proteção lá o Maurício, a bola vai pela linha de fundo. Tiro de meta em favor da equipe da Inter de Limeira, Albertinho. Viu, Lucas? E você viu que pelo lado esquerdo, né, mudou. Agora o Derek, ele ficou centralizado e o João Vitor, ele acabou mudando de posição. Perfeito. Porque o Derek, né, eles vão alternando e o Reinaldo, ele entra mais pelo meio. Né? Então agora o Guarani vai
mudando as suas peças, mudou, né, nominalmente, obviamente, né, que a mudança é o Bruno Mendes machucado no começo e entrou ele, né, o João Vitor da Lapada, e o Guarani tenta fazer a famosa dobra. Você vê que depois que o João Vitor, né, e junto com o Derek estão mudando as posições, a Inter de Limeira já não tá mais com aquelas asinhas de fora. Então pode ser que aquele remédio azedo que o Guarani experimentou no Campeonato Brasileiro, né, da Série B, o João Vitor, né, como titular, eu acho que agora volta a funcionar. Vamos aguardar, 29 minutos, quase 30 na primeira etapa. Lateral, bola para a equipe da Inter de Limeira, campo de defesa, vem para a cobrança do lateral, Felipe Albuquerque, pede para alguém se aproxima dele, Gustavo Bochecha, ele lança a bola mais à frente, tapa de o primeiro do Quirino, a bola volta com camisa 5, Emerson de primeira, bom passe para Everton Brito, sai da direita, vem para o centro, bola do Emerson de primeira, bom passe para Zé Mário, tem espaço, ala esquerda, vem o chute pro gol, a bola sobe, vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor do Guarani, 30 minutos deste primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para o tempo, o placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. Campeonato Paulista é a sexta rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa é o palco do espetáculo por enquanto, 0 pra lá, 0 pra cá, placar ao vivo Futebol Interior informando, mais cedo deu o Mirassol diante do Santo André, 4-0 lá no José Maria de Campos Maia. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria na rato, aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos 87.9, disposto a botar pra quebrar. 31 quase deste primeiro tempo, 0 pra lá, 0 pra cá. Jogo disputado, jogo pegado, mas até certo ponto, pouco jogado, sem muita chance de emoção, mas vem Inter pro campo de ataque, bola solta lá pro lado esquerdo, domina a parada o Jussani, volta o lance, volta um pouco a jogada, carrega na contramão, para na metade do campo, tá sem espaço, deixa de lado a jogada com o Maurício domina, 2 toques na bola, acha a jogada lá pelo meio, bom passe pra Emerson domina a cabeça erguida, esticou na ponta direita pra Felipe Albuquerque, tem espaço, camisa número 2, prefere encontrar alguém mais curto, bola mais à frente com o Lucas Bochecha, voltou a jogada com Emerson solta de lado a jogada com Felipe Albuquerque, soltou na ponta direita no corredor pra Everton Brito, dominou, trouxe por dentro, chamou a tabela dentro da área, Quirino dominou, fez a parede, voltou para Everton Brito, linda jogada, bonita tabela, vem o chute, desvia a bola na zaga do Guarani, vai fora, escanteio. Beleza de triangulação do Leão da Paulista. Everton Brito puxou, bola com Quirino para Everton Brito, dentro da área para Juninho, tudo de primeira, vem o chute do Everton Brito, a bola bate na marcação, vai fora, e se vai no gol eu não sei não, Albert Cavalcante. Parecia quem joga pés, né, ali, bola tudo de primeira, os jogadores fazendo a parede, aí apareceu ele, camisa número 7, Everton Brito, bateu de pé na esquerda, a bola acabou desviando na zaga. Escanteio, bola fechada, tira a defesa do Guarani, bola vai fora, novo lateral para Inter de Limeira lá pela ponta esquerda, 32 no relógio, 0-0, jogo tenso, jogo difícil pro Guarani, Guarani precisa da vitória. Lateral, bola para a equipe da Inter de Limeira, vem para balançar o esqueleto Zé Mário faz o arremesso, a bola fica curta ali pelo meio com o Gustavo Bochecha, a bola volta com Zé Mário volta tudo, rebobina a fita, recalcula a rota, canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Abraço, Otávio Souza, lá na Lapa, acompanhando a nossa transmissão, Santo Amaro. Tamo junto, Otavinho. Ele que é redator no Portal Futebol Interior, o mais novo redator do Portal FI. E sai jogando a equipe da Inter de Limeira, campo de defesa, Marques. Abre bola na ponta direita, bola com Jussani de perna direita, descola o lançamento, a bola vindo costado do Heitor. Pra Juninho, se chegar é perigo, tá esperto, Heitor. Faz bem a cobertura, manda a bola pela linha de lado. Lateral para a equipe da Inter de Limeira pelo lado esquerdo, 33 minutos da primeira etapa. Fala, Albert. Só avisando a turma, tá? Voltamos, tá? No Facebook, viu? Caiu aqui, os fios aqui acabaram sendo derrubados. Chutaram os fios da transmissão. E agora voltamos, tá? Eu vou aqui compartilhar novamente, viu? Mas perfeitamente. Tamo aqui junto, tá? Tamo junto e misturado, 33 no relógio. Manda pra frente, Max, a bola sobe, desce cá do lado esquerdo, o Zé Mário domina, bota no terreno. Bom passe pra Quirino no comando de ataque, dominou, fez a proteção, foi pro chão, é falta nele. Falta nele, jogo parado, falta marcada, é falta para Inter de Limeira, uma falta perigosa, Albertinho. É, aí que tá, né? Agora a Inter de Limeira, agora achou o mapa da mina de novo, né? Estava ali quietinho, né? O Guarani fazendo a dobra, agora vai fazendo, vai achando, né? Vai empurrando o Guarani para trás, vai achando essas chances. Aí que tá o problema, hein, Lucas de Souza? O Guarani, ele espera muito o adversário, o Guarani, prontamente o Guarani já coloca seus homens lá atrás e a Inter de Limeira vai jogando como se estivesse no Limeirão.
Esse é o problema. O Guarani tem que saber atacar e saber defender com sabedoria. Tem que ter o famoso equilíbrio. E o Guarani não está tendo equilíbrio. Quando ali parece o goleiro Vladimir encostado na trave, ali, né, chamando a atenção da sua barreira. 4 homens na barreira. É uma bomba daí de fora. E o camisa número 4, o Jussani, o capitão Jussani, que já passou pelo Guarani. Tá perto da bola. Jussani, capitão dos caras, vem pra cobrança. Também na perna esquerda o Everton Brito. Atenção, defesa bugrina. Vamos se virar. Se vira aí, Vladimir. Vem chumbo grosso contra a defensiva do Guarani. Levantamento do Everton Brito. Bola no segundo pau. O desvio da defesa do Guarani. A bola vai fora. Vai pela linha de fundo. Não bateu em ninguém. É só tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. 35 minutos do primeiro tempo. Trabalho de bola da equipe do Guarani. Campo de defesa. Regis volta o lance. Volta a jogada com o Heitor. Heitor domina a cabeça erguida. Faz a jogada lá pelo meio. Inverte a página. Vira a folha da direita para a esquerda. Joga na quarta zaga com o Rayan. Rayan estica a jogada na ponta esquerda. Bola com o Mike. Soltou no corredor. Lançamento de cinema para João Vitor. Quem sabe agora. Cruzamento na marca penal. Afasta. Tira a defesa com o Emerson. Rebote de Regis. Domina a entrada da grande área. Carregou na contramão. Camisa 78 do Bugre. Volta o lance com o Mike. Mike pelo meio. Fez o giro de um lado para o outro. Tá marcado. Deu certo o lance no peito na raça. Bola com o Regis. Regis na ponta esquerda para João Vitor, dominou, devolveu para Regis no bico da grande área, deixou para Camacho, Camacho dominou, abriu para a perna direita, abriu lá na ponta para Heitor, o passe vai forte demais, ele evita a saída, no peito na raça, bota na frente, linha de fundo, cruzamento, a bola vem fechada, tira a defesa da Inter de Limeira na ponta direita com o Felipe Albuquerque. Boa descida do Guarani, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, a bola não sai da área da Inter de Limeira e o Guarani tá insistindo, tá em cima do Leão da Paulista, Bertinho. É o errado que deu certo, olha lá, me ouviu, olha lá, quem vai para cobrar escanteio? Ele, Leonel Regis. Né, a bola foi para direita, para esquerda, o Guarani vai indo para cima, escanteio para o Bugrão, vem ele. Me ouviu, hein? Leonel Regis. Quem sabe nessa cobrança o primeiro gol do jogo. Regis na bola, levantou na boca da botija, subiu o Rayan de cabeça, passa a direita do gol, vai fora! Eu vi essa bola lá dentro, no toque de cabeça do Rayan. Quando o Rayan subiu, tocou de cabeça, eu falei, essa é gaveta. A bola passa isso aqui, ó. Isso aqui da trave direita do goleiro Marques, quase o primeiro gol do Guarani, Alberti. Que cobrança de escanteio. Por que demorou tanto, Regis, pra você chegar na bola? O famoso arco, ele bateu a bola toda venenosa. Ali na primeira trave, o camisa número 4, Rayan, subiu livre, leve e solto. Ele cabeceou e o goleirão Max ficou só olhando. A bola passou babando, passou lambendo a trave direita do goleirão, ficou pregado. Se vai pro gol, era gol. Que chance o Guarani perdeu. O Guarani também precisa de sorte também. Pelo amor de Deus, hein? Sai, Urucubaca! A informação para a concessionária, sim. Meu Deus do céu, que dificuldade para fazer um gol, mas vambora, Guarani! Tô gostando do Bugre! Bola com o Heitor, inverte a página, vira a folha da direita para a esquerda, show Mike. Mike domina, tem espaço, engata a primeira, segunda marcha, lá vem Bugre! Bola com o Mike, Mike domina, olhou para dentro do tumulto, soltou de lado para João Vitor, encara a marcação do Jussani, passou para cima da bola, só mais você, João Vitor, soltou na entrada da área para Camacho, a bola passa por ele! Tira a defesa da Inter de Limeira, que tenta puxar o contra-golpe, bola com Everton Brito, domina, passou para cima da bola, se livrou da marcação do Rayan, tenta o passe buscando o Juninho, antecipação do Léo Santos, aí o Reinaldo, dorme no ponto, perde Tome, contra-golpe da Inter, bola esticada, bola solta na ponta esquerda, vem com Lucas Bochecha, bico da grande área, abriu para bater, soltou para Quirino, ajeitou para Gustavo Bochecha, entrada da área, tenta o chute, a bola explode na marcação, afasta do jeito que dá o Regis, rebote de Derek, puxa a tabela, o jogo fica alucinante, esquece da bola Anderson Leite, recuperação de bola da equipe da Inter, a bola fica espirrada, sobra para a equipe do Guarani. Parou. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Ficou caído o jogador do Guarani na metade do campo, o Reinaldo, Alberti. É, o Reinaldo depois dessa entregada, né, no contra-ataque, porque o Rayan, no meio do campo, ele saiu na velocidade. E ali o Reinaldo tentou, né, deu aquela famosa puxada pra poder ligar o contra-ataque, dar um drible. Mas ali tinham 3 jogadores da Inter de Limeira que vinham como um trator. E ali acabou pegando a bola e indo pro campo de ataque. Graças a Deus ali, né, no bate e rebate, não conseguiu finalizar direito, acabou pegando os jogadores do Guarani, parecia pimbolim. E quando ali o árbitro ali pega a bola, acho que a bola tá murcha, depois tá dividida lá na frente. É, né? Ô Dudu, o árbitro vai trocar a bola aí ou não, Dudu? Não.
Pelo jeito não. Lucão, repete aqui, tive um problema aqui com o áudio. Ah, perfeito. Mas não foi bola murcha não, a arbitragem só reposicionou a posse onde da bola. Onde a bola parou, onde já pararam a bola. Exatamente. Perfeitamente. 39 da segunda etapa, da primeira etapa. Bem, tá sabendo bem, Lucas. 39 minutos da primeira etapa, 0 pra lá, 0 pra cá. O jogo fica bom, o Guarani começa a pressionar mais, começa a aparecer mais os espaços dentro do campo. A Inter de Limeira nas cordas, o Guarani em cima. Sai jogando o Leão da Paulista pelo lado esquerdo, o Zé Mário sai da esquerda, vem pro centro. Na marcação dele o Reinaldo, derrubado, falta. Falta marcada, jogo parado, falta em cima do Zé Mário. Jogo tá parado, falta em favor da equipe da Inter de Limeira. Jogo tá parado, 39 e 45 segundos no relógio deste primeiro tempo. 0-0 o placar de emoção. Sai jogando o Leão da Paulista, campo de defesa, Zé Mário. Se aproxima da metade do campo, estica a jogada com o Juninho. Juninho tá marcado por 2, volta a jogada com o Zé Mário. Zé Mário perna esquerda na bola, inverte a página, vira a folha da esquerda pra direita, achou o Jussani. Jussani, camisa número 4, capitão dos caras, soltou lá pela ponta direita com Felipe Albuquerque. Felipe Albuquerque tenta o passe errado. Passe errado lá para Everton Brito. Lateral para a equipe do Guarani, campo de defesa. Você ouviu o toque da mesa digital do Felipe Marques. 40 minutos deste primeiro tempo. Passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para o tempo. O placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos 87.9. Campeonato Paulista, sexta rodada. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao foco do espetáculo por enquanto. 0 pra lá e 0 pra cá. Campeonato Paulista tá rolando. Série 1 lá na Arena Barueri. 1 para o Palmeiras, gol do Flaco Lopes. 0 para a equipe do Ituano. E há pouco jogaram Brasil e Venezuela pelo pré-olímpico. E deu Brasil. Brasil 2, Venezuela 1. A vaga nas Olimpíadas de Paris 2024 será decidida no Super Clássico entre Brasil e Argentina na última rodada. 87.9, a voz da nossa gente. Lucas de Souza. Ah, eu tô aqui junto com a Valinhos 87.9, a voz da nossa gente. Lateral bola para a equipe do Guarani, 41 no relógio deste primeiro tempo. Vem para balançar o esqueleto Mike, demora um pouco, espera alguém se movimentar. Consegue achar a jogada no corredor ali com o Derek. Último toque do jogador do Guarani, lateral bola para a equipe da Inter de Limeira lá pela ponta direita. Eduardo Tolentino, 41 minutos da primeira etapa. Como é que tá o torcedor do Brinco? O que o torcedor do Brinco tá reagindo a este empate por enquanto 0-0? O torcedor tá gostando, até porque ele tá vendo um Regis que não via há bastante tempo. Participativo do jogo, conseguindo chutar a gol, distribuindo bola para os laterais na linha de fundo. O Guarani chega, mas ainda falta um pouquinho mais de efetividade na hora de definir a jogada. Um problema que assombra o Guarani desde o começo do Campeonato Paulista. Contra o Ituano, bem verdade, foi efetivo e fez 3 gols. No restante, sofreu um pouquinho para botar a bola lá dentro. Contra o Mirassol, o outro jogo que fez gols, foi só gol de bola parada. Vai você, Lucão. Tiro de meta em favor da equipe da Inter de Limeira, 42 minutos deste primeiro tempo. 0 para lá, 0 para cá. Humberto Louser aparentemente preocupado com o que vê da sua equipe. 0-0, a equipe do Guarani. Até chega, né, Albertinho? Até bota volume, mas é pouco ainda para tentar alguma coisa. Tenta Inter de Limeira, passe errado, recuperação de bola do Guarani. Léo Santos para Rayan para Derek, quem sabe agora, Derek carregou no gramado, avançou no terreno, passou o Reinaldo no costado, pintou o gol do Guarani. Reinaldo tentou cruzamento, a bola bate na marcação, volta no Reinaldo domina, vai proteger a jogada, espera alguém se aproximar, levou no fundo, tentou cruzamento, a bola bate na marcação do Zé Mário e vai fora, vai pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Guarani pela direita, Albertinho. A Inter de Limeira que estava amassando, né, o Guarani em posição física, parece que cansou. O Guarani, quando já segunda descida, primeiro o Derek bateu aquela bola, que a bola foi cair lá na Avenida Princesa do Oeste. E agora o Guarani chegou com o Derek e agora com o Reinaldinho Gaúcho. Ali pelo lado direito ele tentou a primeira vez, não conseguiu. Agora escanteio para o Guarani, vem ele, hein? Mike na bola, olha o gol, hein? Mike na bola, quem sabe agora, na perna esquerda, Mike na bola, levantou na boca da botija no segundo pau, tira a defesa, afasta Jussani. Rebote e volta da equipe do Guarani, Camacho tenta fazer a jogada, abriu na ponta direita, deu certo o lance, bola com o Mike, olhou pra dentro do tumulto, ameaçou cruzar, bom passe, na ponta direita pra Anderson Leite, dominou, fez a proteção, é Léo Santos domina, encara a marcação, que linda sainha, deixou a bola por baixo da perna do Maurício, vem Guarani, bola com Anderson Leite, levantou na boca do gol, tira a defesa da Inter de Limeira, rebote e volta do Bugre, com Regis, dominou, protegeu, abriu pra bater, mais um drible, foi derrubado, a arbitragem manda seguir, tome contra-golpe da Inter, Everton Brito, passe errado, pressão do Guarani, Anderson Leite na ponta esquerda, bom passe para João Vitor, dominou, olhou para dentro da grande área, ameaçou cortar, ainda João Vitor, passou no meio de 2, beleza de lance, Derek bateu, tem desvio, passa a direita do gol, vai fora!
A galera gostou. Passa a direita do gol, a galera gosta, a galera aplaude o Guarani em cima da Inter de Limeira, Albertinho. Aperta, aperta, aperta. O Guarani vai apertando pelo lado direito, agora pelo lado esquerdo. O Guarani está mais com transpiração do que organização. O Guarani vai chegando, vai conseguindo os seus escanteios. Agora mais um escanteio quando o Regis chega no árbitro e pede alguma coisa. Foi aquele lance, né? Lance anterior, João Vitor fez o rabisco e acabou ali sobrando primeiramente pro Regis e não foi marcado o pênalti, ou nem falta. E não foi nada mesmo, ele dá uma trança-pé. Ele dá uma piscinada. Meu Deus do céu, escanteio pro Guarani. Lá vem o Regis na bola. Lionel Regis na bola, quem sabe agora? Lionel Regis na bola, na perna esquerda, levantou na boca da botija, segundo pau. Ryan de cabeça, a bola desvia, a bola vai entrando, pegou Max no rebote. Derek, olha o gol, tira a defesa da Inter, Derek fura! Derek fura em cima da hora! Teve a chance a equipe do Guarani de marcar o primeiro gol, tá parado o jogo. Neuzinês Bach marca alguma irregularidade no lance, fala aí, Dudu. Acho que foi algum problema no braço aqui, tá fazendo aqui um aquecimento aqui, alongando aqui o Max Wallef, goleiro da Inter de Limeira, no momento em que levanta a placa, o quarto árbitro, o Leandro Carvalho da Silva, mais 3, vamos até 48. Eu tive a impressão aqui atrás do Max, que se o Reinaldo não toca na bola, o cabeceio do Ryan ia entrar. Rapaz, mais uma vez pelo alto, Alberti. A jogada pelo alto tá dando certo, levando muito perigo contra a meta do goleiro Max. E os zagueirões lá estão fazendo a festa, né? Ali tem que joga a bola na área e vamos ver o que acontece. E ali, mais uma vez, né? Cabeceou o Ryan, a bola acabou caprichosamente acertando o Reinaldo, né? A bola foi primeiramente pro lado esquerdo do goleirão Max e depois a bola pegou no Reinaldo e foi ali no lado esquerdo, né? No lado direito dele, né? E ali ele fez uma bela defesa. Nisso estava o Derek, né? Debaixo da trave. Pegou mal o Derek. Meu Deus do céu. Levando Derek, eu preciso de um gol seu. 2, hein? Falei 2 gols seu hoje, hein? Bruno Mendes já foi, né? Eita, nós. O Guarani recupera a posse da bola com o Anderson Leite. Domina, bota na frente, dá uma de lateral direito. Domina atrás por dentro, camisa 5. Deixou pra Heitor. Heitor domina atrás por dentro. Faz o rodopio. Encara a marcação. Volta na ponta direita pra Heitor. Heitor volta a jogada. Rebobina a fita. Recalcula a rota. Volta tudo no campo de defesa. Domina para Dalão Santos. Na quarta zaga com o Ryan, teve 2 chances o Ryan para fazer pelo menos um gol. Volta a bola na metade do campo com o Camacho. Tô gostando do Guarani, a postura do Guarani é outra. Bola com o Camacho, Camacho volta o lance. Volta a jogada com o Léo Santos. Léo Santos, bola com o Camacho. Camacho domina, tá marcado, tá sozinho, não tem com o que jogar mais à frente. Descola o lançamento em profundidade, buscando o campo de ataque. Sobe a defesa da Inter de Limeira, afasta o perigo. Rebote, volta lá pela ponta esquerda, bola com o Mike. Mike domina, se livrou da marcação no peito na raça, foi derrubada, a arbitragem não dá nada. Lateral para a equipe da Inter de Limeira. Lateral lá pela ponta direita, já cobrado pelo Felipe Albuquerque. Bola com Jussani, perna esquerda na bola, manda pra frente, ela sobe, desce e volta na metade do campo. Anderson Leite, parou, devolveu de graça, jogada com o Lucas Bochecha, lançamento pro Everton Brito, atenção, posição legal, Everton Brito na linha de fundo, encarou a marcação, levantou no segundo pau, toque de cabeça do Lucas Bochecha, ficou lá dentro pra Quirino, dominou, protegeu, voltou a jogada, Gustavo Bochecha, devolveu com o Quirino, troca passes na frente da grande área, equipe da Inter, bola com Everton Brito, mais atrás com o Felipe Albuquerque, devolveu com o Gustavo Bochecha, chamou a jogada com o Lucas Bochecha, tentou a devolução do Lucas não foi boa, tira a defesa do Guarani, afasta do jeito que dá com o João Vitor, passe errado, a bola bate, rebate e volta para a equipe do Bugre, Heitor manda pra frente do jeito que dá. E ficou um Deus nos acuda no campo de defesa do Guarani esse finalzinho de jogo, Albertinho. E a Inter de Limeira vai fazendo aquele famoso 1-2 para tirar da marcação. Muito inteligente, viu? A equipe da Inter de Limeira. 1-2 ali, a zaga do Guarani fica um pouquinho perdida. E agora o Guarani, assim, quando ataca é perigoso. Quando é atacado, aí é perigoso pro Guarani. O Guarani precisa achar esse equilíbrio. O Guarani tem outra postura, viu? Das últimas partidas, o Guarani tá com outra postura. Quando o Gabriel Meira Bispo apita o fim da partida. Apita o árbitro, aponta o centro de campo, Gabriel Henrique Meira Bispo. Final de primeira etapa, Eduardo Toletino, seu destaque antes do Albert Vaias no brinco de ouro. Pois é, a torcida do Guarani apoiou, gostou de quando o Guarani ameaçou a Inter de Limeira, teve boas chegadas. Acho que o que mais agradou o Bugrino hoje foi ver um Regis levando perigo, conseguindo distribuir o jogo, até finalizando a gol. Mas é óbvio, o torcedor tá aflito, porque o Guarani hoje é o último lugar do seu grupo, o grupo B. Tem só 4 pontos, está conquistando o 5º. Mas jogando dentro de casa, contra a Inter de Limeira, o Guarani tem o dever de vencer. Só tem uma vitória no campeonato, que foi contra o Ituano, e não vence dentro de casa há quase 5 meses. Eu acho que o Guarani fez um jogo consistente, a Inter merece respeito, porque é um adversário difícil. Fez jogos duros contra Palmeiras,
contra a Ponte Preta, venceu o São Bernardo por 2-0, mas o Guarani tem a obrigação de vencer. Chegou com perigo, é verdade, mas chegou pouco. E falta um pouquinho mais de precisão na última bola. Vamos ouvir o Vladimir? O bloqueio da Inter de Limeira. Vamos lá, boa, Dudu. Vamos ouvir o goleirão Vladimir, o estreante da noite. Aqui dentro de casa a gente tem que impor um pouco mais o nosso ritmo, né? Principalmente pela situação nossa no campeonato. Nosso primeiro tempo eu achei que foi um pouco abaixo. Agora é corrigir algumas coisas no intervalo para que a gente possa voltar no segundo tempo, fazer uma grande partida e terminar com resultado positivo. E acabamos de ouvir aí também vai falar forte, goleirão, hein? o goleirão nosso, Vladimir, acabou de falar aí que precisa, também concordo com você, Vladimir. Mas é isso aí também mesmo, né? assina em gênero, número e grau que ele falou. Exatamente, o Guarani precisa, né, se impor mais, mas saber se impor com inteligência. Né, o Guarani, quando desce com aquela cavalaria louca, só que aí o Regis, ele precisa dar aquele passe diferenciado. Eu sinto, tá? Eu sinto que o Regis ainda tá com aquele receio de arriscar. Né? Porque ele teve ao menos 3 oportunidades assim, de frente pra área, ele chuta bem de perna esquerda. Cara, para de trançar o pé na zaga, para de querer arrumar pênalti, falta, mano, chuta o melão pro gol, sabe? 1-0, é goleada, gente. Precisamos de 3 pontos para chegar com 7 pontos, para dar aquela famosa respirada, porque querendo ou não, né, o Corinthians estava... Né? O Santo André está na zona de rebaixamento, o Corinthians também, mas o Corinthians é aquele gigante adormecido. Exato. Ele, na hora que acorda... Infelizmente, esse time, pelo amor de Deus, quando acorda, é uma porcaria. Então, não vamos, caso ele queira acordar na próxima rodada, nem sei quanto a Portuguesa. Quanto a Portuguesa, vai que a Portuguesa, né, apronta como aí, né? Mas também vai que apronta como a Portuguesa como em 98. Mas vai que tem esse apronta, vai que o Corinthians quer aprender a jogar agora, o Corinthians tem 3 pontos, né? Ele vai para 6. Aí quem fica quem fica com situações piores somos nós. Sim. Então vamos fazer o básico. Primeiramente, fazer o gol. Tá difícil, né? Pra começar a fazer o básico, fazer o gol, ter equilíbrio. O Guarani precisa de equilíbrio. Essa é para mim a palavra que o Guarani mais precisa, vai bater nessa tecla. Equilíbrio. Não adianta se defender muito bem, sendo que lá na frente, pelo amor de Deus, cada bola perdida é uma bobagem. Outra coisa, também vi o gramado, também tá meio estranho, né? Não sei se tá meio seco, meio... né? Porque o Bruno Mendes acabou aí se machucando num lance eu tô vendo desse. alguns buracos no campo. Alguma coisa... Edu, você que tá mais próximo aí, você consegue observar melhor como é que tá a qualidade do gramado. Daqui, né, dos nossos estúdios do futebol interior, a gente observa um gramado um tanto quanto machucado. É isso mesmo, Dudu? É isso aí mesmo, Lucas de Souza. Eu vou responder pra você, mas tá aqui, beleza? Mas tudo bem, mas daqui a pouco eu volto que fui tomar água. Eu sou o Eduardo Tolentino. Tá ouvindo aí ou não? Agora sim, Dudu. Apertei o botão errado aqui, o espertíssimo repórter do futebol interior. É claro que não é o mesmo gramado da estreia, né, Lucão? Entendi. Tem sim aqui algumas partes judiadas, mas eu, olhando o jogo aqui, ao nível do solo, gostou agora, né? Gostei. Eu não senti que prejudicou, não, o jogo. Nossa, como ele tá. Ao nível do solo. Ele tá voando. Ele tá vendo? Sensacional. Com essa história de altitude, né? Nível do mar, agora é o nível do solo. É o nível do solo. Olha, se você me permite usar dentro do meu repertório, Eduardo Tolentino, eu vou começar a usar esse, né? Com a tua permissão poética. Ó, essa é patenteada, mas pode usar. Nossa, tá patenteando. Nossa, pelo amor de Deus. Vocês estão. Eu vou falar pra você aqui, o futebol interior tá crescendo. Cada vez crescendo, né? Tá mostrando aí os novos talentos. Os novos talentos, quando vai aparecerem também os sócios, né? Que irão fazer ali o gol ali no. O famoso gol do intervalo. O gol do intervalo, né? Ali bateu um pênalti ali, eu tive o prazer, né? Você teve essa oportunidade, né, Eu tive esse prazer de jogar no Brinco de Ouro da Princesa. Eu vou falar coisa pra vocês, viu, amigos? A gente vê, né, pela televisão, os caras são profissionais, é verdade, a preparação é outra, mas vou falar pra você, viu? Pelo lado esquerdo, né, me colocaram de ponta esquerda, né? Eu jogo de volante, eu brinco de volante. Cara, me colocaram pra marcar um cara que eu vou falar pra você. A primeira descida, eu já olhei pro treinador e já fiz aquele sinal. Senti, cadê o pulmão? Cara, o campo é grande. É enorme, velho. né? É grande. E a intensidade desses caras, né?
Eles são atletas mesmo, não tem Sim. como, não adianta hoje em dia. O conceito mais amplo da palavra. Né? Hoje em dia não adianta mais você chegar e fazer agora na década de 90, né? Parceiro, agora eu vou sair pra balada, agora... Acabou, né, velho? Os caras tem que estar, porque não aguenta, cara. E a bola, e eu pensava que a bola era mais ou menos, fui dar um tirambaço, cara, fiquei com dor no pé, velho. Verdade, ó. E a perna, no outro dia não conseguia andar. Tem que estar preparado. Exatamente, preparado. O Guarani precisa se preparar melhor pra vencer aí o segundo, pra tentar, né, vencer o segundo tempo. Muito bem, vou fazer o seguinte, intervalo rápido, a gente volta com todo o segundo tempo e também resultados pelo Brasil afora no nosso intervalo inteligente dos canais Futebol Interior. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Agora, nos canais Futebol Interior. Intervalo do jogo. Futebol Interior. Lucas de Souza. Muito bem, intervalo de jogo, por enquanto 0 para o Guarani, 0 para a Inter de Limeira. Abraçando aqui o Luiz Felipe França, mandando aqui, tá complicado esse elenco. Sandro 8, melhor rádio do interior, canais Futebol Interior, valeu. Obrigado. Demais, Sandro, tamo junto. O torcedor verde tá bravo, hein? Tem uns pedindo socorro pro Pastana, rapaz. O Pastana que deixou Pastana. aí, né? Deixou o Derek, né? Ele que amarrou o contrato com o Derek, né? Com alguns outros jogadores. Mas não é só Pastana, não. É vários fatores, né? Inúmeros fatores, né? Muito bem, vamos falar de gols, vamos falar de resultados. Campeonato Paulista na Série A1, esta é a 6ª rodada. A Ponte Preta venceu o Botafogo por 3-0. Trouxemos ontem aqui nos canais Futebol Interior com a equipe alvinegra dos canais FI. Bela vitória da Ponte diante do Botafogo em Ribeirão Preto. O Santos venceu o Corinthians. Situação do Corinthians, hein? Corinthians tem 3 pontos nesse momento. Só ganhou do Guarani. Só ganhou do Guarani. não conseguiu vencer. E só Deus sabe como também, né? E acumulou 5 derrotas consecutivas, né? Ituano, São Bernardo, São Paulo. Que pena, o Novo Horizontino. E ontem a equipe do Santos, tanto é que o Mano Menezes foi mandado embora, vem aí o Antônio Oliveira, que vinha do Cuiabá, e aí é que a gente falava, né, o mundo ele não gira, ele capota, porque o Mano Menezes, infeliz, né, num comentário, muito infeliz no comentário, disse que o Ranieri parecia que estava jogando em Cuiabá, aquela coisa toda, e aonde, né? Vocês da imprensa também. E aonde vai, e pra onde vem o Antônio Oliveira, né? Vem pro lugar do Mano. Vem pro lugar do Mano. Futebol. Né, o futebol. Futebol é assim. É assim.
E então o Corinthians aí que perdeu pro Santos, inclusive uma declaração muito forte do Thiago Kozlowski dizendo que o Corinthians briga para não cair nesse momento. Realmente situação do Corinthians complicada no Campeonato Paulista. Os números mostram. Não mentem, né? Que caso o campeonato terminasse hoje... Santo André, que goleado hoje pelo Mirassol, 4-0, um belo trabalho do Mirassol com o técnico Mozart Santos, que passou aqui pelo Guarani, mas um trabalho um tanto... contestável e para muita reflexão da equipe do Santo André. Então, aí a gente pensa, né? Será que o trabalho do Mozart Santos era ruim ou outros fatores foram causados para que o trabalho do Mozart Santos fossem ruins? Você quer um outro exemplo? O Água Santa. O Água Santa hoje é o terceiro colocado no grupo B. Mas o Água Santa... Perdeu para o São Paulo ontem 3-0, mas está na frente do Guarani. Sim, se for pensar nisso... E quem está no Água Santa? Bruno Pivetti. Tudo bem, mas cara, é momento, né? Ué, na Série B, na 30ª rodada, nós tava subindo. Sim. E o técnico Beto Tudo Loser... no futebol é muito relativo. É muito relativo. E só lembrando que a Inter de Limeira tem um jogo adiado, né, contra o São Paulo. Por conta da Supercopa do Brasil. Exatamente, parece que eles venderam o mando de campo, tá? Eles vão jogar agora, deixa eu ver, eu não vou lembrar de cabeça, mas acho que é lá no Distrito Federal, se eu não me engano. O Lucas de Souza está aqui dando uma gulgada, mas parece que vendeu, tá? Mando de campo, que seria o jogo agora, né? Seria... na final, né, da Supercopa aí, ou como houve a final da Supercopa, e acabou sendo, você vai ver aí, vai estar ainda no Limeirão, tá? Mas ele foi vendido, e vai ser aquele mesmo esquema que o Guarani fez com o Vasco. Lembra que o Guarani tinha o mando de campo, levou lá em Distrito Federal? Lá no Distrito Federal. Exatamente. Vai ser no Mané Garrincha, no dia 28 de fevereiro. Viu? Tô ligadinho aqui, viu? Gostou dessa, né? O mando de campo. E outra, a Inter de Limeira, obviamente, campeã, a primeira campeã do interior paulista, né? Em 86, tá precisando de grana, tá certo? E vai levar esse confronto pra lá. Está com um jogo a menos, né? Inter de Limeira. Então, eles estão jogando a vida aí, né? Jogando tudo ou nada aí pra levar uma pontuação. Porque provavelmente, né? Vai jogar fora, bem longe, né? E o favorito são os times grandes de São Paulo, né? Eu queria tanto, mas tanto que o Guarani voltasse a ser protagonista, né? Que o Guarani, que os times... agora, né, alguns times que tivessem a final do grande com o pequeno, até mesmo a final do Campeonato Paulista com os dois, né, um do interior, o Guarani com outra equipe, seria sensacional. Então o Guarani, nós vamos torcendo aí, né, que é o primeiro Campeonato Paulista também no Beto Loser como treinador, né, na Série A1, e 6 anos agora ele completados, né, vai ser completado a 6ª temporada dele como profissional. Ele conseguiu 5 títulos, e ele começou aqui, discípulo do Fernando Diniz também, né? Ele acabou ele que ficou no lugar do Fernando Diniz quando o Fernando Diniz acertou pro Atlético Paranaense, e ele conseguiu galgar, né, passos maiores na sua trajetória. Subiu com a Chapecoense, foi campeão, né? E agora voltou, e a gente vê que ele conhece do riscado. Ele conhece. O que falta agora é aquilo lá que o Regis está fazendo agora no meio-campo, chamando todos os jogadores. Chamando a responsabilidade. E chamando a responsa. É isso que a gente precisa ver. Sangue. O que falta no Guarani aqui, ó, aqui no Facebook, né? O Paulo Bugre, ele mandou aqui assim, cara, que circo de horrores. Será que o jogo é para derrubar treinador? Maria Aparecida Dama, um beijo no seu coração, boa noite. O Renato Cardinale, esse time ridículo, pelo amor de Deus. Eu acho que o time todo está querendo derrubar o técnico, olha lá. Levar a pressão da Inter é fim da picada. O Regis continua mesmo fazendo falta. O Mone Fernandes, boa noite, pessoal, cheguei. Fala, Marcelino. Meu Deus do céu, que time ruim, mal treinado. Aí é fogo, né? Wilson Campos, rumo à 2ª divisão, vergonha de equipe. Pelo amor de Deus, vira essa boca pra lá. E o Wilson Campos, fecha as portas, melhor do que ficar passando raiva. Então isso aqui é o reflexo. É o reflexo, né? reflexo do que o Guarani e assim, a gente campo, passou né? as 10 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B vendo o mesmo jogo. Vendo o mesmo jogo, né? Enquanto o Guarani vai voltando pro gramado, a equipe da Inter de Limeira ainda não voltou, mas é a mesma coisa, Albert. É impressionante como o Guarani não conseguiu evoluir do final do ano passado, no qual passou 10 jogos sem vencer, um jogo sequer, pra esse começo de Campeonato Paulista. E o Guarani precisa. O Guarani tem peças hoje, né? O Guarani tem o repertório do Guarani, por mais que alguns jogadores... O técnico Beto Loser não fez nenhum jogo treino, né? O que ele fez foi posicional, né? Quando ele pegou o Sub-20, que acabou, né, externando, o Guarani perdeu por 2-0 para a molecada do Sub-20, né? Sendo que ele mesmo fala que ele não é adepto a jogos treino, né?
E agora o Guarani está aí, né? A 5ª rodada, agora vamos começar o segundo turno, né, do Campeonato Paulista. Hoje é o segundo turno do Campeonato Paulista. Então, já Guarani... foram 6 rodadas, né? Essa aqui é a 6ª, né? Isso, essa é a 6ª. Então é o primeiro... Ah, não, então essa aqui termina o primeiro turno. Sim. Então vamos à próxima partida entrar para o segundo turno. Então o Guarani precisa, né, no máximo aí, no máximo não, o Guarani precisa da vitória. Independentemente se hoje em dia não é se tá jogando bom, se tá jogando ruim, tem que vencer. Essa é a verdade. Quando mudou o JP, né, o Galvão, JP Galvão no lugar do Felipe Albuquerque. Fala, Tino. Fala, Galvão. Então, mudou, Felipe, né? Mudou. Felipe, lateral direito com a camisa número 2, foi embora. Entrou 22, JP Galvão, Knight de Limeira. E vamos esperar, vamos aguardar agora com as mudanças da Knight de Limeira, o que ela vai propor, né? Que ela tá tirando o lateral direito. Vamos ver aí se vai vir pra cima do Guarani, que pela linha ali, dos homens ali, vai vir pra cima. Trilha, apitou, árbitro apita. O senhor Gabriel Henrique Meira Bispo tá rolando, tá valendo. Boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando a emoção até você, amante de esporte bretão. Vem comigo, Nação Bugrina, curtir a segunda etapa de, por enquanto, 0-0. E vem Bugre, lançamento pra Derek, pintou o gol do Guarani. Cruzamento no segundo pau, aparece a marcação, tira Emerson, manda fora. No primeiro ataque do Guarani no segundo tempo, bola solta para Derek, ele viu o Regis passando no meio da área, ele cruzou, a bola veio em direção à camisa 78, antes dele Emerson para mandar essa bola para a linha de fundo, escanteio Guarani, entrega as cartas do jogo no segundo tempo, Albertinho. O Regis estava prontinho, né, ali o cruzamento ali do Levanderek, o Regis estava pronto, a zaga mandou para a linha de fundo, escanteio pro Bugre. Já cobrado no primeiro pau pelo Regis, tira a defesa, voltou para Camacho, perna direita, uma bomba, a bola bate na zaga, volta para a equipe do Guarani com o Heitor, rebobina a fita, volta jogada, volta no círculo central do gramado, jogada com o camisa meia dúzia Mike, voltou na ponta direita para Heitor, esticou a jogada com o Reinaldo sai da direita, vem pro centro, perna esquerda na bola, levantou na boca da botija, sobe a defesa, tira, a bola sobe, desce e volta para a equipe da Inter de Limeira, Quirino, ajeita com o peito, a bola com o JP Galvão, a primeira dele no jogo, soltou mais à frente com o Everton Brito, por elevação no corredor, fez o passe, tá tranquilo, tá favorável, Camacho, capitão, volta a jogada lá com o goleirão Vladimir, Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Trabalho de bola da equipe do Guarani pela ponta direita, domina a parada, Heitor faz o passe lá pela meia com Camacho, Camacho de primeira volta, o lance com o Léo Santos, cabeça erguida do camisa número 3, carrega no gramado, avança no terreno, vai receber a marcação de Quirino, Léo Santos foi embora, engatou a primeira, segunda marcha, passou a metade do campo, foi pro chão, falta nele, jogo parado, falta marcada, derrubado, nosso camisa 3 aí, Alberti. O camisa número 3, o Léo Santos, pra quem não se lembra, quando ele jogou na Ponte Preta, jogava como volante também, por isso que ele tem essa liberdade toda, ele tem essa qualidade no pé, né, nos pés, e quando ele desce, obviamente, o volantão, né, que tem que fazer a dele, o Anderson Leite faz a dele. Então o Guarani usa bem, né? Quando o Léo Santos também tá numa fase boa, né? Porque contra o Mirassol. Ai, meu Deus do céu. Escapada do Bugre. Reinaldinho Gaúcho engatou a primeira, segunda marcha, se livrou da marcação. Soltou no comando para Derek de calcanhar para João Vitor, pintou o gol. Tira a defesa da Inter. Põe na roda o Guarani, entra como quer na defesa da Inter nesses primeiros 2 minutos do segundo tempo. Insiste o Bugre, bola de Rainha para Mike, a bola sai pela linha de lado. Mais uma boa chegada do Guarani pela direita. E o Derek ia devolvendo uma bola de calcanhar cheio de marra, quase deu pro Guarani, Alberti. Repertório, pela direita, pela esquerda, isso mesmo, o Derek cai pela direita, pela esquerda, e ele recebeu a bola em profundidade, dentro da grande área, ali na risca, ali pertinho da pequena área. Ele tava meio torto, o que ele fez? Mandou um calcanhar, e ali estava, hein, o Regis e o Reinaldo chegando ali para poder finalizar, quando houve ali, né? O corte providencial da zaga dentro de Limeira. Quando vai mudar de novo, hein? O Maurício tá caído. Já caiu, graças a Deus. Tá caído o Maurício. Vai entrar o Mancini, filho do técnico Wagner Mancini. Perfeito. Ou seja, tamo feito, hein? O Guarani também, viu? O Guarani tava de olho também nele, né? No Mancini, perfeito. Viu? E vai mudar mesmo, hein? Não dá Matheus Mancini o nome dele? Matheus Mancini, exatamente. 34 na camisa. Vai saindo o Maurício machucado. Saindo o Maurício para a entrada
do Mancini. Então o Mancini tá no jogo, filho do técnico Wagner Mancini. Mudança, a segunda na equipe da Inter de Limeira, dessa vez por lesão, Albert Cavalcanti. Agora sim, né? Agora nós temos um zagueiro mais técnico, né? Porque o Maurício é aquele zagueiro que zagueira, como diria Lucas de Souza, e o Maurício é um zagueiro mais técnico. Porém, entretanto, hoje ele vai esquecer toda a técnica dele. O Guarani vai usar. Ó o Bugrão! Ó o Bugrão! Bola solta na ponta esquerda. Derek dominou, botou na frente, linha de fundo. É agora. Cruzou no segundo pau. Tira do jeito que dá. A primeira dele no jogo. Mancini afasta o perigo. Salva a pátria da equipe do Leão da Paulista. Pressão do Guarani de Regis. Regis soltou para mais à frente com o João Vitor da Lapada. Levantou na boca do gol. Tá esperto, tá tranquilo. Jussani faz a jogada. Tabela dentro da grande área. Foi tentar chutar. A bola bateu em cima do Regis. Foi pela linha de fundo, tiro de meta em favor da Inter de Limeira. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Saída de bola da equipe da Inter de Limeira lá pela ponta direita. Olha o JP Galvão, se livrou do primeiro, do segundo, foi pro chão, falta nele. Falta marcada, jogo parado, é falta para a equipe da Inter de Limeira lá na meiuca, Alberti. Bate na massa, né? O JP Galvão foi tentar fazer ali. Fazer o rabisco, ali estava ele, né? Anderson Leite só deixou o corpo ali perto do círculo central. Falta marcada, falta já cobrada. A informação para Café Canecão. Trabalho de bola da Inter de Limeira, campo, defesa, quem domina a parada, o camisa número 34, acabou de entrar o Mancini, jogando lá pela quarta zaga. Ele volta a jogada com o Zé Mário rebobina a fita, recalcula a rota, volta a jogada lá com o Max. Max, camisa número 23, é o goleiro da equipe da Inter de Limeira, lançamento em profundidade, buscando o Quirino, aquele passe rasante, atravessando as linhas de defesa do Guarani, a bola vai forte demais, fica tranquila lá pro goleirão Vladimir, que está jogando com o seu sistema defensivo, sai jogando o Guarani, quarta zaga, quem domina Rayan, 2 toques na bola, achou o capitão Camacho avança no terreno, soltou a bola mais à frente com o João Vitor da Lapada, soltou a bola mais do lado esquerdo, na ponta esquerda, junto ali na lateral dos técnicos, bola com o Mike volta o lance na ponta esquerda, campo de defesa, volta a jogada no seu sistema defensivo, a jogada com Camacho, a jogada com Léo Santos para Rayan, perna esquerda na bola, levantou a bola no comando, sai do gol, Granão Marques. Firme, seguro, faz a defesa o arqueiro da Inter de Limeira. Sai jogando pela ponta direita com JP Galvão. Entrou no lugar do Felipe Albuquerque. Ainda JP Galvão, sai da direita, vem pro centro. Inverte a página, vira a folha da direita pra esquerda. Achou lá pela ponta o Zé Mário. Zé Mário soltou pra Juninho, ele é perigoso. Juninho avançou no terreno, avançou no gramado. Sai da esquerda, vem pro centro, encara a marcação. Virada de bola da esquerda pra direita. Domina o lance JP Galvão. JP Galvão na ponta direita. Bom passe pra Everton Brito. No corredor, bola pra Lucas Bochecha. Foi pro chão, escorregou ao melhor estilo Trapalhões. Facilitou a defesa do Guarani, consegue tira parcialmente, Mike tá marcado, joga a bola em cima do jogador da Inter de Limeira, mas o último toque foi do jogador do Guarani, a bola foi direto pela linha de lado, lateral para a equipe da Inter de Limeira, linha lateral dos técnicos, sai jogando a equipe do Leão da Paulista, bola solta com JP Galvão, volta a jogada no campo de defesa, bola com o capitão Jussani, lançamento em profundidade, bola no comando, tira a defesa, bate e volta, falta marcada, jogo parado, tá parado o jogo, Alberti. Ali encontrão, né, do camisa número 9, o Quirino, junto com o nosso zagueirão ali, né, ali foi um acidente de trabalho, hein, bola dividida, essas bolas divididas assim de cabeça ali, né, sendo que não foi de cabeça, né, obviamente, mas esse encontrão aí, como lá, presta atenção, Mike. Presta atenção, Mike, uma saída de bola, ele tava conversando lá com o Humberto Loser, perde a posse da bola. Aí o torcedor fica irritado, não tem jeito. Trabalho de bola da equipe da Inter de Limeira, campo de defesa. Quem domina a parada é Marques. Marques à frente da sua grande área, lá na ponta esquerda, quarta zaga. Quem domina a parada é o camisa 34, Mancini. Mancini volta o lance com Marques, 2 toques na bola, achou na zaga central, o camisa número 4, o capitão Jussani. Jussani pede pra galera se acalmar. Ele vai embora, avança no terreno, avança no gramado, chega na metade do campo. Vai receber a marcação do Derek, quase chega de ladrão. Ele consegue o passe com o JP Galvão. Puxa a tabela com o Lucas Bochecha. Outra vez JP Galvão pelo meio com o Emerson. Passe errado, passe curto do Emerson. Tira Regis. Rebote volta na quarta zaga da equipe da Inter de Limeira, desce o Leão da Paulista, bola aberta na ponta esquerda, Zé Mário, lançamento no comando pra Quirino, sobe Rayan, tira, voltou pra Juninho, perna pra todo lado, Quirino tentou ficar com a sombra, aparece Léo Santos, afasta o perigo, manda a bola pela linha de lado, manda a bola pela linha lateral, ficou sentindo camisa 3 do Guarani aí, Alberti. Tomou o famoso calço, né, ali foi tentar tirar jogador, camisa número 11, né, o Juninho, acabou ali dando o famoso pisão, quando ali o Heitor ali dá uma famosa peitada no árbitro, estão discutindo
Você, ó, a próxima vez que você fazer isso, você vai tomar cartão amarelo. Você é moleque. Você é moleque. Vai, Túlio, vamos jogar bola, vai. Rapaz, Gabriel Henrique Mirabispo encarou. Deu a carteirada em cima do lateral direito do Guarani, que tenta ser jogando no campo de defesa, saída de bola errada, passe pelo meio, tem espaço, Gustavo Bochecha na perna direita, uma bomba, bola bate na zaga, sobe, desce, cai pra Quirino, tenta um chute, furou o Quirino! Fura o Quirino no momento do chute e facilita a defesa do goleirão Vladimir, que sai jogando pro lado esquerdo. O João Vitor domina, se livra da marcação do JP Galvão, solta a jogada pelo meio com o Camacho, se livra da marcação do Quirino, tá marcada a saída de bola do Bugre, ele abre bola lá na ponta direita com o Heitor. Heitor domina, carrega sem muita velocidade, avança no terreno, deixa a jogada de lado com o Anderson Leite, camisa 5 do Bugre, solta a jogada lá pela ponta direita com o Lionel Regis. Lionel Regis esticado na ponta, sai por dentro, camisa número 78, traz a jogada pelo meio, deixou com o Camacho, o capitão do Bugre, busca alguém pra jogar, soltou lá pela ponta direita, bom passe com o Anderson Leite, esticou no corredor buscando o Reinaldo, aparece Matheus Mancini, manda a bola pela linha de lado. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bate, volta a pelota, volta na metade do campo com Everton Brito, de frente pra jogada, puxa o contra-golpe, bola aberta na ponta direita, buscando o Quirino, aparece a marcação de Ryan, tira, rebote de João Vitor, engata a primeira, segunda marcha, se livra da marcação do primeiro, bom passe pra Regis, de calcanhar, boa bola pra Reinaldo, tentou proteger, acabou perdendo o domínio da bola, recuperação da equipe do Leão da Paulista no campo de defesa, manda pra frente Emerson tenta o lançamento, recebe a marcação ali do Ryan, a arbitragem manda seguir, o Quirino ficou caído, vem Bugre, Anderson Leite dominou, carregou, avançou no gramado, lançamento para Regis dentro da grande área, lançamento errado, facilita o trabalho de defesa do Mancini, tem desvio na zaga da Inter, escanteio para a equipe do Guarani pela ponta esquerda, Albertinho. Mas o Anderson Leite tá de brincadeira, né? De frente, frontal, dois jogadores do lado ali, ele vai tentar dar um passe desse, nunca acertou um passe, sorte que pegou na zaga da Inter. Escanteio pelo lado esquerdo, Lionel Regis na bola, quem sabe agora, capricha aí Regis, vem comigo na Sambugrina, vem levantamento no primeiro pau, sobe a defesa da Inter, tira, manda a bola pela linha de fundo, é novo escanteio, pressão do Guarani aí, Albertinho. O Guarani vai apertando, o segundo escanteio seguido ali, dá até para os jogadores também dar uma famosa descansada. Vai Regis, na segunda trave que é gol nosso. Regis na bola, camisa 78 é dele, vai pintar o chuveirinho na área, tá armado o pagode na defesa da Inter de Limeira, todo mundo na boca do gol. Regis na bola, camisa 78 é dele, levantou na boca da botija, no primeiro pau, tira a defesa da Inter, rebote do Camacho, longe do gol, a bola nem chega a sair, tenta evitar a saída, o Reinaldo vai pro chão, só tiro de meta em favor da Inter de Limeira. 11 minutos deste segundo tempo passa, o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. Campeonato Paulista, sexta rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa, um pouco de espetáculo por enquanto, 0 pra lá e 0 pra cá, mais cedo pelo Campeonato Paulista, 1, deu Mirassol diante do Santo André, Mirassol 4, Santo André 0. Valinhos FM 87.9. Lucas de Souza. Eu tô aqui em parceria com a Rádio Valinhos FM, acompanhando a descida da Inter. Lucas Bochecha bota na frente, se livrou da marcação, pintou o gol do Leão, sai do gol, Vladimir. Sai do gol e dá uma jantada na defesa do Bugre, que deu mole aí, Albertinho. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, pelo lado direito, fazendo a costura, foi pra dentro. Eu vou falar uma coisa pra você, o Vladimir, hein? Saiu no tempo certinho, viu? Saiu no tempo certinho, foi como goleiro, lembrei o Fábio Costa agora. Rapaz. Ele veio fazendo cara de mal e ele veio segurando a bola e com os pezão pra cima. Eu vou falar pra você, hein, que vacilo do Guarani. Lá vem Inter de novo. Vem Inter de novo. Lá pela esquerda, Zé Mário na costura, soltou pra Quirino dentro da grande área, invadiu, perna esquerda, bateu, espalma, Vladimir! Espetacular, Vladimir, salva a pátria do Guarani, Albertinho. Que defesa do Vladimir. Eu vou falar uma coisa pra você, hein. Que defesa, o camisa número 9, o Quirino recebeu pelo lado esquerdo, bateu cruzado. Ali você tinha duas opções, ou chutar rasteiro ou chutar por cima. Ali o goleirão Vladimir esperou a conclusão. Só ergueu o bração, mandou a bola pela linha de fundo.
Que defesa, valeu o gol essa defesa. Quando vai mudar aí. Marlon e Helder vem aí. Meu Deus do céu, vai mudar agora. Escanteio pros homens, vem pra bola Lucas Bochecha na perna esquerda, levantou a bola no primeiro pau, toque de cabeça sozinho. Juninho, a bola passa, a esquerda vai fora. Tiro de meta em favor da equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 13 minutos no relógio, Eduardo Toletino, que defesa do Vladimir. Como é que ficou o torcedor do Bugre com essa chegada do Leão da Paulista, Dudu? Claramente ficou aflito, né? Foi uma grande oportunidade. Inter de Limeira chegou por dentro com facilidade, acionou o Quirino, Vladimir teve que trabalhar. No momento que Humberto Louser chama Marlon e chama Helder. Deve sair o Mike, né? A gente acompanhou o treinamento aberto à imprensa na terça-feira. O Mike não jogou contra o Santos, por isso treinou entre os reservas. Treinou de uma forma um pouco mais limitada, perdeu uma semana de treino, e aí esperava-se que o Mike começaria no banco. Já jogou o primeiro tempo inteiro, o começo desse segundo, por isso eu acredito que o Humberto está apostando na reta final com o Helder. E agora o Marlon para tentar retomar o domínio no ataque. Tem gol no campeonato, placar ao vivo do Futebol Interior informando, Rony foi para a rede, 2 para o Palmeiras, 0 para o Ituano. Ituano também numa situação deveras complicada, mas é o segundo colocado do grupo A, né? Mesmo com 4 pontos. Tem esse regulamento do Paulista. Sortudo, Ituano, escanteio para Inter de Limeira lá pela ponta direita, Juninho na bola. Atenção, defesa do Bugre, vamos tirar essa. Atenção, Léo Santos, se vira aí, Ryan. Todo mundo na boca do gol, 15 minutos no relógio, levantamento, bola fechada, tira a defesa. Tem rebote, bola na intermediária, JP Galvão vai dominar, não vai dominar, volta tudo no campo de defesa com o Marques. 15 minutos no segundo tempo, Marques domina na intermediária, recebe marcação do Regis, despacha, manda pra frente, a bola sobe, desce, cai lá do lado direito, tentou Juninho, sobe e tira Mike, pode ter sido a última dele no jogo, rebate de cabeça, JP Galvão, bola vai pela linha de lado, lateral para a equipe do Guarani, vai sair o Heitor. Oxi. Os dois laterais. Ah, perfeito. Então o Heitor, o camisa número 2, vai embora, entrou o camisa número 16, o Helder. Oxi, mas tem alguma coisa errada que não tá certo. Então o Marlon vai entrar pra jogar na direita. Meu Deus do no céu. lugar do Heitor, e o Helder vai jogar do lado esquerdo. Vamos ver se é isso mesmo. Nossa, ele vai fazer de novo. É exatamente a mesma situação que aconteceu na Vila Belmiro, né? Ou ele vai jogar no famoso 3-5-2, hein? Não sei, quem faria a função do terceiro zagueiro? Você pode ter o Anderson Leite, pode fazer essa terceira função, como ele vem fazendo. Eu não sei, eu sei que esse lado direito do Guarani sem um lateral de ofício me dá calafrios. Recuperação de bola do Anderson Leite, a bola bate, rebate e volta para a equipe da Inter. Bola solta na ponta direita com JP Galvão, deixou de lado para Lucas Bochecha. Lucas Bochecha inverte a jogada da direita para a esquerda, achou a jogada lá com o Zé Mário, lá no setor onde está o Marlon de lateral improvisado. Ô João Vitor, vamos ajudar seu companheiro aí, porque tá sem lateral de ofício o Guarani. Vai lá, Albertinho. Então vamos lá, né? As mudanças, né? Em nome de concessionária, sim, as mudanças no Guarani. Vai embora o Heitor, camisa número 2, e entra o 16, Helder. E foi embora o Mike, o camisa número 6, entrou camisa número 8. Inter no ataque, bola na entrada da área, Juninho pé direito, espalma, Vladimir, espetacular! Sensacional, de novo Vladimir, um milagre para salvar a pátria do Bugre. Jogada pela direita, bola ajeitada pelo Everton Brito na entrada da grande área. O Juninho, um tapa seco, livre de marcação, de mão trocada como um gato. Vladimir faz milagre e manda a bola pela linha de fundo. Escanteio pro Leão da Paulista, Albertinho. 1-0 pro Guarani. Gol dele, Vladimir, que defesa, né? A bola com toda liberdade, escanteio pros homens. Levantamento do Zé Mário, bola no primeiro pau, sobrou lá dentro, Everton Brito tira a defesa do Guarani, rebote e volta, bota na frente, né? Quem sabe agora o Marlon, a arbitragem né? Para o jogo da falta, levou com o braço, falta marcada, completa aí, Alberti. A jogada pelo lado direito, cruzamento, né? Com mel, com manteiga, assim como você queira. Ali, na marca da meia-lua, chegou ele inteiro, o Juninho. Bateu firme, bateu forte com a perna direita. Ali buscando o ângulo. Ali o goleirão Vladimir, no lado direito, lá na gaveta, onde a Coruja dorme, fez uma defesa. Segue no brinco de ouro, Guarani 0/1, Inter 0. Que defesa!
O Vladimir vem sendo o melhor jogador do Guarani nesse segundo tempo. Meu Deus do céu, Guarani, vamos voltar pro jogo. Levantamento do Zé Mário, tá nas mãos do Vladimir, pois não, Eduardo Toletino? Não, só confirmando a dúvida, então esperei um pouquinho para ver como ia ser a configuração do Guarani. Anderson Leite segue no meio campo e realmente o Marlon vai fazer a lateral direita, no momento em que a Inter cresce no jogo, teve as melhores oportunidades do segundo tempo e a Interror aqui fazendo barulho atrás do goleiro Max Wallace. A Interror, que é um espetáculo à parte. Aonde tá a Inter de Limeira, a Interror tá no jogo. É impressionante o que viaja esse pessoal de Limeira. Lateral pra Inter, a torcida da Inter vem pra cima, vê que o momento do time é bom. Bola solta na ponta esquerda, Juninho tenta a jogada, foi pro chão, a arbitragem manda seguir, é lateral. Lateral pra equipe da Inter de Limeira lá pela ponta esquerda, 19 no relógio da segunda etapa. Lateral pra Inter de Limeira, vem pra cobrança do lateral o Zé Mário. Zé Mário espera alguém se movimentar, se movimenta o Juninho, tentou a devolução pro Zé Mário. Passe errado, recuperação de bola do Guarani, Regis bota na frente, foi puxado, falta. Falta marcada, jogo parado e cartão amarelo lá pro Gustavo Bochecha, Alberti. É, o Gustavo Bochecha acabou puxando o Regis, mas o Regis também demorou 5 dias, 3 noites e 2 semanas pra soltar a bola. Solta a bola, meu, você tomar falta aí atrás, é lá na frente, vão pra cima. Segue no Brinco de Ouro da Princesa, 0-0. 0-0, vem a equipe do Guarani pela ponta direita, vem com o Léo Santos, pede pra equipe se movimentar, pede pra equipe sair mais pro jogo. Pra cima, Guarani! Guarani terminou o primeiro tempo bem, criando chances, mas o jogo agora é da Inter de Limeira. O Guarani tenta o troca de passes lá pela ponta esquerda, Helder domina, acabou de entrar o camisa 16, tá frio no jogo ainda, deixou com o Ryan. Ryan na zaga central, ele tem o camisa número 14, capitão da equipe Camacho, perna direita na bola, lançamento de cinema, tentativa de passe buscando o jogador do Guarani lá pela ponta direita, o Reinaldo tava esperto na jogada, o Matheus Mancini conseguiu fazer a interceptação, bola com o goleiro Marques. Marques faz a jogada na zaga central, que domina a parada é o capitão Jussani. Jussani soltou mais à frente com o Quirino de primeira, deu passe bom, a bola para o Lucas Bochecha, esticou no corredor para Everton Brito, olhou para dentro do tumulto, fez o passe, atravessou a bola, dominou Gustavo Bochecha na ponta esquerda, bom passe, recebeu Juninho, bico da grande área, cruzamento fechado, espalmou o goleiro, tem rebote para fora do gol! Everton Brito num rebote pra fora do gol, inacreditável! Inacreditável o gol que perde o Everton Brito! Mas estava parado o lance por impedimento, Dudu! Vaia geral no Brinco de Ouro da Princesa e se repete o que aconteceu no último jogo aqui no Brinco de Ouro contra o Mirassol. Gritos de burro! Mas olha, diferente do jogo contra o Mirassol, hoje teve muito mais gente gritando burro, 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 muito provavelmente para o técnico Humberto Louso. Que situação, Albert Cavalcante, o Guarani atordoado no jogo só da Inter. É engraçado mesmo, né, que você tem um meia e a bola não passa, a bola não passa no meio. É o famoso pimbolim, é o famoso pimbolim, né, a bola bate e volta. Sabe o que eu percebo? O Guarani faz a saída de 3 com o Camacho pelo meio, fica um buraco no meio ali, o Regis abre pela ponta, o Regis tem que ficar pelo meio, meu Deus do céu. Exatamente, quem tem que puxar aí, você tá com o João Vitor e com o Derek, né? Deixa o cara centralizado, não adianta você querer puxar. Ó o passe. Vem Bugre, bola com o Helder na ponta esquerda, bom passe para João Vitor, tenta o cruzamento, a bola fica curta. J. Galvão consegue fazer a interceptação, ainda tenta ser jogando a equipe da Inter de Limeira, vai pro chão, Everton Brito falta, 21, Lucas. Vai lá, Albert. E nós estamos assistindo a mesma partida contra o Mirassol. Sabe, o Guarani precisa eu vou além, eu tô vendo a mesma partida contra o Mirassol, tô vendo o mesmo jogo contra o Botafogo, tô vendo o mesmo jogo contra o Criciúma que a gente empatou, tô vendo o mesmo jogo contra o Vila Nova, tô vendo a Série B, infelizmente, tô vendo o Guarani naqueles 10 últimos jogos da Série B. ABC? Contra o ABC. Nossa, nem me fala do ABC. Meu Deus do céu, gente, não é possível uma coisa dessa. E só e a gente vai né, a Inter sentiu que o Guarani está perdido. Sim. E tá trocando. E tá indo pra cima. Tá indo pra cima. Teve 3 chances aí, se não fosse o Vladimir, era pra estar 2-0. E vem de novo a Inter. Tabela curta, Everton Brito com o Lucas Bochecha. Aparece a marcação, tira do jeito que dá por ali. Meu Deus, olha. O João Vitor. Na sequência, o Helder fura, a bola vai pela linha de lado lateral para o Leão da Paulista, que não tem nada a ver com isso. A Inter de Limeira vai pra cima em busca da vitória. Pra tentar para tentar se aproximar do Mirassol na classificação do grupo C. Trabalho de bola da equipe da Inter de Limeira, campo de defesa, Matheus Mancini domina, tem mensagem aí, Alberti?
Opa, tem mensagem, quase caiu aqui, de nervoso aqui no Facebook. Exatamente, aqui ó, Wilson Campos, rumo à segunda divisão, vergonha de equipe, também não, né? Fecha as portas, melhor ficar passando raiva, Reginaldo Luiz da Rosa. Desce a Inter, JP Galvão na entrada da área, perna direita, armou o chute, abriu pra perna esquerda, mais um drible, bonita jogada, aparece pra acabar com a brincadeira, Anderson Leite, tira pra equipe do Guarani, que tenta puxar o contra-golpe, bola solta com o João Vitor lá na ponta direita, ele tem o Marlon carrega no terreno, avança no gramado, camisa número 8, jogando lateral improvisado. Lá vai o Marlon, carregou no terreno, avançou no gramado, puxou a tabela, jogada dá certo, atenção, linha de fundo, Marlon, cruzamento na área, bola bate na marcação, vai fora, escanteio. Escanteio para o Guarani, parece que não vai dar pro Regis, hein, Albertinho? Eu vi ali o Matheus Bueno se aquecendo, né? Ali o Regis ali está mancando. Quando aqui o Luiz Augusto Santolin melhorou agora no segundo tempo, tem que agredir mais. Rafael Matias vai Inter, Robert Cavalcante, meu irmão, te amo. Boa noite, amigos, vai dar bugre, amém, viu, Robert, amém. E Moni Fernandes, lamentável que o Lousa está fazendo. Escanteio. Levantamento, bola fechada na boca da botija, tira a defesa do Inter, rebote e volta do Guarani pelo lado esquerdo com camisa 19, João Vitor na tabela curta com o sistema de defesa, volta a jogada, o camisa 19 domina, faz a tabela com o Helder, inverte a página, vira a folha da esquerda para a direita, bola com Camacho, esticou para Marlon, para dentro do tumulto, levantou, bola fechada, Derek fechou, pega Marques! Faz a defesa, o arqueiro da Inter e bota o Leão da Paulista em velocidade. Helder, antes que a bola chegasse no ataque. Chega por ali pra tirar, vem aí Pablo Tomás. 24 e meio da segunda etapa, passa o tempo passa o tic-tac do relógio, não para. O tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. Campeonato Paulista, Série 1, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao palco do espetáculo, por enquanto 0 pra lá e 0 pra cá, 0 pra lá e 0 pra cá. Placar ao vivo, Futebol Interior informando que mais cedo a seleção brasileira Sub-23, a pré-olímpica, bateu a Venezuela por 2-1 e decide a vaga nas Olimpíadas contra a Argentina. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. E Lucas de Souza, tão feliz da vida. Vai lá, Eduardo Toletino. Só confirmando então, saída do Anderson Leite, camisa número 5, também o Derek com a 11, para a entrada de Matheus Bueno, número 18, e o Pablo Tomás, 7. Nesse momento o Guarani não tem centroavante. O Bruno Mendes saiu no primeiro tempo machucado e agora o Derek é substituído. O Pablo Tomás é a referência do ataque. A torcida de novo cantou burro para Humberto Lousa. E aí, Albertinho? É o time sem atacante, né? Lógico, né? Nós não precisamos fazer gols, né? Então as mudanças do Humberto Lousa, cara, tomara que dê tudo certo, né? Tomara a gente sempre espera aqui, gente, pelo melhor, independente de qualquer coisa. Mas a gente vê que no campo coisa não tá acontecendo. Pelo amor de Deus, cara, você vai tirar um atacante, velho. Você vai tirar um atacante. Ele você que tá precisando ganhar o jogo. Precisando do jogo. É o cara que ele, querendo ou não, né? Por mais que ele não tenha fazendo gols, né? Ele é o cara diferenciado. Ele é o cara que tava ajudando, puxando, né? E quando acaba acontecendo essas coisas assim, principalmente como estamos vendo agora, fica até difícil, né? Porque, poxa, o Guarani precisa da vitória, gente. Você vai, é o atacante precisando vencer a partida e você tira um atacante, cara. Não, pode ser aí também que o Pablo Tomás faça 5 gols, né? O Regis faça 10 gols. Mas, pelo que parece, é difícil, cara. Tá difícil. E quando ali vai ser marcado ali uma falta perto da linha de entrada. 26 do segundo tempo, uma jogada envolvendo o Pablo Tomás, o Matheus Mancini e também o goleiro da equipe da Inter de Limeira. Se marcou alguma coisa, é pênalti. Se marcou, é pênalti pro Guarani. Calma aí, Time impressão foi derrubado dentro da área. Se marcou, vai ser pênalti. É pênalti. Vai ser pênalti. É pênalti para o Bugrão. É pênalti para o Guarani. 27 minutos do segundo tempo, lançado o Pablo Tomás dentro da grande área. Pênalti para o Bugrão, Albertinho. Humberto Louser, gênio! Ele fez a substituição na hora certa, tirou quem tinha que tirar e entrou ele, o Pablo Tomás. Acabávamos de falar, né? Que eu torço que o Pablo Tomás entre e faça 10 gols, mas atacante, né? Time sem atacante fica difícil, né? E numa jogada, a bola bandida, viu? A bola bandida. Ele, Matheus Mancini. Obrigado, Matheus Mancini. Obrigado. Você chegou, né? Ele com a bola totalmente dominada. Ele, o goleiro. Ali chegou o Pablo Tomás, né? Com toda a velocidade. E acabou ganhando no corpo, né? E ali não teve jeito. Quando o Matheus, ele aterrissou, ele deu o famoso
trança-pé, né? Deu uma rasteirinha ali, o Pablo Tomás acabou caindo dentro, eu achei que era fora, depois vimos que era dentro, mas era fora, mas é dentro. Pênalti para o Guarani. Quem sabe agora, Lucas de Souza? Quem sabe? Quem sabe agora? Humberto Loser conversa ali, um papo cabeça com o Regis. Mini conferência na marca da Cal, tá anotada a marca da Cal. Apontou a marca da Cal, Gabriel Henrique Meira Bispo, é penalidade máxima em favor do Guarani. Reinaldo próximo da bola. Jogadores da Inter tentando fazer aquela cera. Tentando entrar na mente do Reinaldo. Não pode isso, hein? Não pode mais atrapalhar o cobrador. Oi? Ele vai pro VAR. O árbitro ouvindo ali alguma coisa no VAR. Ouvindo ali alguma coisa da salinha da T do senhor Vinícius Furlan, Berti. Ele tá indo lá. O que vai lá vai ver o quê? Que foi? Pra mim é pênalti, claro. Não, tudo bem. Eduardo, pra você, Albert, antes de você chamar Eduardo, pra você, pra mim é pênalti, claro. Pra mim não precisa nem de pra muito. mim foi pênalti, mas vamos ver se ele vai olhar o lance, se houve um empurrão do Pablo Tomás, que eu duvido que tenha sido. Pra mim foi pênalti. Não existe marcar fora da área. Pra mim foi pênalti. E aí, Eduardo Toletino? Ô, Lucão, eu tive a impressão de pênalti também, até pela empolgação do estádio inteiro. Pouco depois de gritar burro para Humberto Loser, o Pablo Tomás vai lá e é derrubado dentro da área. Tá um pouco distante aqui, tem a trave na minha frente, o goleiro. Eu tive a impressão de pênalti. Você tá atrás do Vladimir aí, Eduardo? Exato, atrás do Max. Sentido tobogã. Perfeito. Então, foi no lado pênalti, oposto da jogada. Eu tô no gol onde aconteceu o pênalti, mas do lado oposto. Perfeito. Agora, tem que esperar para ver se o árbitro tá vendo outra coisa na origem da jogada. Ali foi a disputa há um normal. entrevero do Matheus Mancini com o Paulo Tomás, mas nada, hein? Ele marcou... Nada. Não foi nada. Não foi nada. Não foi nada. Gente, pelo amor de Deus, o Matheus Mancini calça o Pablo Tomás. Isso é pênalti. Isso aí é pênalti. Isso não foi é pênalti. Nada. E outro cara vai diminuir a velocidade na sua frente. Você vem na velocidade, você empurrar uma coisa. É contato, viu, gente? Não é taekwondo, né? Muito mas também não é karatê, mas pelo amor de Deus, os caras tá achando pelo em ovo. Os caras vão falar o quê? Que foi o quê? Fora, dentro da... Foi marca pênalti, Juizão. Pelo amor de Deus, não pênalti. sei. Vamos lá, rufem os tambores. Pênalti. Gabriel Henrique Meira Bispo. Anula a cobrança. Ele anula a decisão. Não marca Vibra nada. como se fosse um gol a terror aqui. Mas não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Pra mim, pênalti claro, não marcado pela arbitragem. Ele marcou a mão na... pelo amor de Deus. Se um cara desse aí derrubar o outro com essa mão nas costas aí, pelo amor de Deus, velho. Pode parar, velho. Pode parar. 30 minutos desse segundo tempo passa, o tempo passa. O tic-tac do relógio não para, o tempo e o placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. Campeonato Paulista, Série 1, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo por enquanto, 0 pra lá e 0 pra cá. Placar ao vivo, Futebol Interior informando. Pela pré-Libertadores, jogam Alcas do Equador e Nacional do Paraguai. Por enquanto, 0-0. 87.9, a voz da nossa gente. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta, e aqui nos canais Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM 87.9. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Vem Guarani pro campo de ataque. Guarani não pode se abater. Tem que aproveitar esse momento positivo e ir pro campo de ataque pra cima da Inter de Limeira. Momentos de tensão no Brinco de Ouro. Bola solta na ponta esquerda. Matheus Bueno, 2 toques na bola. Volta o lance e volta a jogada no círculo central do gramado com o Léo Santos. Léo Santos lá na ponta direita. Ele tem o Capitão Camacho. Capitão Camacho jogando lá pela direita. Virou lateral lá agora o Camacho. É o capitão do Bugre. Lançamento em profundidade buscando o Pablo Tomás no comando. Faz a tabela curta com o Marlon. Outra vez Pablo Tomás tentou a jogada. Se livrou da marcação de 2, foi pro chão. A arbitragem manda seguir, dá vantagem no lance. E a bola vai pela linha de lado. Lateral para o Bugre. Vai lá, Eduardo. Público e renda no Brinco de Ouro da Princesa. Público total 3.388 torcedores. Renda total R$ 72.470. Repeteco então, público total 3.388 torcedores, renda total R$ 72.470. Público baixo para um desempenho baixo do Guarani e vai se tornando um Deus nos acuda do Campeonato Paulista pro Bugre, Alberti. Aí que tá, né? Vamos aí terminando o primeiro turno, né?
Guarani, 5 jogos, né? Entrando no seu 6º jogo. Uma vitória. 5 pontos, né? E não pode. Escanteio para o Guarani, Regis na bola, levantou no meio da área, sobre Léo Santos, tira JP Galvão, a bola sobe, desce, cai dentro da área, dominou, Rayan, brigou, ganhou, Anderson Leite virou para Regis, pode ser agora, Regis, ajeitou para Marlon, perna direita, uma bomba, a bola bate na marcação do Lucas Bochecha, vai fora. Escanteio para o Guarani pela direita, Albertinho. Guarani vai apertando, quer abrir o marcador, mas o Guarani não pode ficar em dúvida. Sobrou, manda pro gol. Escanteio, Escanteio, o Regis levantou na boca da botija, primeiro pau, toque de cabeça do Pablo Tomás, vai fora. Vai pela linha de fundo e parece ter tido um choque de cabeça dentro da área. Léo Santos tá caído. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. 33 minutos, quase 34 da segunda etapa, Albert Cavalcante, momentos dramáticos no brinco. O Guarani nesse momento, 51% de posse de bola, a Inter de Limeira com 49%. O Guarani vem apertando, tem a posse de bola, mas não sabe o que fazer com ela, é verdade, ó, o Guarani querendo rifar. Saída de bola fica rifada. Rifando. E aí que tá, o técnico Humberto Loser, ele mexe, tenta mexer na estrutura da equipe, mas o Guarani é difícil, né, é difícil. A gente vê ali o Regis ali, né, encostando mais, o Regis que não pisa na área, agora volta a pisar na área. O Guarani vem pra cima, vem tentando apertar, né, com jogadores rápidos, seus pontas rápidos. Só que não pode esquecer também que o campeonato tem 6 rodadas, né? Então tem horas que tem mares que vem pra bem. Olha o Guarani pintou o gol, João Vitor dominou a entrada da área, bateu pra fora do gol. Tem desvio, a bola vai fora, escanteio. Meu Deus. Renasce a esperança no brinco de ouro, hein? O grão é eu, hein? Inacreditável! O Regis deixou o João Vitor na cara do gol. O João Vitor dominou um pouco errado. Ele tinha do lado dele o Pablo Tomás pedindo a bola. Ele preferiu chutar. Deu tempo da marcação chegar. Deu tempo do Emerson tocar na bola, escanteio. Aos gritos de Bugrão errou. Bugrão errou. Quem sabe agora o Bugre. Levantou na boca da botija. Tira Mancini. Rebote e volta dentro da grande área. Juninho domina, bota na frente, puxa o contra-golpe. Foi derrubado. Falta. Falta marcada, jogo parado e vai pintar cartão. Cartão amarelo pro Marlon, Albertinho. Não foi nada, né? Não foi nada, né? Ali foi numa disputa de ombro, né? Mas o juiz entendeu que foi falta, meteu-lhe o cartão amarelo. E agora o lance, hein? O Regis deu aquele passe açucarado pro João Vitor. O João Vitor, a bola quicou. Ele quicou e ele acabou perdendo a passada. E ali, na hora de finalizar, acabou pegando na zaga da Inter de Limeira. Olha, eu vou falar pra você, o Guarani tem que levar um padre aí, levar o pastor, levar quem for aí pra rezar. Ou falta de sorte, não tinha goleiro, não tinha nada. Que lance perde o Guarani. Enquanto aqui no Facebook é Maria Aparecida Dame aqui, não está fácil, né, Albert? Não tá fácil não, viu, querida? Tá complicado. O Renato Moldonetti, Bugrão, faz um gol aí, tá difícil acertar. Rafael Matias. O Lula, o quê? O Lula foi no meio da torcida da... vai, mano. Nada a ver, mano. Mas tudo bem, viu? Deixa quieto. Muito obrigado aí pela sua participação. Cadê aqui? Rafael Matias. É isso mesmo, viu? Assim você se disser, então assim nós iremos o tratá-lo. E quando vai mudar aí a equipe da Internacional, né? O camisa número 11, Juninho, vai embora. Entrou camisa número 17, Andreu. Andrew. Então, isso. Andreu foi boa. Andreu é W, né? É que o cara escreve bonito aqui, viu? Então, pera aí, agora sim. Andrew. A informação para esta unidade. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Trabalho de bola da equipe do Guarani, campo de defesa, Matheus Bueno, carteador domina, entrou no segundo tempo, camisa 18 do Guarani, sai jogando lá pela meia direita com o Camacho, volta a jogada, volta na zaga central com o Léo Santos, pra cima Guarani, flechada neles, Bugrão, pra cima da Inter de Limeira, pelo menos um golzinho Guarani, um golzinho pra gente sacramentar essa vitória, bola com o Camacho, carregou no terreno, avançou no gramado, se não tem tu, vai tu mesmo Camacho, tentou o passe com o Pablo Tomás, dominou o chão, falta nele! Mancini derruba o Pablo Tomás, que chama a galera, é falta pra equipe do Guarani, Albertinho. Vamos lá, Bugrão, pelo lado direito o Guarani vai, hein? Agora vai por tudo ou nada. Sentiram, hein? Estão ouvindo a transmissão nossa, hein? E eu queria tanto ver o Rafael na partida. Mas tudo bem, falta perigosa
Ali um escanteio meio da diagonal, é verdade, né? Um pouquinho, né, da intermediária ali, né? O Lucas de Souza ali, seguindo ali a linha da grande área. E o Regis na bola. Quem sabe na segunda trave? Quem sabe na segunda trave? Trava não. Pra cima, Guarani, quem sabe agora? Quem sabe pra fazer o primeiro gol do jogo? Vem pra cobrança lá pela ponta direita o Regis. Vai pintar o levantamento na boca da botija, quem sabe agora? Quem sabe agora o gol do Guarani? Vai pintar levantamento na área. Na marca dos 38 minutos do segundo tempo. Vem levantamento, afasta a defesa. Tem rebote dentro da área, vem o chute pro gol, a bola vai fora. Vai pela linha de fundo, tiro de meta pra equipe da Inter de Limeira, Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença, Canais Futebol Interior, também Rádio Valinhos FM 87.9, ligadinho você. Manda pra frente o goleirão Max, a bola sobe, desce, vai cair na intermediária, campo ofensivo da equipe da Inter, sobe Quirino, sobe também o Marlon, toca de cabeça, a bola fica pererecando na metade do campo, João Vitor, bom passe na ponta esquerda pra Helder, quem sabe agora, Helder dominou, tá marcado, volta a jogada, volta o lance com o Matheus Bueno cartea o jogo, inverte a jogada da esquerda pra direita, com o Regis domina, avança no gramado, bota a pelota no chão, vai embora, sai da direita, vem pro centro, solta a jogada mais atrás com Ryan, quarta zaga, abre na ponta esquerda com Helder, cabeça erguida, lançamento em profundidade, buscando ali o Matheus Bueno, tá marcado ali pelo camisa número 4, Jussani, acabou se enrolando, o capitão da Inter, lateral pra equipe da Inter de Limeira. Pelo menos foi o que eu entendi que o árbitro marcou, mas não. O árbitro deu um, mas na verdade era outro, Albert. Até ele tá emocionado com o jogo. Lá vem o Bugrão. Vem Bugrão, Matheus Bueno, esticou pra Helder, passe forte demais. Vai pela linha de lado, lateral pra equipe da Inter de Limeira, campo de defesa, Canais Futebol Interior. Rádio Valinhos, FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. Bola batida, rebatida, vai sobrar de graça lá com o goleirão Max. Quase 40 minutos deste segundo tempo. Você vai ouvir a mesa digital do Felipe Marques. Na marca dos 40 minutos deste primeiro tempo passa. O tempo passa. O tic-tac do relógio não para o tempo. O placar de jogo você confere nos Canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. Campeonato Paulista, Série A1, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao palco do espetáculo por enquanto, 0 para a equipe do Guarani, 0 também para a equipe da Inter de Limeira. Desce o Bugrão, bola solta pelo meio, Reinaldinho, carregou, soltou para Pablo Tomás, abriu na perna direita, bateu, passa, a esquerda no gol, vai fora! Passa a direita da meta do Max, vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor da Inter, Albert. É o Reinaldinho, né? O Reinaldinho Gaúcho, ele foi levando, foi costurando pelo meio, achou ele, hein? Pablo Tomás, que estava ali, hein? Perto da meia-lua, ele recebeu com a perna direita, ele tentou bater no cantinho, porém ele bateu meio mascado, meio torto, a bola foi pela linha de fundo, segue no Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani não consegue abrir o marcador, segue 0-0 a informação para Café Canecão. Vem mais Inter de Limeira, bola com Quirino, afasta, Léo Santos manda pra frente, placar ao vivo, Futebol Interior informando, mas joga nesse exato momento lá no Rio de Janeiro, Vasco vence o Audax por 1-0, mesmo placar de Fluminense 1, Sampaio Correia 0. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria na rato, aqui nos Canais Futebol Interior, na Rádio Valinhos FM 87.9, pronto pra botar pra quebrar. Albert Cavalcante, 41,5 e o jogo. Lucas, tá difícil, hein? O Guarani tenta, mas totalmente desorganizado, né? E quando tem as chances, parece que a perna acaba, né? Pesando. O Guarani tem a chance, né? O Guarani consegue construir, mesmo que fazendo aquela força, né? O Guarani consegue construir, mas quando chega falta aquela famosa qualidade, o último toque. E o Regis tá ficando os 90 minutos aí, hein? O Regis, que é o cérebro pensante, está sendo pouco usado. Olha que bola fatiada. Lançamento não dá pro Marlon. Completa aí, Albertinho. E o Guarani precisa, né? O Guarani precisa mais do que nunca da vitória. Mas assim, agora o Guarani vai pro tudo ou nada. E esse é o problema, né? O Guarani vai vivendo desse tudo ou nada, do rodada a rodada. E uma hora pode virar só ou nada. Então o Guarani, ele joga em casa, mas não tem a famosa organização. Por mais também que a equipe da Inter seja uma equipe, sim, muito bem treinada, né? Organizada, mas o Guarani teve a chance. Teve a chance de fazer um golzinho, cara.
teve a chance de fazer um golzinho, mas o Guarani, ele peca mais uma vez por ele mesmo. O Guarani perde para ele mesmo. Quando tem as mudanças na Inter de Limeira, né, o camisa número 13, o Gui Mariano entra no lugar do Emerson, camisa número 5, e o Everton Brito, camisa número 7, vai embora, o camisa 19, João Felipe entra. Então o Guarani, ele, sabe, a gente fica esperando, tem aquela expectativa de mudança, mas o Guarani cai na mesma armadilha, né? Começa a bater o desespero, a perna do jogador pesa, os jogadores não conseguem aí criar as melhores opções. E assim a situação do técnico Humberto Loser vai começando a ficar difícil. Que ele está tentando tudo que pode, mas o Guarani não reage. Não reage e pior do que isso, vê o seu adversário crescer no jogo. Quirino domina, protege, sem pressa nenhuma, equipe da Inter de Limeira, troca passes, roda a bola no campo de defesa, roda como o Gui Mariano que acabou de entrar, rebobina a fita, recalcula a rota, volta a jogada com o Jussani, na ponta direita ele tem o camisa número 22, o JP Galvão deixou a jogada com o Mariano vai pra cima da marcação, achou a jogada pelo meio com o Lucas Bochecha, agora sim pra JP Galvão, olhou pra dentro da área, vem levantamento, a bola fechada, sobe, defesa do Guarani afasta, rebote e volta lá pelo lado esquerdo, briga pelo rebote o Andrew tentou a jogada, acabou fazendo falta. Falta do Andrew, jogo parado, falta marcada, falta para a equipe do Guarani, campo de defesa. Toda a pressa do mundo para o Camacho, que descola o lançamento, a bola vem fatiada na ponta esquerda para João Vitor, quem sabe agora, encara a marcação do JP Galvão, ajeitou, bom passe na entrada da área, quem sabe agora, recebeu, soltou para Regis, tenta o chute, a bola bate na marcação, rebote e volta lá pela ponta direita, quem sabe agora Marlon, tentou fazer o drible, desarmado lá pelo Andrew, lateral para a equipe do Guarani, pela ponta direita tem pressa o Bugre, bola de Marlon volta a jogada lá pela ponta direita, recebe a jogada o camisa número 20, o Reinaldo tentou fazer o lance, faz o passe mais atrás com o Léo Santos olhou para dentro do tumulto, tem Reinaldo ao seu lado, preferiu o passe pelo meio com o Matheus Bueno traz por dentro o camisa 18, o carteador do Bugre, tem a posse da bola, tira a jogada lá pela ponta direita, bom passe para Léo Santos, tem espaço para cima deles, Guarani, todo no campo de ataque o Bugre, Léo Santos pede pra galera se movimentar no campo de ataque, Léo Santos prefere voltar a jogada, bola com o Matheus Bueno, passe no comando, tentou o tapa de primeiro, toque de mão do jogador da Inter de Limeira, é falta. Falta, tem pressa o Guarani, Camacho abriu na ponta esquerda, mais 6 minutos, vamos até 51, bola com Helder pelo meio com o Matheus Bueno, soltou mais à frente com Pablo Tomás soltou para Helder tem João Vitor colocado mais à frente, João Vitor recebeu, tentou a tabela lá com Helder, volta o lance, volta com Ryan, daí para Camacho, capitão, esticou na ponta esquerda para Helder, levantou a bola na boca do Botija, Pablo Tomás sumiu, afasta a defesa, tem rebote do Camacho, tem espaço perda direita, uma bomba na trave, tem rebote dentro da grande área, agora pega Max, tem rebote Pablo Tomás na linha de fundo, quem sabe agora, botou na frente, forçou a parada, Gui Mariano, domina, tira para a equipe da Inter de Limeira, teve a chance o Guarani, que bola do Camacho, a bola explode no travessão, Dudu. Não é possível, cara, deve ter alguma maldição no Brinco de Ouro, já tiveram 2 pênaltis não marcados, um que foi marcado, ou voltou, foi pro VAR, anulou, bola na trave, bate nas costas do goleiro e não entra, é rebote do Derek que não aproveita, cabeçada do Ryan que bate no Reinaldo, realmente deve ter alguma coisa no Brinco de Ouro, viu? Só lembrando pra vocês aí, a última vitória do Guarani aqui no Brinco foi no dia 30 de setembro do ano passado, contra o Novo Horizontino. Ô Dudu, e o mais legal mesmo, o mais legal mesmo é a sua reação, que nós acabamos vendo aqui, sua reação, você pegou e pôs a mão na cabeça. Olha ele, olha o Duduzinho lá, Dudu, você pôs a mão na cabeça, cara, eu quase que eu caí aqui da cadeira, mas que bola, né? A bola foi linda, né? A bola tomou aquele arco, a bola bateu caprichosamente, cara, mas nem foi igual contra o jogo do Corinthians, né? Que o Matheus Bueno cabeceou, a bola pegou na cara. Na cara da trave, agora a bola pegou ali, né? Quase ela também pegou ali, agora pegou no queixo, mas não pegou no lugar certinho pra entrar. Que lance, Guarani. Meu Deus do céu, que sofrimento, Matheus Bueno, falta nele. Falta marcada, jogo parado, falta pra equipe do Guarani lá pela meia. Tem a chance o Guarani, tem a chance de botar essa bola dentro da área, 47 minutos. Prepare o seu coração, torcedor do Guarani.
Falta para a equipe do Bugre lá pela meia direita. Falta frontal contra a meta de Max. O Albert se desespera. Vem pra bola, Camacho levantou na boca da bochecha, sobe, a defesa tira. Tem rebote, Matheus Bueno briga pelo rebote, toca de cabeça. Tá valendo tudo. Bola aberta na ponta, canhota, bola com o Helder. Helder domina, bota na frente, leva no fundo, encara a marcação lá do Lucas Bochecha, tenta o passe, tentou interceptar pelo meio do caminho lá, o João Felipe não consegue. Escapada do Reinaldo, linha de fundo, cruzamento por baixo, tira a defesa. Rebote em volta de Helder, domina a pelota, bota a pelota no chão. Vem cruzamento, a bola perigosa, derrubado o jogador do Guarani, derrubado lá dentro da área. O Rayan, a arbitragem manda seguir, tá valendo tudo. Lateral cobrado pelo Helder na linha de fundo, buscando o Reinaldo, tira a defesa da Inter, tira com JP Galvão, pressão total do Guarani pra cima da Inter. Lateral, bola pra equipe do Guarani pela ponta esquerda, Helder levantou essa bola dentro do tumulto, tira a defesa, afasta JP Galvão, voltou pra Helder, linha de fundo, atenção, tentou cruzamento, a bola vem alta, vem fechada, sai o goleiro errado, é agora, Marlon furou, voltou pra Regis, bateu mascado. Opa, pediram um toque de mão, pediram um toque de mão, segue o jogo, Matheus Bueno, pressão total do Bugre, bola aberta na ponta direita pra Marlon, olhou pra dentro do tumulto, levantou, tira a defesa, voltou pra Regis e agora bateu, gaveta, bola bate na rede pelo lado de fora. Bate na rede pelo lado de fora o chute do Regis, Albertinho. Inacreditável, cara. Que jogada, o Guarani vai apertando, agora a bola ali, a zaga tirou mal. Estava ele dentro da grande área, o Regis pelo lado direito dominou no peito. A bola veio à feição. Ele bateu com a perna esquerda, a bola pegou na rede pelo lado de fora. Sabe, se vai pro gol ia afundar goleiro, ia afundar todo mundo. Meu Deus do céu, não é possível, essa bola não entra, cara. O Guarani vai criando. Vocês estão entendendo minha reação agora, né? Não, mas é incrível. Não, mas você não tem que ver a gente aqui, cara. Eu não sei mais o que fazer, velho. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós trouxemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Meu Deus do céu, gente, que sofrimento. Prepare o seu coração, torcedor do Guarani. Bola solta lá pela ponta esquerda, bola volta para a equipe da Inter. Lançamento em profundidade, Gustavo Bochecha buscou o Zé Mário, foi derrubado, a arbitragem manda seguir. 49,5 no relógio, recuperação de bola do Bugre, bola solta no campo de defesa com Rayan estica a jogada na ponta, canhota com Helder, cabeça erguida do camisa 16, joga a bola no corredor com o João Vitor, sai bem a tabela, vai pro chão, falta marcada, jogo parado, falta pra equipe do Guarani, tem pressa o Helder, volta a jogada no campo intermediário, bola no meio campo com o Camacho, passe errado no Camacho e tome contra-golpe do Some, bola aberta com o Endrio, são 4 contra 5 do Guarani, Endrio, bota na frente, forçou a barra, Léo Santos faz a obstrução, consegue recuperar a bola, bola com o Regis domina, tá cansado o Regis, tá se arrastando em campo o Leonel Regis, mas ele tá firme, tá indo pra cima, tenta o passe no comando, derrubado o jogador do Guarani, derrubado o Reinaldo, falta. Último lance do jogo, as emoções não cessam, Alberti. O Guarani precisa, né? O Guarani vai segurando lá e os jogadores da Inter de Limeira tá aparecendo agora também água, né? Encostou, tá varando no meio. Agora, a última bola do jogo, Camacho que mandou a bola na trave, o capitão agora é por tudo ou nada. Se eu sou o Vladimir, eu também vou pra área, falta um minuto. Ou ele bate a falta lá pra dentro da área, ele tem força no pé. Falta para a equipe do Guarani, vem levantamento do Camacho, a bola vem alta no segundo pau, sobe, tira o Jussani, tem rebote, toque de cabeça do João Vitor, tira a defesa da Inter, a bola sobe e desce e cai do lado esquerdo, o Helder evita que a bola saísse pela linha lateral, tem que acelerar, mais 20 segundos de jogo, não tem que jogar mais, tem que jogar na área, lançamento do Matheus Bueno, na direita para Marlon, quem sabe agora tentou cruzamento, a bola bate na marcação, sobra limpo ali pro Gustavo Bochecha que puxa o contra-golpe. Bola aberta na ponta esquerda, vai terminar o jogo no brinco. Lançamento para Quirino, posição legal. Quirino se livrou do goleiro, o gol tá aberto, bateu! Tá parado, marcado impedimento. Impedimento marcado. Neuza Nesbach em cima da pinta, sobe a bandeira, Alberti. Mas tem o VAR, né? E pelo que eu tô vendo aqui, graças a Deus. Tava bem graças a Deus estava impedido. Inês. Era só o que faltava. A Neuza Inês Bach, ela foi sensacional. Não, só que me faltava. Era só o que faltava. Ele ainda tá ouvindo o VAR, viu? Não, mas daqui as minhas linhas traçadas. O milionário José Rico. O milionário Zé Rico aqui. Você tá no WhatsApp do Vinícius Furlan ainda. Exatamente, trocando uma ideia com ele. Aí, Vini, só alegria. Foi pênalti, hein? Foi pênalti, mas tudo bem, ele tá aguardando aí. É o último lance do jogo, meu né? Deus do céu. Não, não é possível. Meu Deus do céu. Era só o que me faltava agora. Nossa, Guarani do céu. Que tensão.
Eu tenho que dar... Gol! Que tensão! Rapaz! Posição legal! Eu vou gritar o Gaveta! Veio de trás o Quirino! O Quirino veio de trás! O árbitro vai autorizar o gol! No último lance do jogo! É inacreditável, 52,5 do segundo tempo! Meu Deus do céu! Quirino bota no fundo do gol! Gaveta! Gol da Inter de Limeira! A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior na Rádio Valinhos FM. Quirino, camisa 9 a dele. Na última bola do jogo, um passe do Andrew. O Quirino sai nas costas da defesa pelo ângulo que eu tinha, tive impressão de impedimento, mas o Helder dava condição no último lance do jogo. Quirino bota a bola no fundo do barbante, camisa número 9, Quirino enche de emoção e alegria o torcedor da Inter de Limeira, em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. 1 para a Inter, 0 para o Guarani. Goleirão Vladimir, essa aí passou, não deu para você. Alberti, não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. Não, eu vou falar coisa pra você. Tem coisas que só acontecem com o Guarani, cara. Sabe, o Guarani apertando, mandando a bola na trave, né? Apertando, indo em cima, numa escapada. Não, lance isolado, cara, né? Cara, uma escapada. O mais legal mesmo ali, que, sabe? É umas coisas assim que é impressionante, cara. Sabe? Guarani martelando, a gente acaba lembrando aqui, começa a vir essas partidas aí no jogo contra o ABC. Não, é todo um campeonato da Série B, né? Sabe, você tava... É assim, o Guarani saiu do céu pro inferno em 10 jogos, mas essa maldição que tá no Brinco de Ouro continua percorrendo o Guarani em 2024, não é possível. Não, cara, é bola na trave. O que eu tô vendo hoje é o que foi contra o Botafogo, é o que foi contra o Criciúma, foi a mesma vergonha contra um rebaixado ABC em casa. O Guarani era vencer esse jogo e fazer algo lá contra o Atlético Goianiense pra tentar a vaga. Fala, Dudu. Vamos ouvir a festa da torcida da Inter. Dá pra ouvir aí, não? Dá pra ouvir. É isso. É a Interror, é a torcida da Inter de Limeira fazendo festa na nossa tábua. Termina o jogo. É inacreditável, mais um resultado pífio, mais uma exibição péssima do Guarani. E o que resta, Albert, é isso. É ver o adversário fazendo festa na nossa casa, é se abraçando. O Loser mexeu no time, mas o que falta pro Guarani é postura. E uma organização que não se tem desde a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu vi o Regis de novo hoje como ponta direita. Pra que uma saída de 3 com Camacho, com Anderson Leite e com Regis no meio? Pra quê? Regis é armador. Mais uma vez o Bruno Mendes, o Derek e depois o Pablo Tomás ficaram passando fome no ataque, gente. E o resultado tá aí, uma Inter de Limeira organizada em campo, que poderia ter feito mais gols se não fosse o Vladimir, sabe? É uma vergonha, mais uma vergonha que o Guarani passa em seu estádio. E o que vem daí pra frente a gente não sabe, né? Ô Lucão. Fala, Edu. Vou me despedir de vocês aí, vou para a coletiva do técnico Humberto Louser. Grande abraço, obrigado por mais uma. Valeu, Dudu, sensacional cobertura, mais uma vez. O Dudu arrebentando nas reportagens do Brinco de Ouro e o Albert, o papo é esse mesmo. É direto e reto. É sem muita firula. Porque mais uma vez o Guarani passa vergonha em casa. Bom, deixa eu me recompor, porque temos que ter aí a responsabilidade de lidar com o microfone, né? E transmitir o sentimento para o torcedor, né? Nós vestimos a camisa, nós somos torcedores do Guarani Futebol Clube. E o que foi visto hoje, né, é o resumo, você acabou resumindo muito bem, da 30ª rodada até agora, né? O Guarani, ele teve lampejos de um time, ele teve lampejos de organização, ele teve lampejos, vamos ouvir o capitão Camacho aí. Tiveram muitas chances também, no final acabou tomando gol. O que passou pela cabeça durante o jogo, Camacho? No primeiro tempo não foi um bom primeiro tempo pra gente. Eu achei, na minha opinião, que eles jogaram melhor que a gente, mas no segundo tempo a gente jogou melhor, criou um monte de chance. O goleiro dele fez algumas defesas ali espetaculares e no final ali não pode, velho. Dentro de casa não pode tomar um gol no finalzinho ali de contra-ataque.
Agora é levantar a cabeça, porque o campeonato é muito difícil, mas a gente tem condições de sair dessa situação. E pelo lado onde tem um jogador que está quebrando galho, né? Pelo lado direito, né? Mais uma vez você colocou quem o Marlon. Quem é o lateral da base do Guarani? É o Vitinho, certo? Tem o Vitinho, tem agora esqueci, o Ian. Tem o Ian. Tem o Vitinho. Então, peraí. Então o Guarani, deixa eu entender. O Guarani me escala, ou pelo menos me relaciona. Você já tem o Diogo Matheus fora. Você entendeu? Você tem o Heitor que tomou a posição, tá indo bem. É um dos menos culpados dessa situação. Agora, o que eu vejo é uma, sei lá, é uma desorganização em campo. Acho que oriundo muito das escolhas que o Loser tá fazendo. Porque não é possível o Guarani não ter mais um lateral de ofício. E, de novo, o Guarani tomou um gol outra vez pelo setor direito. E quem estava no setor direito? Pois é, o Marlon, que não é lateral. Exatamente. Aí entra na parte de você ter que esperar a adrenalina do jogo baixar, né? Pra você poder expor a sua opinião. Mais uma vez, o gol saiu onde? Nas costas do lateral, que não é lateral. Né? Você acaba insistindo no mesmo erro. Eu acho assim que você ter suas convicções, todo mundo tem suas convicções, né? Mas quando você acaba nessas convicções não dando errado a primeira, também o Vladimir também fez defesa, mas nessa aí também saiu mal pra caramba. Ele saiu. Aí eu acho que até ele achou que tava impedido, será? Porque ó, o Quirino ele chegou, né, na diagonal ali, e ele deu um toquinho e o Vladimir saiu catando meio cavaco, não sabe, nem cavaco foi, né, meio de cócoras. Ele foi driblado no tapa do Quirino na frente, né? Foi muito facilmente driblado mesmo. Exatamente. Felicidade do Quirino também, né? Não vamos tirar o mérito do atacante. Não, tem que tirar, né? Porque não é contra o Guarani, nada presta. Mas assim, o Guarani, ele, mais uma vez, ele mostrou toda a sua fragilidade em campo. Mas tudo isso tem um contexto, né? Nós temos meia, ele joga de meia. Hoje o Regis jogou de meia. Barra começou a jogar pelas pontas. Começa a bater o desespero, aí começa a bater ali os Klops da vida. Né, os Mourinhos atacam na cabeça. Não sei, a gente não sabe. Mas nem se você pegar o time da Roma, do Mourinho, o próprio Liverpool do Klopp, não tem. Não, mas o que tá faltando no Guarani é alguém pra organizar essa meia cancha. Então, mas aí acontece o quê? Fazer o diferente, mas fazer o diferente sem você se prejudicar. Então você acaba fazendo diferente, aconteceu o diferente, o diferenciado. Acabou se prejudicando. Mais uma vez nas suas convicções. Eu acho assim que, com certeza, sabe, é profissional da área, como todos nós somos cobrados por isso, mas o técnico Humberto Loser passou o tempo já dessa cobrança, ele precisa ter uma cobrança um pouco mais forte, principalmente ser questionado sobre, será que o Vitinho ele tá machucado? Por exemplo, hoje o Gustavo França ele não foi relacionado, né, por conta de opções no banco, para ele, né, para performar, como e o Gustavo França que foi tão bem no final da Série B do ano passado. E depois chegando, né? Quando aparece aí a minha casa, a minha taba, né, minha segunda casa, o Brinco de Ouro da Precisa, os torcedores todos saindo ali cabisbaixos por conta disso, né, porque você olha e sorte que o Santo André tá apanhando de todo mundo. Né? Não, a sorte que o Ituano tá apanhando, sabe? A sorte que a Portuguesa, que o Santo André, o próprio Corinthians não tá ajudando, senão pro Guarani tá na zona de rebaixamento. Então, mas aí que dá, só que é como eu disse, né? Hoje era uma vitória que não podia ter deixado, nem pensar sair com derrota como aconteceu agora. O campeonato primeiro turno acabou agora. E só lembrando, né, os espertos de plantão, como aconteceu com o Corinthians, né? Caso tenha necessidade de Humberto Loser não trabalhar mais no Guarani, que pode acontecer, ele pode chegar agora na entrevista coletiva, eu quero ouvir com todo... Hoje é 00:30, enquanto ele não falar, vambora. Hoje eu quero ouvir o técnico Humberto Loser com toda a atenção, né? Porque assim, pode ele mesmo chegar e comunicar. Porque pra mim, dependendo da situação, se demorar muito a coletiva do Humberto Loser, entendeu? Eu também acho. Então assim... Mas eu percebo, Albert, sem querer te cortar, mas dentro de campo eu já percebo uma certa... gastura, vamos dizer assim, um certo cansaço dos jogadores com o próprio esquema de jogo. É visivelmente uma falta de, não sei se de entendimento, daquilo que o Loser pensa de futebol, mas não deu, já desgastou, o ambiente já vem desgastado desde o início do ano, e os resultados não aparecem, quando não aparecem vai fazer o quê? Então, assim, eu sou da primícia, né, porque assim, você tem um limão, você tem 5 limões, você não vai conseguir fazer um suco de laranja.
Ou seja, qual o seu elenco? E qual é a função do camisa número 8, Marlon? Ele é ponta direita. Veio lá do Santa Clara, lá de Portugal. Aí você vem pra botar ele de lateral. Não, mas aqui. só que é o seguinte, eu também consigo fazer essa função. Ele consegue, mas já foi testado uma vez que não deu certo, né? A partida contra o Santos, né? Você já tem... Cara, por que não? Nesse momento, eu concordo, se o Guarani estivesse com 9 pontos, tivesse com 10 ou 13 pontos, como com o Palmeiras, aquela vontade de vencer, aí beleza. Mas na situação que nós estamos, o momento agora é não inventar. O momento agora é fazer o simples. O momento agora é arroz com feijão. Precisamos da vitória a qualquer custo. Olha como está a situação. Precisamos da vitória a qualquer custo. Um empate hoje seria catastrófico, mas de bom tamanho. Por todos os motivos. Primeiro, que você ia pontuar no campeonato. Primeiramente, você precisa pontuar no campeonato. Obviamente, o empate dentro de casa seria terrível, mas segundo, você não tem mais esse hábito de perder. Porque se for contar, gente, a terceira derrota seguida. Terceira derrota seguida. Entendeu? Então vamos aí. A segunda em casa. A segunda em casa. Então você pensando friamente, nós estamos trabalhando numa instituição, futebol, né? Não estamos trabalhando numa instituição de caridade. No futebol hoje, o treinador, ou até mesmo você na sua empresa, você vive do quê? Resultado. Se não apresentar resultado, eu tô na rua. Entendeu? Então, por mais que o Guarani tenha criado, volto a dizer, desde o começo do jogo, o Guarani tem criado a fórceps. Você vê que ali é a fórceps. Chega ali, os jogadores não estão conseguindo concluir em gol. Alguma coisa, não que tá, alguma coisa interna, tá, gente? Não é isso que tá acontecendo. Mas o Guarani, o time, a equipe do Guarani, me parece que não está assimilando. O elenco do Guarani não é formado para esse tipo de esquema do loser. Para mim é isso que eu sinto, que esse Guarani não é a configuração para alguns tipos pro jogo. O Guarani não tem essa leitura. Eu, no lugar do técnico Beto Lúcio, se fosse uma pessoa competente, que isso eu não sou, tá? Não sou competente, eu faria o arroz com feijão. 4, mete 4 no meio e vambora. Porque é mais fácil hoje. É fácil chegar aqui, ou a turma, né? Chegar aqui, troca treinador. Cara, o elenco é o mesmo. É o mesmo, praticamente então, o mesmo. Vamos se adaptar ao elenco. Simples assim. Cara, você tem um lateral direito. É da base, mas é um lateral direito. É um cara da posição. É da posição. Entendeu? Você tem o meia, ele é meia, né? Não inventa a moda, não, né? E não tem mais... Agora, acabou o primeiro turno. Não tem mais o que inventar. Só que não se esqueça que ainda tem outros leões para ser enfrentado nessas partidas. Até o jogo de hoje, antes da gente ir pro primeiro break, pra mim, eu ainda acreditava no Guarani podendo se classificar. Né? Até porque você tem no grupo do Guarani uma Ponte Preta com 9 pontos e um Água Santa com 7. A Água Santa perdeu, a Ponte também vai perder pontos em algum momento. Hoje, depois do jogo de hoje, é fazer 8 pontos nos próximos 6 jogos para não cair. Chegar nos 12 pontos, que é a conta mágica. Pra mim, essa é a visão. Joga na próxima rodada contra o Novo Horizontino. Então vamos passar rapidinho aqui, Albert, antes da gente ir pro primeiro break. Passa. Novo Horizontino, Santo André, em casa, que é o jogo. É o jogo. Se o Guarani não ganhar do Santo André, gente, é rebaixamento. Vamos trabalhar com a realidade aqui. Novo Horizontino, lá. Santo André em casa. Portuguesa que demitiu o Dado Cavalcante hoje. Também tá numa situação difícil. São Paulo no Brinco. Botafogo lá, que faz tempo que o Guarani não ganha. Só pedreira, velho. E encerra o Campeonato Paulista com o RB Bragantino. Dos times que eu te falei, eu tenho 2... Eu tenho 2 da Série A e 2 da Série B. E aí, Albert? É o Campeonato Brasileiro que a gente tá falando. Pois né? É o Campeonato Brasileiro da Série B, isso é o reflexo. Sabe, não podia ser... Agora é verdade, torcedor bugrino. Eu quero mandar um abraço aqui pra Neuri,
pra Neuri Menezes, ela que participa aqui, ela que é Ponte Pretana, ela participa aí na jornada esportiva aí do Carlos Corsato, mandar um abraço pra eles, ó, Alessandro Batista, Jonathan Neri também, o Lucas Vinícius, enfim, o Thiago Ventura, todos que são os antes aí, ó, mandar um abraço pra vocês, é muito legal ter vocês na audiência. Mas não se esqueça, viu? 2023 é recente para todos nós. Mas voltando, né, às equipes, cara, é complicado, porque a partida de hoje, se o Guarani vencesse, era 7 pontos. Encostava 8, na 9. Santa. Cara, aí você tem, vamos dizer assim, que você tem 2 jogos. Então, se você tem 7 pontos, você tem depois até mesmo a equipe do Santo André, você vai para 10, né? Aí, meu amigo, aí tem que arrumar 2 pontinhos, Exato. né? Então, assim, agora, volto a dizer, no começo do campeonato, como aconteceu em 2022, 2023, agora o Guarani precisa não torcer mais, nós torcedores não precisamos mais torcer pro Guarani, nós temos que torcer agora pros adversários que estão lá embaixo. E esse é o problema. Entendeu? Agora o Guarani, mas o campeonato ainda é campeonato tiro curto, cara. Curtíssimo. Entendeu? Então, assim, as ações, tudo que vai acontecendo com o Guarani, pode ser que a próxima rodada a bola começa a bater nos jogadores e entrar, né? Mas a falta de sorte e competência, elas andam lado a lado, tá? Então, assim, o Guarani não está sendo competente e também não está tendo sorte, né? Mas o Guarani precisa fazer alguma coisa de diferente. Precisamos ter coragem de aceitar a crítica e fazer mudanças. E a mudança não é nominalmente, não. A mudança é de atitude mesmo, né? Não adianta você pegar, volto a dizer, você tem 3 limões e você vai querer fazer um suco de laranja. O seu elenco é esse. Você tem lateral direito, joga direito, lateral direito, né? Você tem um zagueiro, ele também, o Léo Santos, quando ele jogava na Ponte Preta, ele fazia como volante. Aí você pode mudar, né? Vou dar um exemplo, o Alan Santos, ele é volante de origem, jogava de zagueiro. Alguns momentos nós precisávamos de algumas trocas e você poderia fazer essa troca, né? Poderia, quem sabe, o jogador render mais. Você sabe, você tem no banco de reserva o Márcio Silva, né? Você tem o Wenderson, então você tem o material humano. Agora o que falta, essa é a verdade. Para mim o que falta agora é parar, pensar e olhar. Bom, gente, é o seguinte, vamos mudar o sistema. Vamos mudar o sistema, não esse 4-3-3 aqui, que um apoia e outro desce, não tá dando certo. Então agora vamos ficar, você vê, passos certos, o Guarani, posse de bola, finalizações, o Guarani teve mais, entendeu? Finalizações no gol, eles tiveram mais, escanteio, nós tivemos 12. O Reinaldo tava batendo escanteio, cara. Então, são algumas decisões que não dá pra entender. Pelo amor de Deus. Vamos fazer um break rápido e a gente vai pras notas do jogo. Logo depois da volta do break, no fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol.
o mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Lucas de Souza. Muito bem, estamos de volta com o nosso fim de jogo, aguardando a entrevista coletiva do técnico Humberto Loser, que talvez demore um pouco mais do que o previsto, mas vamos aguardar. Só um detalhe, né? O pessoal aqui no chat muito crítico ao trabalho do Loser, eu também sou, e eu observando o jogo dentro de campo, pra mim, gente, não dá mais, isso veio se arrastando pelas 10 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B, realmente deu certo até certo ponto, mas desde o momento de queda do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B, o time não evoluiu em nada, tivemos a pré-temporada, o Campeonato Paulista começa e nada muda. Então, se nada muda, que mude-se então o comando técnico, porque é quem está à frente do time. E parece que o time não está reagindo mais àquilo que é trabalhado pela comissão técnica. Então, que se troque o comando técnico, essa é a minha opinião. Respeito a opinião do Albert, se ele tem uma opinião diferente, respeito a sua opinião. Torcedor do Guarani, torcedor que acompanha o futebol interior em Campinas, em São Paulo, no Brasil e no mundo inteiro. Albert Cavalcante, vamos para as notas do jogo, haja vista que o Guarani perdeu, não temos a eleição do melhor em campo. Vamos agora para as notas do jogo de Guarani e Inter de Limeira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Alberti, rapidinho. Goleiro Vladimir. 6,5. Lateral direito, Heitor. 6,5. 6,5 por Heitor. Heitor foi substituído pelo Helder, camisa 16. 7 pro Helder. 7 pro Helder. Seguindo na zaga, Léo Santos. 6. Rayan. 6. Mike. 6. Mike substituído pelo Marlon. 5. 5 para o Marlon. Anderson Leite. Não, tava vendo a galera do chat aqui. Não. Anderson Leite. 5. 5. Deu lugar ao Anderson Leite. E agora? Foi o Matheus Bueno? Ele entrou no lugar, deu lugar ao Pablo Tomás. Não, o Pablo Tomás, ele quase, né? Quase, por ele pouco. Quase. Também foi só, né? E se atrapalhou muito. 5. Camacho. Putz, Camacho, né, velho? Melhor em campo, ao lado do Vladimir, pra mim, o melhor em campo. Ah, o Camacho, ele é diferente, né, velho? Só que o Camacho, não, pelo amor de Deus, não traz sorte também, não, hein? Meu Deus do céu, o Camacho fora da curva, né? Mandou bola na trave, tentou organizar aí o meio campo, 7. 7 pontos, 7 a nota do Camacho. Seguindo no meio, Regis. O Regis tentou, né? Vou falar pra você, ele teve a chance da finalização, de fazer o gol, né? Finalizou, ele tentou, era um jogador diferente. A gente vê que ele está esforçado, né? Se você pegar a estreia do Chay e as partidas que o Chay fez e o Regis não jogou, né? E hoje que o Regis jogou, é um sacrilégio você deixar o Regis no banco e deixar o Chay como titular, né? Dito isso, por mais que, né, o Regis tenha combatido, mas a equipe, né, toda com essa derrota, por mais que tenha apertado, teve chances, o Guarani perdeu chances, mas perdeu mais uma, né? 6,5 pra ele. 6,5 pro Regis. Só um detalhe, hein, gente, as notas são do Albert e ele dá a nota que ele quer. Exatamente. Pra você que acompanha outra transmissão, você vai cornetar as notas de outra transmissão, beleza? Tá bom, Marcelo Venâncio? Abraço, viu? Obrigado, né, pelo carinho da audiência. Também aqui o Gustavo Venâncio conosco. Viu? Pergunta, viu? Quiser mandar... Valeu demais. Quiser, vai, manda bala. Seguindo aqui, Derek. Então, Derek, cara, é o seguinte, ele lutou até quando
pôde, né? Ele cria as chances, mas também numa rotação totalmente diferente também, né? E outro atacante vive de gol, é verdade, mas, cara, tem hora que a fome bate e ele acaba passando fome e ele acaba alternando, né? Com os jogadores, com o Reinaldo, até mesmo, com ele mesmo, né? Jogando pelas pontas e não tem como ele cruzar e cabecear, né? Então, assim, por mais que ele tenha tido toda essa, né, foi um cara voluntarioso, né? Um jogador voluntarioso, mas infelizmente, meu amigo, quando a situação tá ruim, não tem, a gente acha que não pode piorar, acaba piorando. 6 pro Derek, dor no coração. Derek deu lugar para Matheus Bueno. O Matheus Bueno ele entrou para poder, né, preencher mais o meio campo, né? O Guarani poder colocar suas linhas, né, à frente da zaga da Inter de Limeira, né, para poder o famoso encaixotar, né, encaixotar a equipe da Inter de Limeira. E o Matheus Bueno foi o cara que apenas ele só distribuiu, recebeu a bola, distribuindo a bola e entrou, foi a hora que o Regis começou a cair pelas pontas, né? Nada a ver, porque você tinha, né, pelo lado direito, você, por mais que você não tenha um lateral de ofício, né, você colocou o Regis para aquele lado para você ter a famosa, né, você incomodar o adversário, não deixando o lateral sair. A primeira escapada, não precisou no lateral não, o primeiro contragolpe, tinha 4 jogadores em cima do Guarani recompondo, o camisa número 9, o Quirino acabou fazendo o gol. Nota 6 para ele. Pois bem, nota 6 aqui para o Matheus Bueno e lá no ataque o Bruno Mendes. Sem nota, né, coitado, acabou se machucando, e foi acabou substituído pelo logo aos pelo João Vitor. 14 minutos e deu lugar ao João Vitor. João Vitor, ele estava em campo? João Vitor em campo. E olha que teve tempo para mostrar serviço. Não, pelo amor de Deus. 5 pro João Vitor hoje. 5 para o João Vitor. E o técnico Humberto Louser, hein? Qual a nota dele? Então, Lucas, é assim, ele teve as rodadas, né, do Campeonato Brasileiro, para mim foi uma fatalidade, né? O Guarani lutando ali na partida contra o Novo Horizontino. Guarani, a última vitória do Guarani dentro do Brinco de Ouro foi contra o Novo Horizontino, né? Tínhamos ali a sensação que o Guarani ainda venceu lá a forceps também, né? O Guarani acabou levando aquele gol bobo mais uma vez, né? O Guarani, falta de atenção, o Derek empatou e depois acho que o João Vitor ou foi o Bruninho acabou fazendo o gol da virada, né? E aquele jogo em questão tinha a jornada da Ponte Preta e nós não fizemos esse jogo e não deu para mim acompanhar em loco, acabei assistindo pela televisão. E aquele jogo assim ficou muito marcado assim porque o Guarani parecia que ele estava com aquele famoso freio de mão puxado, sabe, não era aquele time envolvente, aquele time que, sabe, que estava envolvendo o adversário, aquele time que incisivo, aquele time que estava mostrando que para que chegou, né? E parecia um time assustado. E eu vejo esse Guarani desde a 30ª rodada, esse mesmo jeito, né? Jogando da mesma forma, um time assustado, um time que não assimila, parece que não está assimilando o que o técnico Humberto Louser ele tem a deixar para os seus jogadores. Cara, sinceridade para Humberto Louser hoje, com muita dor no coração, mas por merecimento dele, eu dou nota 2 para ele. O cômputo, tá? Da primeira rodada até agora, nota 2. Ele tem o grupo de jogadores, volto a dizer, você tem 3 limões, não dá para fazer um suco de laranja. É isso. E pro jogo? O jogo foi legal, foi divertido, né? Pro adversário. Não, mas o jogo foi bem disputado, foi um jogo emocionante, né? Emoção até o último minuto. Eu dou uma nota 7 para a partida, eu gostei da partida. Nota 7 para o jogo e para a arbitragem do senhor Gabriel Henrique Meira Bispo, acho que não cometeu nenhum erro, né? Lógico que cometeu, não deu pênalti para nós, né? Não deu pênalti para nós. Essa porcaria do VAR, não sei para que existe, tinha que ser com bola, só marcar a bola, se a bola entrou ou não entrou, mas já que vem o VAR, né? O VAR não ajuda nós, então é o seguinte, né, meu amigo? Vou voltar uma nota 7 pro Gabriel Meira Bispo, porque a partida foi difícil, ele foi bem, Lucas Souza. Muito bem, então com a nota da arbitragem, nós encerramos as notas do jogo para Internacional de Limeira 1, Guarani 0. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, abraçando aqui o Keuli de Assis aqui conosco.
Marcelo Venâncio, Gustavo Carvalho, o Fernando Rodrigues lá de Portland, nos Estados Unidos. Estados Unidos que recebe neste domingo o Super Bowl. É o maior evento esportivo do mundo, a final do futebol americano. Vamos dar uma passadinha no placar ao vivo aqui dos canais Futebol Interior, Portal Futebol Interior, mais de 10 milhões e meio de acessos. Então, se a notícia não saiu no Portal Futebol Interior, pode ter certeza, é fake news. Rodada 6 do Campeonato Paulista, que começou na última terça-feira com a vitória da Ponte Preta, né? Ontem, na verdade. A vitória da Ponte Preta sobre o Botafogo pelo placar de 3-0. Jogo disputado nesta quarta-feira. O Santos bateu o Corinthians por 1-0 na Vila Belmiro. O RB Bragantino venceu o Novo Horizontino, jogo em Novo Horizonte. Próximo aniversário do Guarani, hein? Guarani Novo Horizontino em Novo Horizonte. 2-0 para o Massa Bruta. A Portuguesa perdeu mais uma, demitiu o técnico Dado Cavalcante, derrota para o São Bernardo do Márcio Zanardi, que foi cogitado a ir para o Corinthians, mas não pode assumir porque já treinou o São Bernardo na competição. 1-0 para a equipe do São Bernardo, e o São Paulo bateu a Água Santa pelo placar de 3-0 no Morumbi. Belo começo de trabalho do Thiago Carpini, que era treinador do Guarani, começou a sua carreira no Guarani, passou também pela Inter de Limeira, chegou a classificar a Inter, inclusive, para as quartas de final do Paulistão em 2020, se não estiver enganado. Jogos desta quinta-feira, o Mirassol bateu o Santo André pelo placar de 4-0, o Palmeiras venceu o Ituano pelo placar de 2-0 e o Guarani perdeu para a Inter de Limeira pelo placar de 1-0. Classificação de momento, no grupo A temos o Santos, líder absoluto com 15 pontos, segundo colocado o Ituano com 4. Podemos ter esse ano um classificado para as quartas de final rebaixado. E aí, Albert Cavalcante? O Campeonato Paulista, né? Aprontando a deles, né? Chega a ser engraçado, né? O Ituano, ano passado, também foi assim, né? Ele atrás do Guarani na pontuação, né? Mas, né, pelos critérios, ele acabou passando para outra fase, acabou eliminando o Corinthians, né? Então, assim, o Campeonato Paulista precisa ser mudado urgente. Precisa ser feita uma fórmula que não exista essas loucuras, né? Como, acho que 96 foi pontos corridos, né? O Guarani. O Palmeiras foi campeão, né? Ataque de 110 gols. Sim, e só um detalhe, o Carlos me corrige aqui, nosso querido Carlos Corsato nos acompanha, não existe essa possibilidade, né? Do time ser rebaixado. Eu só falei do Ituano, porque o Ituano pode estar dentro da zona de rebaixamento. Depender do resultado. Não, mas como ele mas tá em segundo... ele pode ficar entre os 2 primeiros colocados dessa chave. Então, ele tem a pontuação de rebaixado, no caso. Ele pode ter uma pontuação de rebaixado, mas como ele está no seu segundo grupo, porque tem os critérios, né? E ele está em segundo do seu grupo, né? Agora, o que pega o campeonato do ano passado foi o critério do desempate, né? Os critérios, né? O Guarani terminou fora da zona de classificação, tinha pontuação maior que o Ituano com pontuação menor, né? Abaixo acabou passando aí à frente do Guarani, acabou classificando. Sendo que, lembrando, né, que o campeonato terminou a primeira fase, ainda conta-se as fases seguintes, né? Então, no começo, quando houve, né, a classificação do Ituano e o Guarani não passando, muito se perguntou o porquê disso, né? Mas o campeonato, você passou de fase, meu irmão, a vida que segue. E só um detalhe, né, importante, se o Ituano fechar a classificação com 4 pontos, não existe a possibilidade dele ficar dentro da zona de rebaixamento, haja vista que ele vai estar na frente de outros 2 clubes que naturalmente vão ficar com pontos a menos do que ele. Então, não existe essa possibilidade de ter um time rebaixado dentro dessa zona de classificação, né? Mas enfim, isso não tira o fato do Campeonato Paulista necessitar aí mudar o seu regulamento para as próximas temporadas. Estamos aguardando aí a entrevista do técnico Humberto Lousa, então dando sequência aqui, a Portuguesa tem apenas 3 pontos e o Santo André é o lanterna do grupo com 2 pontos ganhos. No grupo B, o Palmeiras venceu mais uma, 13 pontos ganhos. Na segunda colocação, a Ponte Preta com 9, o Água Santa com 7 pontos e o Guarani fechando o grupo com 4 pontos ganhos. No grupo C, o RB Bragantino com 10, o Mirassol com 9, a Inter de Limeira com 7 e o Corinthians também com 3 pontos. Nesse momento, o Corinthians tem menos 3 de saldo, a Portuguesa tem menos 4 de saldo. É uma campanha similar à do Corinthians, só que a Portuguesa, nesse momento, tem um jogo a menos, né? Então, pelo saldo de gols, a Portuguesa estaria na zona de rebaixamento com 3 pontos.
Já visto que o Corinthians também tem 3 pontos, mas tem menos 5 de saldo. Então, na realidade, o Corinthians está na zona de rebaixamento. A Portuguesa uma posição acima por conta do saldo de gols. O Corinthians tem menos 5, a Portuguesa tem menos 4. Agora ele não abre o olho, não. Pois é. Hoje era a partida para 3 pontos. Cara, hoje o Guarani era para 3 pontos, sem sombra de dúvida. Por tudo que aconteceu, eu tava me contentando já com o empate, cara. Sabe? 5 pontos, né? Ia ter aquele balalá todo, mas não ia ser um estadalhaço todo, porque com essa derrota, da maneira como aconteceu, cara, é aquela. Eu espero mesmo, de coração, que o técnico Humberto Louser, ele aprenda, né? Consiga, eu acho que ele já extraiu o que tinha dos seus comandados, então vamos mudar agora. Vamos mudar o quê? Vamos mudar a formação. Vamos tentar, que ele já, querendo ou não, já na própria escalação ele já mudou, ele tirou o goleiro, colocou, né, o Vladimir, etc. Agora vamos mudar o sistema de jogo. Eles não se adaptaram ao estilo de jogo do Humberto Louser. Eu acho que agora, daqui pra frente, terminada essa primeira fase, entre aspas, do Campeonato Paulista, acho que o Humberto Louser tem que rever os seus conceitos. E fechando a classificação do Paulista 1, São Paulo no grupo D, 13 pontos. São Bernardo 11, Novo Horizontino, próximo adversário do Guarani 9. Botafogo de Ribeirão Preto com 11 pontos ganhos. Seguindo aqui no placar ao vivo, resultados do Campeonato Carioca. Tivemos rodada do Campeonato Carioca. O Vasco bateu o Audax por 1-0. Todos os jogos do Campeonato Carioca nesta quinta-feira terminaram 1-0. O Nova Iguaçu bateu o Madureira por 1-0. Fluminense venceu o Sampaio Corrêa também por 1-0. E o Vasco bateu o Audax pelo placar mínimo também 1-0. No Catarinense, o Inter de Lages bateu o Nação pelo placar de 2-0 e o Figueirense ficou no empate diante do Hercílio Luz pelo placar de 0-0. Lá no Gaúcho, um único jogo. O Guarani empatou com a equipe do Caxias pelo placar de 1-1. Seguindo nos estaduais pelo Brasil, pelo Mineiro, Campeonato Mineiro, Pouso Alegre bateu o Itabirito por 2-0. Vila Nova empatou o Ipatinga 3-3. E o Atlético Mineiro bateu o Atletique pelo placar de 2-0. Jogos da Libertadores, né? A primeira fase da Libertadores, fase pré, o Alcas bateu o Nacional do Paraguai pelo placar de 1-0. Jogo realizado lá no Equador. O gol marcado foi pelo Jason Medina. Jason Medina foi o autor do gol do Alcas diante do Nacional do Paraguai. Jogo de ida disputado lá no Equador, nesta primeira fase, e o jogo de volta está marcado para o próximo dia 15 de fevereiro, na próxima semana, próxima quinta-feira, dia 15 de fevereiro, diante demora, hein, do Nacional. Agora, pois é, demora. Mas demora depois que agora primeiro vai o técnico, né, o visitante, depois o técnico da casa, fica uma demora do caramba, né? E aqui eu estou aqui, e a gente vai começando já aqui, entrar aqui no subsolo, né? Aqui nos buracos aqui, pra gente tentar aqui... Nos pormenores, né? Pra gente tentar aqui ver aqui, enquanto aqui, ó, o Facebook aqui, que eu tô ganhando de mensagem aqui, dos torcedores adversários, cara... fique à vontade. Nossa! Aqui nós aceitamos tudo, comentários, né, de todos. Todos têm o seu espaço, todos merecem o seu espaço. Vamos juntos, família. Mas fique, Quem que tá por aí, Albertinho? Deixa eu ver aqui, vou dar moral pros caras. Neuri Menezes, um abraço pra você. Alexandre Batista, bom irmão, sucesso. Ivan Oliveira, em Campinas, tudo normal. Adriano Andrade de Souza, fica bravo não, Albert, kkkk, não tem como não ficar. Augusto Júnior, um abraço pra você. Thiago Henrique, cadê? O Darcy Altino, Valdinei Carreira... Mônio Fernandes, Regis não jogou bem depois da metade do segundo tempo. Ele tirou o Derek e não tirou o Regis para pôr o Chay. João Batista, minha nota é 0. Infelizmente não dá mais para o loser. Se ficar Guarani é um sério candidato à Série A2. Valdeci Toshi, muito obrigado pela participação. Mônio Fernandes, Guarani erra demais passes, não cruza, não tem jogadas ensaiadas, não tem esquema tático, só tem joguinho ruim de saída de trás assim. Quer ganhar o jogo como? Pois é, que nós vamos batendo nessa tecla, né? Agora o loser tentou todas as formas, agora vamos fazer o normal. Vamos agora, nós estamos em outro patamar, né? Entre aspas, né? Vamos mudar.
Vamos ser humildes, vamos aceitar. Reconhecer o que tá vamos errado. Reconhecer, cara, não tá dando certo. Vamos saber o que está acontecendo. Por mais que tenha, né, posse de bola, já disse no começo da jornada. Posse de bola não vale nada, não vai mudar. Se tiver 54% de posse de bola, você vai ganhar um tento. Isso aí não existe. O negócio é melão na rede. É na zona do agrião, que é ali que a gente faz a diversão. E o Guarani insiste. É a fórceps. Você olha o Guarani chegando, meu Deus do céu. Sabe, é naquele... Nossa, é um esforço chegando, muito grande. Cara. A Inter teve pelo menos 3 oportunidades, assim, criadas de uma maneira até muito natural. Não, parecia, quando você tá jogando videogame, toca daqui, recebe, e o Guarani ficava rodando, sabe? Pô, o que o cara vai fazer? Uma dificuldade... Assustado, uma dificuldade. Enorme. E o Guarani teve as chances. Apareceu as chances. Só que o Guarani não conseguiu fazer o gol. Até aí, beleza. Mas... o modo como está sendo criado as chances, né? Ou a turma não acha também que o adversário estuda o outro, né? Que já não está abatido, né? Que aquilo que seria um Bruninho, sinto falta de um Bruninho hoje. Que o Bruno José também é outro jogador que faz muita Entendeu? falta. Eu né? sinto falta de um Bruninho, o cara que por mais que também no final também, viu? Caiu com toda a equipe, caiu de bico. Mas eu sinto falta de um jogador que não tenha medo. E eu achei que o Reinaldinho, né, ia ser esse cara. E quando ele foi da ponta pro meio, ele criou oportunidade. É um jogador diferente, jogador que ele faz a tabela pelo lado e ele cai pelo meio. O Derek, você viu, o Derek caiu pela ponta esquerda, ponta direita, pelas pontas que ele acabou jogando, ele acabou criando a chance. Só que aí faltava o Bruno Mendes. Né, faltou um Bruno Mendes. Faltou alguém dentro da área pra poder alguém para chegar. Fazer o gol, né? Senti a falta do Regis depois, só no segundo tempo. Pisar na área. Quando ele pisou, ele teve a chance. O Lucas gritou aquele gol falso, né? Que ali era gol, na certeza. Então o Guarani tem a qualidade. O Guarani tem jogadores que possam ser diferentes. Mas primeiramente, quando a situação não está boa, não vamos inventar. Isso aí serve até pra vida pessoal nossa. Não tá muito bom, cara. Não adianta você querer ir lá pra baladinha. Insistir, né? Você brigou em casa. Não adianta, cara, você querer ir no boteco e ficar mais 10 minutinhos lá que vai dar zica. Vai dar zica. Eu falo isso com total propriedade. Felipe Marques, nada da entrevista? Vamos a... Em instantes. Instantes. Então Vamos, eu estou ansioso. O bicho está pegando. Olelê, olalá. Olelê, olalá. Vamos fazer o seguinte: 12:00 mais 8 minutos. Já estamos na sexta-feira. Vamos para mais uma rápida pausa. Se caso a entrevista voltar, a gente interrompe o intervalo para seguir aqui com a fala do Loser. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie.
Valinhos FM 87.9. Futebol interior. Valinhos FM. Futebol interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Lucas de Souza. Muito bem, estamos de volta e vamos direto com a entrevista do técnico Humberto Louser, que acabou de chegar. Partida, né? O time chega a 3 derrotas consecutivas no campeonato, mas claro que há de se falar também na classificação. São 4 pontos após 6 rodadas, metade do campeonato se foi. O rebaixamento é um assunto que já é pensado, já é falado, a fuga do rebaixamento é uma preocupação para você e para o Guarani nesse momento? Boa noite. Boa noite a todos. A maior preocupação nossa é com o desempenho que tivemos na noite de hoje. No final do jogo contra o Santos, mas principalmente na noite de hoje. Essa é a nossa preocupação. Entendo e também a insatisfação do torcedor, mas vir aqui falar que é a nossa insatisfação também, com o resultado e principalmente com o desempenho. Então é momento de falar o mínimo possível e cada um olhar para si, para que a gente possa estar dando respostas melhores. Humberto, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse sobre o Vladimir. O porquê da escolha dele nessa partida? Você começou a competição com o Douglas e optou nessa partida pelo Vladimir. Obrigado. Boa noite. Já tinha uma conversa, um acordo entre o Gustavo e ambos, né? Tanto o Douglas como o Vladimir, 2 grandes goleiros. Então ali foi decidido que o Douglas teria algumas partidas para fazer, assim como o Vladimir também. Como eu falei, são 2 grandes goleiros, uma decisão entre eles ali, respeitada por nós, por se tratar de dois grandes goleiros. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Humberto, até que ponto, que estrago uma derrota como foi a de hoje para a Inter de Limeira pode representar na sequência do seu trabalho? Eu gostaria que você falasse também do protesto da torcida, né? Assim que você fez as mudanças, alterações, a torcida não concordou. Respeito a opinião do torcedor, sempre irei respeitar. Sempre falei aqui que é o maior patrimônio de um clube. E se tratando da torcida do Guarani, eu tenho o maior respeito, a maior admiração por tudo que já vivenciamos aqui. E emoção. Fizemos a troca ali, depois a equipe melhorou. Tivemos a penalidade que foi marcada e depois foi retirada. Tivemos uma ou outra, 2, 3 possibilidades para poder fazer o gol. Foi ali que a nossa equipe cresceu um pouco mais, mesmo de maneira
não tanto organizada. Hoje nós fugimos muito das nossas características. Quando você se distancia das suas características, você paga um preço muito caro. Então, essa é a nossa preocupação com o nosso desempenho e, é claro, com o resultado que tivemos na noite de hoje. Boa noite, Humberto. Sou Victor Freitas, do Greencast. Essa sequência aí de 14 jogos com uma só vitória, metade dos jogos foram aqui no Brinco. O Guarani perdeu 4 e empatou 3, né? Já faz mais de 4 meses que o Guarani não ganha jogando em casa. Por que tem sido tão difícil o Guarani se impor jogando aqui no Brinco? A gente não pode carregar o ano passado para esse ano, né? Então, é um novo grupo. É claro que o fator casa é determinante em qualquer competição, ainda mais uma competição curta e tão difícil como é o Campeonato Paulista. Então, é de fundamental importância você fazer de fato o dever de casa. Isso a gente não tem conseguido. A gente tem tentado, tem passado confiança, segurança, para que os jogadores possam jogar no seu natural. Esse fator emocional ele atrapalha, a carga externa ela atrapalha, por mais que a gente tenta blindar, por mais que a gente tenta orientar, mas é no conflito do jogo que essas dificuldades aparecem. E hoje, nítido, que o fator emocional, principalmente no primeiro tempo, nos prejudicou ao nosso desempenho, ao nosso desenvolvimento dentro do jogo, daquilo que nós tínhamos traçado como planejamento e como estratégia. E ficamos longe daquilo que é a nossa capacidade e, de novo, quando a gente fica longe daquilo que você pode render, você se afasta também do resultado que você deseja. Humberto, queria que você comentasse a respeito da primeira substituição que você fez, que foi a troca dos dois laterais. A gente estava encontrando dificuldades, tanto ali para defender e para atacar. A Inter estava impondo ali essa dificuldade para nós. A nossa ideia era oxigenar um pouco mais. A gente entendeu que os dois tinham cansado na partida. A ideia era colocar o Marlon de um lado, na direita, já atuou nessa posição, e o Helder na esquerda, para a gente configurar uma saída com 3, dar essa liberdade a mais para o Marlon pelo lado, para ele jogar de fato nessa função. Ele ia ter essas duas funções dentro de campo. Teve volume, me agradou a maneira como entrou, agressivo, tentando as jogadas. Infelizmente a gente não conseguiu traduzir em gols alguns momentos bons que tivemos na partida. E mais uma vez, bola na trave, penalidade favorável, ainda não vi o lance, não entro nesse mérito. O gol que sofremos também por detalhes. A gente tem que continuar trabalhando. Acredito em trabalho, acredito em Deus, e é assim que você consegue reverter qualquer adversidade. Sempre foi assim na minha vida. É claro que o resultado te incomoda, te deixa insatisfeito, e eu vivo isso aqui intensamente, então dói um pouco mais, mas nós temos que ter sabedoria nesse momento, lucidez para raciocinar e tomar as decisões, e sempre olhar no olho das pessoas, que sempre foi assim a nossa conduta, e continuar trabalhando. Enquanto nós estivermos aqui, tiver esse dever, a gente vai sempre procurar honrar. Entendo a insatisfação, a fúria do torcedor, é a nossa também. E, como eu falei, falar o mínimo possível e fazer mais. O torcedor também está cansado de a gente vir aqui e dar justificativas. A gente tem que trazer soluções, a solução é resultado. Lousa, tudo bom? Vinícius da Barca, TV Bandeirantes. Você citou que a entrada do Pablo Tomás melhorou o time. De fato, o Guarani foi um pouco melhor do meio do segundo tempo para frente. Mas o que você acha que falta para o Guarani ter uma consistência maior, conseguir propor o jogo por mais tempo, ainda mais jogando aqui dentro do jogo? Principalmente a imposição, né? Então, como eu falei, o fator emocional nos atrapalhou, então a gente acaba te bloqueando aquilo que o atleta tem de potencial, de característica, ele acaba limitando. O jogo pede uma determinada jogada, uma determinada movimentação para arriscar um pouco mais. Jogo de futebol, um jogo de risco. E às vezes, quando esse emocional está aflorado, o jogador tende a jogar só no básico, e às vezes o básico não é suficiente para que você consiga ter essa imposição, ter um domínio em cima do seu oponente. Isso que nos dificultou bastante no primeiro tempo. Então a gente analisou dessa maneira, ficamos muito distantes daquilo que a gente tem de capacidade. Volto a falar, e quando você se distancia, você paga um preço caríssimo, e pagamos na noite de hoje. Então é olhar para dentro, como eu falei, cada um assumir as suas responsabilidades. Já fizemos bons jogos, mas a gente não pode ficar
pautando esse momento. É o momento que eu falei, de falar o mínimo possível, parar de justificar e conseguir os resultados de vitória, que é isso que nós queremos, isso que o nosso torcedor quer, isso que o clube quer, e é somente com o trabalho que você reverte esse quadro adverso que ele vem sendo no momento. Boa noite, Humberto, Eduardo Tolentino, canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM. É claro que o resultado hoje é frustrante, ainda mais por ser de novo com um gol no final, mas a atuação do Regis é o que dá para tirar de positivo hoje, ele voltando a ser competitivo, participando diretamente de jogadas ofensivas, criando chances claras de gol, com passes importantes. Queria que você analisasse essa atuação dele de volta hoje ao time titular. Sim, fez um modo de ler o jogo, claro que a gente vai rever a partida. Fez um bom jogo, um atleta que tem essa personalidade de chamar o jogo, tentou algumas conexões ali para o ataque, finalizou, cobrança de bolas paradas também, com precisão. É um atleta que tem qualidade, que dispensa a gente comentar aqui sobre a sua qualidade, e hoje conseguiu cumprir, conseguiu jogar, mesmo com sacrifício ali no final da partida, já com desgaste, mas foi até o final e é isso que a gente espera, não somente do Regis, mas de todos os atletas aqui. A gente tem muito potencial, tem mais potencial para ofertar, principalmente aquele que nós ofertamos na noite de hoje. Por isso a nossa indignação, a nossa insatisfação. E é a pergunta que fica, nós temos que buscar soluções, a partir de amanhã já pensar nas novas estratégias para que a gente possa, de fato, atacar esses erros e entender de fato aquilo que está bloqueando esses atletas para que eles possam colocar em prática aquilo que eles têm de melhor, que eles já provaram aqui dentro do Guarani e em outras equipes também, que eles tiveram bons desempenhos. Então, nesse momento da segurança, da confiança, é claro, atacar aquilo que é preciso ser atacado. Os resultados não estão vindo, então a gente precisa, o quanto antes, somar pontos, porque a competição é muito árdua. Muito bem, tá aí a fala do técnico Humberto Loser, são sempre as mesmas justificativas, né? Ele mesmo sabe que já falou muito, sempre sobre o mesmo tema, e é necessário fazer algo diferente. Alberti, seu destaque final. O Guarani volta a campo agora, né? Contra o Novo Horizontino, né? Dia 12 de fevereiro, que vai cair no domingo, no sábado? Segunda-feira. Segunda-feira, né? Segunda-feira. Com jornada dupla, viu? Jornada dupla? Não, minto. Jornada dupla não. Acho que a Ponte joga um dia antes. Exatamente. Então na segunda-feira estaremos aqui, né? O Guarani contra o Novo Horizontino. E vamos esperar aí que essas 21 palavras, horas. às 21 horas, né? Vamos esperar aí que a fala do técnico Humberto Loser se reverta a resultados, né? Lembrando que, como ele disse, né? O que passou, né? Não vamos se prender ao passado, mas o presente ele mostra o passado não tão recente assim como diz ele, né? Mas o Guarani não consegue mostrar o para que veio para esse campeonato. Essa é a verdade, né? Por mais que todos tenham, alguns começaram a pré-temporada antes, outros depois. O Guarani começou antes que alguns clubes, né? Os times grandes de São Paulo. O Guarani não consegue se encontrar em campo. E ainda ele elogiou pelo lado direito o Marlon, né? Entendeu? Então, tem horas assim, que eu acho que o Loser vê um outro jogo, né? Que é diferente do nosso. São convicções. Eu entendo que são as convicções, né? E ele está apegado às convicções dele, né? E assim, até o momento em que a vitória, né? A equipe mostra reação, eu até entendo. Até no começo da entrevista dele foi, né? Que ele precisava, né? Reverter as as condições, situações em gols, etc, etc. Então já viu que já começou, ele já não é, o problema já não é mais, ele sempre foi o cara que foi o escudo, né? E agora ele começa agora a soltar agora também um pouquinho para cada um. Mas é o seguinte, o primeiro turno foi embora. O primeiro turno o Guarani foi embora. Se formos dividir aí, né? O primeiro turno foi embora, o Guarani tem 4 pontos e começa, está assustador. A situação que o Guarani está apresentando em campo, que ele está ofertando, assim como gosta de dizer o técnico Humberto Loser, ele não está ofertando o que o torcedor, todos nós queremos, que é a vitória. Né? O Guarani, ele cria, né? Mas, volto a dizer, quando cria é naquela força,
Né? Você vê que naquele esforço chega nossa, até que parece desnecessário, né? Meu Deus do céu, sabe? A leitura de jogo, algumas situações em que o Beto Lousa ele precisa acertar, sim, mas primeiro vamos começar com a gente, né? Eu penso assim, acho que o Beto Lousa tem que mudar alguma das suas convicções, o Beto Lousa ele tem que mudar. Volto a dizer, melhor ele parar, pensar aí, vamos começar de novo, né, do que continuar insistindo num algo que vem dando errado desde a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então a situação, essa derrota pesa muito dolorida, uma derrota muito dolorida. E vamos ver aí o que vai, né, o que vai respingar essa derrota do Guarani, o que vai respingar. Eu de coração torço assim que haja mudança na atitude de todos, né, da comissão técnica, dos seus jogadores, para que possa reverter a situação, para que não seja mais uma vez um lugar de moer profissionais, né? Nós sabemos que o Beto Lousa ele tem sua qualidade, mas no Guarani hoje, né, com o trabalho que vem sendo feito, não está sendo o trabalho dele não está sendo de excelência e que o Guarani precisa. Lembrando que vieram jogadores que não foi... Falaram da lista de 32 jogadores, aí depois desmentiu, né? O Ricardo Moisés apareceu, desmentiu. Mas o que ele tem em mãos é isso que ele vai ter, tá? Tem os 26 jogadores já registrados, você tem a lista B, então esses são seus jogadores. Então agora é a hora da união e, volto a dizer, um Beto Lousa, eu acho que ele precisa mudar um pouquinho o seu conceito, porque senão nós teremos os resultados iguais, que são aí 3 jogos sem vitória, 3 derrotas consecutivas. 3 derrotas consecutivas. Pô, você perdeu em casa, cara, com o Inter de Limeira, sabe? São 2 derrotas nossa, consecutivas dolorida, em casa, cara. né? Pô, doído, cara. Inter de Limeira e Mirassol é doído. É complicado, é pelo contexto também, né? Então, e assim, cara, o campeonato tiro curto. Não tem muito tempo pra pensar. São 6 jogos que restam, cara, 4 vitórias você precisa no campeonato, cara. 4 vitórias. Você tem agora 6 jogos e você tem que fazer, né, 3 vitórias. 3 vitórias pra fazer 12 pontos. Só que você tem São Paulo pra pegar ainda, né? Você vai pegar o Novo Horizontino, você tem RB Bragantino. Você tem o Botafogo. Então, a montanha vai ficando mais alta. Tá ficando o nível difícil, cada vez mais alto, né? Exatamente. Então, se caso for tomar qualquer ação que o Guarani for tomar, né, ou até mesmo o técnico Humberto Loser, que tinha que ter sido ontem, não agora, né? Então agora é de se preocupar, o torcedor bugrino acenda o sinal vermelho, todos nós estamos ligados no sinal vermelho, porque a bola, ela não ela pune. Ela não pune bastante. E ela cobra. Alberti, sensacional mais uma vez. Estaremos de volta na próxima segunda-feira? Se Deus quiser, se segunda-feira, assim 21 horas, estamos aí juntos e misturados. Agradecer a grande audiência mais uma vez. Pelos canais de Futebol Interior, por todos os nossos, né, on demand, como diz o Lucas de Souza, né, por todas as nossas plataformas. E a você, amigo ligado aí na Rádio Valinhos FM 87,9. Daqui a pouquinho estou aí na cidade aí, para mim poder dar aquela famosa descansada. Lucas, um prazer imenso estar ao seu lado. Felipe Marques, muito obrigado e até a próxima. Este é Albert Cavalcante, 00:30, quase em Campinas. Vamos diretamente para a ficha técnica de Guarani 0, Internacional de Limeira 1. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Guarani mandou a campo o Vladimir no gol, Heitor, Léo Santos, Ryan, Mike, Anderson Leite, Guilherme Camacho e Regis Reinaldo, Derek e também o Bruno Mendes. Entraram no jogo João Vitor no lugar do Bruno Mendes, Helder no lugar do Heitor, Marlon no lugar do Mike, Matheus Bueno no lugar do Derek e o Pablo Tomás no lugar do Anderson Leite. Ainda no banco de reservas, o técnico Humberto Louser relacionou o Douglas Borges, o Márcio Silva, Pedro Henrique, o Anderson, Lucas Araújo, Chay e Rafael Freitas. No time da Inter de Limeira, do técnico Júnior Rocha, Max Wallef foi o goleiro. Felipe Albuquerque, Jussani, Maurício e Zé Mário, Emerson Santos, Gustavo Bochecha, Lucas Bochecha, Everton Brito e Juninho, na frente o Diego Quirino. Na equipe da Inter de Limeira entraram o JP Galvão, o Matheus Mancini, o Andrew, o Guilherme Mariano e o Joãozinho. No banco de reservas, o técnico Júnior Moraes. Ainda tinha o César Moraes, Cauê, Albano, Gabriel Silva, Fernando Canezin e também o Jonathan Silva.
Gols do jogo, no último lance do jogo, o Diego Quirino, aos 52, foi para a rede o gol que foi validado pelo VAR. Cartões amarelos, 3 pelos lados do Guarani. Um para o Regis, um para o Ryan, outro para o Marlon. Do lado da Inter de Limeira, um para o Gustavo Bochecha. A arbitragem do jogo foi do senhor Gabriel Henrique Meira Bispo, assistido pela Neuza Inesbach e Daniel Paulo Zioli. E na salinha da TI, o senhor Vinícius Furlan e o quarto árbitro, Leandro Carvalho da Silva. Público do jogo, público pagante 3.388 pessoas, público total, para uma renda de R$ 72.470. Neste dia 8 de fevereiro de 2024, a bola rolou a partir das 21h30, horário de Campinas, em Campinas, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. E esta ficha técnica completa de Internacional de Limeira 1, Guarani 0. Ficha técnica do jogo. E com a ficha técnica vamos encerrando mais uma super transmissão nos canais Futebol Interior. Sempre no oferecimento de Café Canecão, café no seu melhor momento. Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, peça no delivery 997883821 ou 3242-3125. Chamou, pediu, chegou. Sou Marca em Destaque aqui na Rádio Futebol Interior. 19-989-89-3526. Chame no zap e faça um ótimo negócio. Futebol Interior na coordenação de esportes dele, Carlos Corsato, direção executiva de Alcio Paiola, direção geral do doutor Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo Felipe Samurai Marques, Rádio Valinhos 87.9, na direção de programação Esmel Neto, presidente é o senhor Wagner Faneco, equipe técnica mais técnica do Brasil, com Maila Siqueira e Gustavo Baldezin. Eu sou Lucas de Souza, estive ao lado de Albert Cavalcante, com os trabalhos técnicos de Felipe Marques. Fique com Deus e até a próxima aqui nos canais Futebol Interior em parceria com a Rádio Valinhos FM 87.9. Só aqui nós vestimos a camisa e torcemos por você. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.